A bola vai rolar, no ar. Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 35 minutos. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Exatamente 18 horas mais 35 minutos. Neste dia 28 de abril de 2025, o complemento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Você ligado, conectado com a gente nesta segunda-feira, acompanhando o melhor do futebol, o melhor da Série C aqui nos canais Futebol Interior. Logo mais, a bola rola no Estádio Centenário, na fria Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Palco do espetáculo para Caxias e Guarani. Pode ser a redenção do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série C, mas vai enfrentar um adversário complicado de técnico novo, assim como o Guarani. O Guarani que demitiu na última semana o Maurício Souza, vem com Marcelo Cordeiro hoje como treinador interino, e o Caxias também vem de treinador novo, vem com o técnico Júnior Rocha. É verdade, galera, o time do Caxias que demitiu após a derrota para o Confiança, o técnico Luizinho Vieira, vem com o Júnior Rocha, que havia feito um bom trabalho até na Ferroviária, estava desempregado, assumiu o Caxias também na última semana e fará sua estreia diante do torcedor gaúcho. Caxias e Guarani, Guarani e Caxias, o jogo que você acompanha logo mais às 19h30, no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fit da região, com o restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça no WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap. Você concorre a prêmios toda semana e ainda ajuda o Hospital de Amor. Alemão Baterias, sua partida começa aqui, Avenida Joaquim Alves Correia, em Valinhos, no WhatsApp 994662878. Clube Concórdia em Souza, 154 anos de tradição. Futebol Interior, 19989893526. Entre em contato, exponha sua marca aqui no Futebol Interior. Tá só começando a Série C. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda nesta primeira fase. Guarani, Ponte Preta e as demais transmissões nas rádios parceiras tem a sua marca exposta e também difundida pelas rádios parceiras do Futebol Interior. Faça um ótimo negócio, entre em contato conosco. Na direção executiva de Alcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Coordenação é dele, Carlos Corsato. Mesa de áudio e vídeo, hoje ele, Eduardo Rodrigues, nosso bolacha. Também a galera da Rádio Flor de Lis, direção de Décio Reis. Apresentando mais uma super jornada aqui nos canais Futebol Interior. Eu sou Lucas de Souza, estou ao lado de Albert Cavalcante, Eduardo Rodrigues, sou bolacha. Vambora para mais uma super transmissão. E ele chega no pique do hino do Guarani, na expectativa, na esperança que vem com o manto verde do Guarani, que banha a cor verde do Guarani, a esperança do torcedor de algo novo dentro dessa temporada, de algo que traga uma certa alegria para o torcedor do Guarani. Quem é ele, Eduardo Rodrigues? Albert Cavalcante. Ótima noite para você, Albert. Você que traz a esperança essa que banha o coração do torcedor do Guarani, na expectativa pela primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro destaque do Bugrão. Albert, boa noite para você. Boa noite, Lucas de Souza, o nosso Eduardo Bolacha. E a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Tamo chique, hein? Que câmera nós estamos? Nós estamos nessa? Estamos nessa? Estamos nessa ou estamos nessa? Não importa a câmera que estamos. Estamos aí tocando aí no seu coração, no seu radinho, até mesmo nas plataformas, todas as plataformas aí, né, de áudio, no YouTube. Se você me ajudar a compartilhar também no Facebook, estamos em todas as plataformas. Dito isso, Lucas de Souza, né, lembrando que hoje, hein, o Guarani Futebol Clube hoje tem uma ata importantíssima, que é sobre, agora é a parte administrativa, né, aonde ali são as contas são prestadas, né, e ali o seu sócio, né, sócio patrimonial, irá ali ver as contas, onde ali a diretoria irá passar as contas para ver se vai ser aprovado ou não. Então, né, estamos aqui agora, são exatamente agora 18 horas e 40 minutos, né, daqui a alguns minutos também, fora de campo, o Guarani estará resolvendo algumas situações.
Só lembrando que o Guarani, né, trouxe, né, até mesmo ferramentas, né, externas para que pudessem ser feita auditoria. Então tem a auditoria do próprio clube, mas ainda a ferramenta externa e há alguns números que não batem. Porém, entretanto, vamos aguardar o fim dessa noite, lembrando que por conta do estatuto, né, o estatuto, a reunião patrimonial não pode coincidir com jogos, né, do Guarani, no caso, né, por conta da CBF ter mudado a data dos jogos, né, alguns não poderão comparecer. Dito isso, estou aqui à frente às câmeras, não poderia comparecer. Vamos aguardar aí se haverá mudanças ou não. Mas o importante, nós falamos agora do texto, agora vamos falar da bola. Né? Nós que batemos na tecla, né, em que o técnico Maurício Souza havia perdido, né, se perdido no caminho, o Guarani acabou na terça-feira tomando ali, né, algo que quase ninguém esperava, né? Você esperava essa, Lucas de Souza? Ah, não esperava. Depois do jogo contra o Brusque, então, em que ele culpou o gramado pela derrota do Guarani. E a gente avisou antes. Ninguém imaginava que ele seria demitido na semana passada. E outra coisa, e a gente já cantou a bola antes de vir a entrevista coletiva, que veio após, nós cantou a bola, queria ser isso, não foi? Exatamente. Pois bem, né? Então aí o Guarani mais rápido do que nunca acabou lhe demitindo o técnico, né, Maurício Souza. Foram 14 jogos à frente do Guarani, com 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. E, né, e quando agora... Aproveitamento quase negativo, né? 30%, Meu Deus do céu. 30%. E quando vem o Marcelo Cordeiro, técnico interino, ele que já teve outras oportunidades de dirigir o Guarani, até mesmo, né, na era Pintado ali, né, quando houve a transação com o Alan Al, ele foi convidado a ser o treinador principal da equipe. Ele não quis, ele mesmo disse que não está preparado para assumir aí a frente, né, do comando técnico. Dito isso, ele sendo interino, o Guarani busca nomes no mercado, para que possa aí ser o novo treinador do Guarani. Até a página 2, viu? Se ganhar a primeira, ganhar no Caxias, lembrando, dia 20 de outubro de 2024, o Guarani foi a última vitória fora de casa, 32 jogos aí, sem ganhar fora de casa, meu Deus do céu. Aí o Cordeiro ganhou uma aqui, ganhou outra colar, né, Lucas de Souza? Opa! Quem sabe, né, Lucas de Souza? Até porque os nomes ventilados aí não me agradam em nada. Felipe Conceição, que tá bem instalado na Inter de Limeira, Marcelo Chamusca, cujo último trabalho aqui não foi legal, falaram até no Vinícius Eutrópio. Ah, não, aí começa. Aí não tem como, né? Nós sabemos da situação, mas pra hoje não. Pra hoje não. Deixa pra outra oportunidade. Muito, é um dito, é um conto popular, um dito, sei lá, como diz o Lucas de Souza, mas dizem que aonde você foi feliz, se puder, não volte. Não volte. Se eu fiz uma caca uma vez, fiz isso aí. 7 anos, fui feliz, acabou não dando certo, fiquei mais voltar, 15. Né? Voltei, fui chamado, quis voltar, então acabou dando errado no final das contas. Mas e é realidade, viu? Então o Guarani aí tentando com o Marcelo Cordeiro, quem sabe? Lembrando que nós tivemos o Loser assim, né? Em 2018, se eu não me engano. 2018 também tivemos também. Quem mais também? Nós estávamos conversando sobre. O Marcelo Chamusca foi, depois voltou em 2022. Mas assim, de interino que o Carpini. Entendeu? Sim. Após a saída, né? Bom, enfim, o Loser foi nada mais nada menos que auxiliar do Vadão. Exato. Né? E o Carpini aí teve a oportunidade, etc. E hoje é o treinador que é. Quem sabe aí o Marcelo Cordeiro possa ser aí o novo treinador. Posso passar a escalação? Claro. E o Guarani já está definido escalado já. Né? Nós acabamos esticando por conta desses acontecimentos durante a semana. Desculpa, Lucas de Souza e amigos, mas assim, aqui é programa de informação. Exatamente. E vai pipocando informação, nós vamos passando. O pré-jogo mais informativo do Brasil, não tem dúvida. Exatamente. Então, o Guarani, o técnico interino Marcelo Cordeiro, vem definido escalado com Andrei, que veio do Deportivo Ferroviário. Ele que na outra semana, né, quando nós entrevistamos o presidente, o Rômulo Amaro, ele disse que iria estrear na partida contra a equipe do Brusque. Acabou não estreando. E lembrando que o Maurício Souza foi demitido e o Scalesi, que é treinador de goleiros, também foi. Só um detalhe, né, para todos que não sabem, quem escala o goleiro não é o treinador, tá? É o treinador de goleiros. Ele que elege o goleiro para poder fazer aquela partida. Quem escala o goleiro não é o treinador, tá? Ele vai lá, trabalha a parte, etc. Quem está melhor entre Lucas de Souza e Albert? Lucas de Souza está melhor. Então,
Só lembrando que o Scalesi aí foi demitido treinador de goleiros do Guarani. JP Galvão, que também pedimos, que o Justin também, Lucas Justin, Jansen também tava com a calça jeans molhada do caramba. Meu Deus do céu. Rafael... Que campeonato brasileiro da Série C ruim do Lucas Nossa Justin nesse senhora. começo. É lógico, é 2 partidas, mas tá pouco. Mesmo assim. Menino novo, velho. 2 2 partidas já foi suficiente pro Maurício Souza ser demitido. Então, muita coisa precisa mudar no Guarani. E outra coisa, um detalhe bem lembrado, né? Perdemos 40 dias. Exato. Perdemos 40 dias, assim como foi no Campeonato Brasileiro de 2024, quando era o... Qual o nome do treinador começou, meu amigo? Ele mesmo, Claudinei Oliveira. Acabamos o Campeonato Paulista jogando 3-5-2, conseguimos um empate lá com o Mirassol, com o Botafogo, não sei como, ganhamos de 1-0 do RB Bragantino, sub-12, né? Acabamos ali comemorando. De ressaca pela eliminação da Libertadores. O primeiro jogo, era o primeiro jogo, o RB Bragantino perdeu de 2-1 para a equipe do Botafogo. Exato. E durante a semana, o jogo foi no domingo, na quarta, teria o jogo de Gadeiro. Exato. Então o RB Bragantino resolveu vir com todos os sub-19, 18, graças a Deus, senão ele estava na roça. Passando isso, né, o Claudinei Oliveira ficou 30 dias com a equipe. Perdeu 2 partidas e foi demitido. Exato. Né? Estamos na Série C, 40 dias. O presidente antes veio elogiando, não, preparação, etc, e etc. Mandou o cara embora, começa com o Marcelo Cordeiro. Mas nessas trocas, o que eu achei, vamos dizer assim, como... Uma coisa boa, positiva em todo esse caos, que é o Marcelo Cordeiro, que já passou com todos os treinadores, ele é o que melhor conhece o elenco. Ou seja, se chegasse hoje um Albert Cavalcante, o Lucas de Souza, não teria o conhecimento que o Marcelo Cordeiro tem com a equipe. Então eu acho que isso aí foi um fator importante. Lucas Rafael na zaga e Emerson no meio campo. Natan volta a ser titular. Caio Melo continua, Isaac o Mandrake, o camisa número 10, ele centralizado, cérebro pensante. Na frente, Pablo Sete ganha a vaga, Rafael Bilu e volta o Samuel. Denis Júnior no banco, eu não entendo. Nem no banco, viu, Albert? Denis Júnior não está no banco, então nem vamos no passar. Banco. Então no banco tem o Fred, Lucas Justen, Léo Coutro, Caio Christian, Vinícius Yudi e Giovanni, Giva, João Vitor, Luiz Miguel, Cristiano e Lucas Macedo. O Luiz Miguel, camisa número 17, ele veio do futebol português, né, da Série B, Série C de Portugal. Durante os treinamentos, até mesmo com os jogos fora, metia gol. Tava metendo gol. Famoso leão de treino. Exatamente. Né? Não, mas só que engraçado que ninguém escalava ele. Ninguém escalou ele. Ele está aparecendo agora. E onde estava ele nessas 2 rodadas? Opção do treinador antigo e não colocar eles? Ninguém irá saber. Vamos lá agora, toda sorte no mundo para ele, o técnico interino Marcelo Cordeiro. Lucas de Souza. É isso. Do outro lado, o time do Caxias, do técnico Júnior Rocha, que também está definido escalado, Albert. E o treinador do Caxias, campeão gaúcho em 2000, time tradicional aí dentro do cenário brasileiro, tradicional dentro do cenário gaúcho, vem jogando em casa, buscando também um triunfo aí após perder por Confiança na última rodada e a demissão do técnico Luizinho Vieira, Albert. O Caxias que tem 3 pontos, né, já nesse campeonato, por incrível que pareça, né, e o Caxias que o ano passado também ele sofreu para não cair, né, ele acabou na 15ª colocação com 21 pontos, nada mais nada menos que terá à sua frente o treinador Júnior Rocha. Ele que subiu com a equipe da Ferroviária, né, para a Série B do campeonato. E acabou demitido depois de um começo exatamente, ruim, né? E acabou ali também passando, ele acabou passando pelo Guarani em 2024, na campanha PIF o Guarani fez, ele que também tem, o carimbo, o rebaixamento, o Guarani para a Série C. A equipe do Caxias vem com o Thiago Coelho, o Thiago Enes, Lucas Cunha e Alan. Marcelo Nunes, Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Thomas Bastos. Iago, Douglas Esquilo e Willen Mota, o Lucas de Souza. Você quer mais um detalhe do Caxias aí? Você viu o camisa número 28 do time gaúcho? O 28... É o reserva. Ele tá nos... Deixa eu dar é uma o Ian Rolim. Ian Rolim. Esse aí pra nós estava no Ituano, né? Então, é engraçado. Falando em Ituano, hein? Os meninos de Ituano aí, Popó aí, estão comendo a bola, hein? Exatamente. Mazola Júnior avisou. Pois é. Mazola Júnior avisou.
Muito bem, Caxias e Guarani, Guarani e Caxias, dois times que vêm com mudanças de treinador, expectativa de um jogão de bola, ingredientes não faltam para um grande jogo logo mais no Estádio Centenário em Caxias do Sul, 7h30 a bola rola, rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para mais informações, para mais destaques, claro, eu quero ler sua mensagem aqui no YouTube, antes de eu passar para o intervalo, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Cristiano Ferreira Claudino, boa noite, hoje vai ser terror, meu Guarani em campo, não vou poder acompanhar, mas quando voltar espero receber uma boa notícia. E o Cláudio Santos, pra cima Caxias, tá na torcida aqui pelo time Grená de Caxias do Sul. Rápido intervalo, a gente volta já pra mais informações do nosso pré-jogo especial. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, ao lado da Rádio Flor de Lótus, eu, Lucas de Souza, ao lado de Albert Cavalcante, Eduardo Bolacha, estou feliz da vida. Você ligado, conectado com a gente, logo mais a bola rola no Estádio Centenário em Caxias do Sul para Caxias e Guarani. Também às 19h30, complemento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogam no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, Goiás. Anápolis e Floresta. O Floresta, que é o 20º colocado do Campeonato
Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani é o vice-lanterna. 2 jogos, 2 derrotas. São as únicas equipes que ainda não pontuaram na competição, né? Do outro lado, esse confronto entre Anápolis e Floresta. O Anápolis que busca a primeira vitória também, mas empatou na última rodada a equipe goiana. Classificação de momento do Campeonato Brasileiro da Série C que você acompanha lá no Placar ao Vivo Futebol Interior, o maior e mais completo placar de futebol, maior placar esportivo do mundo, hein? Confere lá no site futebolinterior.com.br. Placar ao vivo do futebol interior, com os resultados de todos os estaduais e o melhor que acontece no Brasil e no mundo. O Londrina é o líder do Campeonato Brasileiro da Série C com 7 pontos e 4 gols de saldo. Ituano também vem com 7 pontos, mais 3 gols de saldo. Mais 3 equipes com 7 pontos, tá? O Maringá, a Ponte Preta e o Brusque, todos com 3 jogos, 2 vitórias e 2 gols de saldo, né? Mas pela questão dos gols marcados, o Maringá está na frente da Ponte e também do Brusque. O Botafogo da Paraíba é o 6º colocado, aliás, com 5 pontos. O CSA, o 7º colocado, com 5 pontos. E o Retrô fecha esse G8 com 4 pontos ganhos. Também com 4 pontos, o São Bernardo em 9º, Tombense na 10ª colocação, e aí na segunda parte da tabela, o Caxias na 11ª colocação com 3 pontos, Itabaiana, Ipiranga, Confiança e ABC também com 3 pontos, o Anápolis com 1 ponto, e lá na zona da degola, por enquanto, Figueirense, Náutico, Guarani e Floresta. Hoje é dia da virada, dia 28 de abril de 2025, é o dia da virada do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Trocou o comando técnico, vem com alterações em sua escalação. Informação. Pois não, Albertinho? A assessoria de imprensa do Guarani informa, né, que o atacante Denis Júnior sentiu um incômodo muscular na coxa e foi vetado pelo departamento médico para a partida de hoje. Ou seja, nós estávamos com dúvidas, né? Você já tinha olhado os bancários, eu não tinha, né, visto os bancários. E tá explicado porque o nosso Samuel 1313, ele está aí, né? Por que 1313? É aqueles caminhão grandão, caminhão forte, aqueles que... para toda a obra. Fenemé? Tipo né? Exatamente. Isso aí, o Samuel é um jogador troncudo, né? Então, é bem forte mesmo. Ele é forte. Então, ele é um caminhão 13-13. Quem sabe hoje ele possa desencantar, né? Até foi bem no Vitória, né? Jogar num ambiente como o Centenário, o Guarani vai precisar reter essa bola no ataque, porque com certeza o Caxias, de treinador novo, vai tentar fazer uma pressão em cima do Guarani, principalmente nos primeiros minutos, né, Albertinho? Então, importante o Samuel hoje participar bem do jogo, porque vai ser uma válvula de escape pro time do Guarani durante a partida. E nós conhecemos, né, muito bem, né, o Júnior Rocha, e sabemos que ele gosta, ele é o famoso também, Maurício Souza, né? Ele gosta de soltar ali, né? Deixar o meio campo ali mais solto. Jogar de forma mais leve, exatamente, né? Seus pontas, eu acho legal o JP Galvão e o Emerson aí, jogadores mais aí, né, tarimbados, estarem em campo, sendo que o Emerson na última partida também, meu Deus do céu. Sendo que o sistema defensivo do Guarani, né? É o geral, né? Não dá pra isolar, né? Dizer, esse jogador foi pior que o outro. Guarani, nos 2 primeiros jogos, contra Maringá e contra, principalmente o Brusque, né? Que era muito ganhável, pelo menos empatar o jogo contra o time catarinense. E o Guarani acabou falhando, quem sabe hoje, né? Individualmente também o Guarani, com essa mudança no comando técnico, consiga, né? Render um pouco mais na parte tática e também técnica, né? Terceira rodada desse Campeonato Brasileiro da Série C começou no último sábado, com empate entre Londrina e Maringá pelo placar de 1-1. A Ponte Preta bateu Confiança por 2-1. Você acompanha aqui na narração de Carlos Corsato nos canais Futebol Interior, também na Rádio Flor de Lótus. O Retrô venceu o Figueirense por 2-1 jogando em casa. O CSA bateu o Náutico no clássico aí do Nordeste. O CSA jogando em casa, jogando em Alagoas, bateu o Náutico por 2-1. O São Bernardo venceu fora de casa o Itabaiana por 1-0. E o Ituano, hein? Os meninos do Mazola Júnior bateram o time do Tombense em casa por 3-1. Botafogo da Paraíba, o próximo adversário do Guarani, empatou sem gols com o ABC, mais um confronto de times do Nordeste. O Brusque venceu em casa o Ipiranga, uma segunda vitória consecutiva do Brusque na Série C, venceu o Ipiranga por 1-0. E hoje o complemento da rodada com Anápolis e Floresta, Caxias e Guarani. Itabaiana, São Bernardo, Ituano e Tombense, Botafogo da Paraíba e ABC, Brusque e Ipiranga aconteceram neste domingo, portanto, segunda-feira, o complemento da rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Seguindo no giro do placar ao vivo, logo mais pelo Campeonato Brasileiro da Série B, rola a bola para Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás, hein? O Avaí lidera a Série B com 11 pontos, ao lado do Cuiabá também com 11 pontos, Vila Nova com 10, Vila Nova sempre começa bem a Série B, né?
começa lá pontuando, parece que vai, mas chega depois na segunda metade do campeonato, é impressionante. O torcedor do Vila Nova fica com aquele gostinho da Série A, Albert, mas tá batendo na trave seguidos anos, hein? Ah, mas isso aí se chama, né, praga de bugrino, né? Vila Nova, o Guarani também. Vila Nova, Novo Horizontino. Nossa, também. Cara, o Guarani. Esses times aí, eu vou te falar. Exatamente. Sendo que o Guarani, a gente fala que sempre tinha. Com os times de Goiás, nós temos problemas. Na verdade, nós passamos aí 2024 tendo problema com uns 20 clubes. Com o Brasil inteiro, né? Exatamente. Inclusive com o próprio Guarani. Exatamente. Seguindo aqui rapidamente a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Curitiba é o quarto colocado com 10 pontos, o CRB é o quinto com 10, Atlético Paranaense com 9, América Mineiro com 9, Remo com 9, Novo Horizontino com 9 pontos também. O Goiás é o único time com 7 pontos nesse momento, aí Chapecoense, Ferroviária e Atlético Goianiense com 6 pontos, Criciúma na 14ª colocação com 5, Operário na 15ª posição com 4 pontos, o Atlético de São João del Rei com 3 pontos e lá na zona da degola, o Botafogo de Ribeirão Preto com 2 pontos, o Paysandu com 2, o Amazonas também com 2 e o Volta Redonda, que subiu da Série C para a Série B nesta temporada, é o lanterninha da Série B do Campeonato Brasileiro com apenas 1 ponto ganho. 19 horas em ponto, Albert Cavalcante, mais um destaque do Guarani. É, o Guarani que vem, né, nessa Série C, né, sendo ainda a equipe, junto com a equipe do Floresta, que não venceu. Ou seja, o Guarani está fazendo aquela cartilha de 2024 que todo torcedor bugrino tem medo, né? Todos nós torcedores estamos avisando. Levar o Campeonato Paulista como parâmetro para um Campeonato Brasileiro. E isso não dá. Então veio trazer alguns números para o Lucas de Souza e para você, amigo internauta, conectado nos canais de Futebol Interior e também nos ouvindo na Flor de Lótus, na Rádio Flor de Lótus. Desde o início de 2024 para cá, o Guarani completou 32 jogos fora de casa em 16 meses, ou seja, 1 ano e meio. Dentre esses 32 jogos, 3 vitórias, 5 empates, só joga fora de casa, hein? 24 derrotas, Jesus, 23 gols a favor e 53 gols sofridos. Agora vamos para outro recorte. Calma aí, torcedor bugrino, calma aí. Nos últimos 10 jogos do Guarani, vamos lá. O Guarani teve 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. 4 pontos em 30 possíveis, ou seja, 13,33%. Agora vamos regionalizar os números. Agora vamos aumentar os números. Vamos colocar agora os números de 2024/2025. Aí vocês vão ver só aonde eu quero chegar. Os últimos 72 jogos do Guarani, incluindo Série C, essas 2 primeiras partidas, Paulistão 2025 e 2024 e a última Série B e os últimos 8 jogos de 2023. Ou seja, últimos 8 jogos de 2023, mais a Série B total, né? De 2024, mais a Série C 2025, mais o Paulistão 2024-2025. Esses são os números, torcedor. Prestem atenção, esses são os números, hein? 72 jogos, 13 vitórias, 20 empates e 39 derrotas. Em quase 2 anos e meio. 39 derrotas, você ganhou 13 vezes, Lucas de Souza. É muita coisa, hein? Campeonato Paulista. Retrospecto ruim fora Campeonato de casa, Paulista, quantos jogos nós ganhamos? Fora de casa? Não, quantos jogos nós ganhamos no fora de casa? 3. 3 jogos. 3 jogos. No Campeonato Brasileiro, que caímos, ganhamos 10 jogos. Meu Deus do céu. De 38 rodadas. É um retrospecto horroroso, muito ruim. Falando em retrospecto do Guarani contra o Caxias, pelo menos, é favorável ao time do Guarani, né, Albert? São 10 jogos em toda a história entre Guarani e Caxias. O Guarani venceu 7. São 2 empates e 1 derrota. A única derrota aconteceu em 2013, no dia 28 de julho, aliás, é 31 de agosto, perdão, pelo Campeonato Brasileiro da Série C de 2013, o Guarani foi derrotado em casa por 1-0. O último confronto aconteceu também na Série C de 2015,
Uma vitória por 5-3 no Brinco de Ouro da Princesa no último dia 27 de setembro de 2015. Que esse placar se repita hoje, Albertinho. Não, pode ser de 6-0. Não dá nada não. E eu lembro, não tem VAR, viu, galera? Não tem VAR, hein? Falando em VAR, hein? O esporte. Meu Deus, rapaz, esse tal de VAR aí tá dando o que falar. Esse negócio, já falando pra vocês, esquece esse negócio de VAR, de traçar linhazinha. Ó, pra você ter uma ideia, você que é um jovem ou meia idade, liga seu videogame agora, até o videogame traça a linha melhor que esses caras, meu irmão. Pode ter certeza. A linha lá, acontece impedimento, já traça a linha e já tá impedindo. Se bem que tem gente que já foi roubada aí, acabou fazendo um gol e a linha do próprio videogame marcou errado. Mas é de Isso já aconteceu comigo. Eu também, mas é de 1 em 100. Aí você pode comparar até... Agora, cara, onde tem ser humano, pode certeza tem E outra coisa, já parou pra pensar? Até agora não houve polêmica na Série C. Inclusive a regra nova dos 8 segundos do goleiro com a bola na mão favoreceu o time do Caxias. Né? Se eu não tô enganado, a vitória do Caxias na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C contra o Ipiranga, se não tô enganado. Foi direto? Não escanteio, mas era escanteio, né? Não, o goleiro ficou com a bola na mão. Isso. E aí, na sequência da jogada de escanteio, saiu o gol do Caxias. Na estreia do Caxias no Campeonato Brasileiro da Série C, inclusive. Né? Então, na Série C, que não tem VAR, não tem nenhuma dessas espalhafatorias aí, né, o campeonato tá correndo bem. Enfim. Imagina qual é o nome do. Imagina o Daron com aquele bração. Meu Deus do céu. Assim, ó. Vai cair fora do braço, vai voar tudo ali. Pegar no cara do jogador. 19h mais 5. Eu convido você a deixar seu like, deixar seu comentário, participe conosco aí do nosso pré-jogo. Vamos para mais uma rápida pausa. Na volta a gente já fica em definitivo. Temos convidado. O técnico do Guarani falou aqui pros canais Futebol Interior e você confere o que o novo técnico do Guarani disse. Pelo menos por enquanto, o novo técnico do Guarani falou. Após mais um rápido break aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Flor de Lótus. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Lucas de Souza. Estamos de volta em definitiva, agora só paramos depois do final do primeiro tempo, hein? E temos convidados aqui no nosso pré-jogo especial. Albert Cavalcante, apresente aí o nosso convidado, que é o novo velho treinador do Guarani, Marcelo Cordeiro, aquele mesmo, ex-lateral esquerdo, né? Jogou no Internacional, passagens aí por grandes clubes do futebol brasileiro e é o auxiliar fixo da casa que falou aí para a imprensa na última semana. Depois da apresentação de Lucas de Souza, iremos chamar ele. O Lucas de Souza apresentou, então só vou chamar ele. Vamos chamar o nosso interino. Ele, que é Esperança Bugrina. Esperança Bugrina, quem sabe, né? Toda a sorte do mundo pra você, Marcelo Cordeiro. Vamos ouvir ele. Cordeiro, como é que você se sente em assumir essa responsabilidade mais uma vez de assumir como técnico, assumir o comando técnico do Guarani? É a terceira vez que você está assumindo, já está à vontade na função, como é que está sendo para você? Primeiro dizer que nunca é confortável, porque normalmente quando o auxiliar da casa assume porque as coisas não aconteceram da maneira que deveriam, né, mas eu não fujo da responsabilidade, né, já estava inserido no trabalho do Maurício, né, conheço bem os atletas, já conheço bem o clube, a história do clube, é importante ter esse conhecimento, né, mas além disso toda a troca, né, gera uma motivação maior, de repente para alguns atletas que vinham sendo menos utilizados, então espero poder corresponder mais uma vez, né, agradeço a confiança no meu trabalho e que o final, né, dê tudo certo, o Guarani possa conseguir, né, êxito, principalmente nessa partida de segunda-feira, que é a partida mais importante para a gente, que é o próximo jogo, né, e eu espero poder retribuir toda a confiança, fazendo um grande trabalho junto com toda a comissão técnica, com os atletas, para que a gente possa voltar de Caxias do Sul com um grande resultado. Conta para nós um pouco sobre como foi essa semana, como é que os atletas receberam a sua chegada como técnico interino, como é que foi o trabalho durante a semana? O trabalho primeiro é de motivar os atletas, né, de resgatar a confiança deles. A gente vem de 2 derrotas, um início de competição que não é aquilo que a gente esperava, mas está sendo uma semana de muito trabalho, de muita exigência principalmente, né, tanto física como técnica, para que a gente possa dar a resposta o mais rápido possível, né, que a gente possa tirar o Guarani dessa situação. Né, então, acredito que todos estão bem motivados, né, fazendo o seu melhor e o resultado vai vir naturalmente com o trabalho sendo realizado, né, nesses dias que antecedem ainda, para que a gente possa fazer um grande jogo em Caxias do Sul, né, com bastante intensidade, motivação, para que na segunda-feira a gente possa, né, resgatar essa confiança, né, e voltar com uma grande vitória. E tem alguma prioridade para essa semana? O que você priorizou nesses treinamentos, na preparação para enfrentar o Caxias? Primeiro, muita conversa com os atletas, resgate da confiança, simplificar. Acho que nessas horas, quanto mais simples você for nas informações, facilita para o atleta. Né? Claro que não dá para a gente mudar tudo daquilo que o Maurício vinha fazendo, até porque muita coisa boa vinha sendo feita. Né? Infelizmente, os resultados não vieram nesse brasileiro, mas no Campeonato Paulista foram bons jogos, foram bons resultados, principalmente dentro do Brinco de Ouro. Então tentar fazer com que os atletas resgatem essa confiança e possam fazer o seu melhor. É tentar extrair o melhor de cada atleta nesse momento, simplificando, né, principalmente as informações, deixando o jogo mais claro possível para que eles possam entender e desempenhar da melhor maneira possível. Para fechar agora, o que você está esperando desse jogo de segunda-feira? O que esperar do Caxias? Vocês já estão estudando durante a semana o adversário, preparando o elenco do Guarani. O que você está esperando desse jogo? Um jogo muito difícil, né? Caxias do Sul é uma cidade que tem uma maneira própria, o time tem uma maneira própria de jogar, né? Temperatura mais baixa,
né? Um time que tem bastante exigência física, teve a troca de comando também, o Júnior Rocha, né, que trabalhou aqui no Guarani também, eu fui auxiliar dele assim que eu cheguei no clube, então a gente sabe muito bem a maneira que ele gosta de trabalhar, a maneira que ele gosta de armar a equipe. Talvez não tenha tanto tempo também de fazer grandes modificações, mas a gente espera um jogo muito difícil, de muito embate, muito duelo, e a gente espera que possa o Guarani sair vitorioso desse duelo, né? Treinadores estreando na competição, né? Cada um procurando fazer o seu melhor, mas eu tenho certeza que a torcida do Guarani pode aguardar um time muito aguerrido dentro de campo, com muita inspiração, para que a gente possa, né, dar essa alegria que o torcedor tanto espera. Falou o técnico Marcelo Cordeiro, ele que foi revelado nas categorias de base do Vasco em 2001 e aí passou por Rio Claro, Bragantino, Democrata de Sete Lagoas, Vila Rio, Botafogo de Ribeirão Preto, pelo próprio Caxias, Atlético Sorocaba, Vitória, Internacional, Botafogo, Portuguesa, ele que estava naquele time da Barcelusa, treinado pelo Jorginho. Lembra da Barcelusa, Albert Cavalcante? Boa. Jogava muito bem aquele time da Barcelusa. Sport Metropolitano de Santa Catarina, São Bento, RB Brasil, Vila Nova, encerrou a carreira no São Bento após 4 temporadas defendendo o Bentão e hoje é auxiliar técnico efetivo aí do Guarani. Ele começou inclusive sua carreira como treinador, né, na parte técnica, na parte da comissão técnica do futebol no próprio São Bento de Sorocaba. Albert Cavalcante, em cima do que o Marcelo Cordeiro disse, né? Dá pra perceber que ele tá bem otimista, obviamente, ele não vai dizer que não está contente com esse desafio que ele terá de assumir o Guarani, pelo menos nesse jogo e talvez no próximo também contra o Botafogo da Paraíba, que você acompanha também aqui nos canais de Futebol Interior, mas o discurso do Marcelo Cordeiro é bastante otimista e ele diz que entende também como é que o Júnior Rocha vai trabalhar aí o time do Caxias, já vista que eles trabalharam juntos aí durante um período curto na Série B do ano passado. E até mesmo, né, com a chegada do técnico Marcelo, o interino, tá? Marcelo Cordeiro, obrigado, Bolacha, ficou sensacional agora. Do técnico Marcelo Cordeiro, alguns nomes, né, voltam a aparecer, figurar aí entre, né, os bancários, até mesmo entre os titulares. Um deles é até mesmo o Giva, né? O Giva que sumiu, o Giovani. Miguel também, que fazia um tempo que não aparecia, exatamente. Né? Então são jogadores que durante a pré-temporada foram aí, né, chegaram, tiveram suas oportunidades, até mesmo apresentaram algo, né? E depois ali foi esquecido pelo técnico Maurício Souza. Pode ser também um dos motivos em que o técnico Maurício Souza possa ter ido embora, né? Caído, na verdade, por conta do que nós batíamos muito nessa tecla aqui, o Lucas de Souza, né, depois da partida contra o Brusque, que o técnico Loser tinha essa mesma convicção, né? Nós jogamos com 3, com 4, esse ponto acabou, e não era muito volátil, né, para mudanças, né? E agora aí, né, com o técnico agora Marcelo Cordeiro, a primeira mudança para mim de impacto já foi o Fred e o Andrei no lugar dele, né, camisa número 1. O presidente, na semana passada, havia dito que teria a estreia do Andrei, como se o Fred não fosse um goleiro de confiança. Eu acho que o Fred é dos problemas, o menor, né? Porém, entretanto, eu acredito que o Andrei, pelo jeito que o Andrei saiu, né? E chegou no Guarani, acredito que ele seja o titular nessa Série C. JP Galvão. Sem sombra de dúvidas, na lateral direita, o nome corretíssimo. Eu acompanhei alguns jogos do JP Galvão na última temporada pela Inter de Limeira, um lateral muito seguro. Sim. Teve pouco tempo para mostrar serviço até o momento na Série C, mas ele é melhor que o Lucas Justen. Sim, na minha visão, o Justen teve bons momentos no Paulista desse ano, né? Apesar de demonstrar alguma insegurança, né? Talvez pela pouca idade que tem, mas é diferente o perfil do JP Galvão, um jogador que chega para de fato, né, assumir a titularidade na posição do Guarani. Exatamente, até mesmo aí nós estamos também, né, na frente o Pablo, né? O Pablo Baianinho, né? Um dos poucos que dá pra gente dar uma relevada nas críticas, porque corre uma barbaridade o jogo inteiro. E o João Vitor, né? O João Vitor que está no banco de reservas, que eu esperava de verdade, Lucas de Souza, tomara que ele engrene, né? Mas depois que o Guarani, né, acabou fazendo a compra dos seus direitos federativos, nós estamos vendo ele muito no banco de reservas, entrando no decorrer da partida. Pode ser por questão física? Não sei, não acredito. Pode ser por questão até mesmo, né, opção do treinador? Beleza, mas o João Vitor é um jogador que ele precisa ser lapidado, é um jogador novo, mas é um ativo do clube e nos piores momentos que o Guarani precisa de um jogador mais agudo, nós temos o camisa número 18. E lembrando também, batendo nessa tecla também, o Luiz Miguel. Vamos ficar de olho nesses jogadores.
se terá, né, algumas mudanças, né, se terá não só mudanças nominais, mas também mudança de postura. E só lembrando que o Guarani, né, também Principalmente de postura, não, postura. né, O Guarani precisa de postura. Postura, ser uma equipe posturada. Imaginem só, o Guarani tivesse vencido em casa e tivesse empatado fora. Não estou dizendo que o Guarani também é o supra-sumo, não estou dizendo que vai ser o time do Xabi Alonso lá, que ficou não sei quanto tempo sem vencer. Imbatível, né? É, imbatível. Não estou dizendo isso. Dentro desse contexto que você está trazendo, Albert, era muito possível o Guarani ter vencido o Maringá. Ah, poxa. Né? Jogando em casa, saiu na frente, acabou dominado depois. E, poxa, contra o Brusque, todo respeito ao Brusque, mas o Brusque fez o gol no Guarani, nada mais. E aí que tá... pouco de bola que o Guarani demonstrou nesses 2 jogos, demonstrou condição de vencer os 2 primeiros jogos que fez. Ah, mas aí que tá, né? O nosso treinador foi frouxo, né? Esse é o problema. Nosso treinador, né? O antigo treinador, ele foi frouxo, né? Até mesmo nas suas declarações, né? Pois é. Né? Na sua atitude, nas suas declarações. Algumas escolhas também, como o Anderson Leite, como 10, e realmente, hoje o Isaac vai receber mais uma oportunidade. Isaac, entra com... né? Vontade de jogar, mas contra o Brusque ele foi bem. Foi. Ele foi bem. Ele foi um bom articulador. Juntou ele e o Bilu ali, estavam fazendo o forofofó. No forfé. Agora o problema é que você começa a olhar pra trás, né, meu parceiro? Se o lateral direito ele desce e não volta. O lateral direito mochileiro. Né? Quando desce, quando volta com a mochila cheia. Volta com né? 3 quilos nas 3 costas. 3 quilos nas costas, né? Bola que não chega, volante que não sabe sair tacando. Hoje Natan e Caio Melo, que foi talvez a melhor dupla de volantes do Guarani no Paulista, apesar do Sarara também ter tido alguns bons momentos, né? Na minha visão, Albert, talvez o miolo de zaga do Guarani acertando, um investimento válido para o Guarani seja na fase ofensiva, né? Seja na parte da frente aí que realmente precisa demonstrar um pouquinho mais. O Denis Júnior ainda não conseguiu marcar, o Samuel também precisa se provar, apesar da boa fase, né, do bom momento que viveu no Vitória, mas talvez seja o setor ofensivo o setor mais carente do time do Guarani nesse momento da temporada. Assim, e quando até mesmo o Samuel foi bem no Vitória, né, ele teve uma passagem no Japão, né, no Japão e depois voltou, né, e ele voltou de lesão, né, então toda essa demora, ele está disputando a Série C, até mesmo o Campeonato Paulista foi nós conseguimos ouvir o técnico. Conseguimos ou não, Bolacha? Deixa eu dar uma... Vamos lá, vamos ouvir o Marcelo Cordeiro. Mas o grupo está consciente daquilo que eles necessitam fazer no jogo de hoje para que a gente possa realmente estrear no campeonato. Porque as 2 primeiras rodadas nós não tivemos os resultados que a gente gostaria. Então hoje tem que ser diferente, até porque a gente precisa dessa reação, a gente precisa jogar de uma maneira diferente, a gente precisa ser mais agressivo, a gente precisa ser mais competente e a gente espera que hoje a gente consiga colocar tudo isso em campo. Tá aí o Marcelo Cordeiro, interino, né? Precisa ser, né? Precisa. Só de falar aí que a culpa não vai ser do gramado, já para mim já tá ótimo, né, Lucas de Souza? Já assumir a responsa, né? Assumir a responsa, né? Bater na mesa, vocês estão me entendendo aí. Vocês que estão aí na Flor de Lótus, né, acompanhando a gente, vocês estão entendendo, né? Chegar e bater a mão na mesa lá e falar, gente, tá errado. Ou se não, erramos. Não foi a culpa do gramado, da luz, do microfone. Erramos. Somos responsáveis do desastre. Não, sempre a culpa é de alguém. Pelo menos aí, ó, já tem um ponto, Marcelo. O Guarani já entra vencendo, né? Pela postura do seu técnico interino, Marcelo Cordeiro. É isso, e recadinho rápido para você que também gosta de acompanhar o que de melhor acontece no futebol do interior aqui de São Paulo. Hoje a equipe do futebol interior está ao vivo lá no Hotel Vitória, Albert, para a festa de premiação dos melhores do Campeonato Paulista da Série A4. Paulista este vencido, né, pelo time da União Barbarense diante do Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí e União Barbarense são os times que irão para a Série A3 na próxima temporada. Então a seleção, a festa, né, dos melhores do Campeonato Paulista da Série A4 acontecendo também neste momento lá no belíssimo Hotel Vitória. E se você quiser acompanhar, vai lá no canal Paulistão. Elcio Paiola, Arthur Eugênio Matias, toda a galera do futebol interior, Pedro Lino também em peso lá no canal Paulistão, Alberti. Aproveitar lá, hein? Mas tem jogo do Bugrão, né? Exatamente, a 2 e a 3 nós fizemos, né? E agora a 4 era pra estar lá.
Toda sorte no mundo aos nossos amigos aí. Boa festa, né? Sendo que nós sabemos que nós vamos trabalhar e depois nos divertir, que a comida é uma delícia. Mas, dito isso, vamos lá, bola e texto, Lucas de Souza. É isso! 19 horas mais 23 minutos, as equipes já no gramado do Estádio Centenário. E eu pergunto a você, Albert Cavalcante, o Guarani está definido? Escalado. E o Caxias escalado? Definido. Então, nesse exato momento, bora conhecer as feras do espetáculo. Vamos para a ficha técnica completa de Guarani, Caxias e Guarani, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ficha técnica do jogo. Vamos lá, Guarani! É hoje, hein? É hoje! O Guarani que está duas partidas no Campeonato Brasileiro da Série C sem vencer hoje, hein? Acabou! Hoje não tem desculpa de gramado. Hoje não tem desculpa de treinador. Hoje não tem desculpa de chuteira torta ou rasgada. É hoje! Guarani é hoje! Hoje o Guarani estreia oficialmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Guarani do técnico Marcelo Cordeiro, interino, vem definido, escalado com Andrei, o goleiro, camisa número 1. JP Galvão, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão, Rafael Capitão, o 3 e Lucas Rafael, o 4. Na lateral esquerda, o Emerson, camisa número 6. Os homens no meio campo do Bugrão, Natan 5, Caio Melo 8 e o cérebro pensante, ele, Isaac, o Mandrake, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Pablo Baianinho 7, Rafael Bilho 11 e o Samuel, toda sorte do mundo pra você, Samuel, camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Isaac, Pablo, Rafael Bilu e Samuel. Caso o técnico Marcelo Cordeiro queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fred, Lucas Jansen, Léo Coutro, Caio Christian, Vinícius Iude, Giovani, que o chamado Giva, João Vitor, Luiz Miguel, Cristiano e Lucas Macedo. Guarani, 19º colocado no Campeonato Brasileiro da Série C. É hoje, Guarani. Bora vencer a primeira. 2 jogos, 2 derrotas. Tem apenas 2 gols marcados, 4 gols sofridos. Na última rodada perdeu para o Brusque pelo placar de 1-0 jogando fora de casa. Futebol interior. E o Caxias, do técnico Júnior Rocha. Toda sorte do mundo pra você, técnico Júnior Rocha, mas não nessa partida, da próxima. Vem definido e escalado assim. Thiago Coelho, goleiro, camisa número 1, lateral direita, é ele, Thiago Enes, o 2. A dupla de zaga do Caxias, Lucas Cunha, o 4, Alan, 33. Na lateral esquerda, Marcelo Nunes é o 6. Os homens do meio campo do Caxias, Vini Guedes, 23, Pedro Cuiabá, o 27. E o cérebro pensante é capitão Thomas Bastos, o camisa número 10. Na frente, Iago, 11, Douglas Esquilo, 16. E Willen Mota, o camisa número 29. Repeteco do Caxias, Thiago Coelho, Thiago Enes, Lucas Cunha, Alan, Marcelo Nunes, Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Thomas Bastos, Iago, Douglas Esquilo e Willen Mota. Caso o técnico Júnior Rocha queira mexer na equipe, tem no banco de reservas Vitor Golas, Alisson, Gabriel Lima, Ronei, Wender, Kelvin, Calisson, Ian Rolim, Matuan, Douglas, Eli Edson e Richard Lucas de Souza. Caxias, 11º colocado no Campeonato Brasileiro da Série C. Uma vitória e também uma derrota. Nenhum gol de saldo. Caxias, que venceu na primeira rodada Ipiranga por 1-0, perdeu para o time do Itabaiano jogando fora de casa, por Confiança, aliás, na última rodada pelo placar de 2-1. Tenta aí sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Ocupa nesse momento a 11ª rodada, na 11ª colocação. Arbitragem. O trio vem do Paraná. Quem apita a partida de hoje é o senhor Kleber Ariel Gonçalves Silva, com seus auxiliares, o número 1, Sérgio Henrique Monteiro Gomes e Diego Fortunado. Do Rio Grande do Sul vem ele, o 4º árbitro, Rodrigo Brand da Silva Lucas de Souza. Ficha técnica do jogo.
É isso, ficha técnica completa, as duas equipes no gramado do Estádio Centenário. O time do Caxias com seu uniforme número 1, a camisa grenal, calção branco, meião grená. O Guarani hoje vem de branco com calção verde, meião branco. Expectativa lá em cima. E o torcedor participa com a gente aqui no chat do canal Futebol Interior no YouTube. Você ligadinho também na rádio Flor de Lótus. Abraçando aqui o Marcelino Fernandes, dizendo aqui hoje é ganhar ou ganhar. Olha lá, meu amigo Lucas de Souza, cortou o cabelo. É, rapaz, fiquei um pouquinho mais elegante. O Marcelino dizendo aqui, ó, na minha opinião, o Marcelo Cordeiro devia ficar pelo menos até o fim do campeonato. Depender de hoje para contratar, por contratar, fica com ele. Tem sentido o que diz aí o Marcelino, né? Contratar por contratar não é bom negócio. As duas equipes já perfiladas no gramado do Estádio Centenário. Guarani ocupando o lado direito do seu computador, do seu smartphone e da sua Smart TV. O time do Caxias do lado esquerdo da sua Smart TV, do seu smartphone e do seu computador. O time do Caxias dá a saída de bola neste primeiro tempo. O árbitro da partida colocado no centro do gramado ali para autorizar o início do jogo, o senhor Kleber Ariel Gonçalves Silva do Paraná. Ele que será auxiliado aí pelo Sérgio Henrique Monteiro Gomes e pelo Diego Fortunato, né? Todo o trio de arbitragem principal do Paraná. O quarto árbitro é gaúcho, Rodrigo Miranda da Silva. Lembrando que não há VAR nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, é o complemento da terceira rodada. E o torcedor do Guarani naquela expectativa, será que hoje vai? Será que hoje o Guarani vai fazer a sua terá a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C? Perdeu para o time do Maringá na estreia, com gol contra no último lance do jogo. Perdeu para o time do Brusque na última rodada. O Maurício Souza foi demitido. Vem aí o Marcelo Cordeiro e toda a sorte do mundo para você, Marcelo. Trila, o apito, árbitro apita. Kleber Ariel Gonçalves Silva, tá rolando, tá valendo, começou no Estádio Centenário. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos curtir a primeira etapa de Caxias e Guarani, Guarani e Caxias. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Desejamos a você uma ótima noite de futebol aqui nos canais Futebol Interior. Trabalho de bola do time do Caxias pela meia direita, tentou o domínio por ali, o Iago acabou perdendo a posse de bola, lateral de graça para o Guarani no campo de ataque. Balança esqueleto, volta a jogada, Emerson na quarta zaga para o lance, Lucas Rafael. Da esquerda para a direita, ele vira o jogo da quarta zaga para a zaga central com o capitão Rafael. Rafael rebobina a fita, recomeça a jogada com o goleiro Andrei, também fazendo sua estreia hoje na equipe do Guarani. Trabalho de bola do time do Bugrão no campo de defesa, lançamento do Andrei, bola no campo, no comando de ataque, tira a defesa do Caxias. A bola voltou pelo meio, toca de primeiro Isaac, a bola bate, rebate e volta do time do Bugrão. Pela meia direita, Rafael Bilu recebeu, dominou, rodopiou, vai pra cima da marcação, encosta JP Galvão pra receber. Bola pro camisa número 2, JP Galvão tentou a devolução no fundo do campo com o Rafael Bilu, passe errado, passe interceptado. Aparece Pedro Cuiabá, faz ali o corte e volta a jogada na quarta zaga com Alan, de novo com Pedro Cuiabá, outra vez com o quarto zagueiro da equipe do Caxias, que manda a bola pra frente de qualquer jeito. A bola sobe, desce cá pela meia esquerda, tentou ali o domínio, Douglas Esquilo, acabou derrubado. A arbitragem mandou o jogo seguir, posse de bola pro time do Guarani. Série C, meu amigo, é Série C. Rapaz. O negócio é de entrever, o nego ficar olhando pro juiz, erguer os braços. É Série C, meu amigo. Cada enxadada é 5 minhocas. Exatamente, não é qualquer faltinha que a arbitragem marca, não. Desce a ladeira, vem de novo o programa de ataque, 1 minuto e meio deste primeiro tempo, por enquanto só o Guarani toca na bola. Domina a jogada pela meia direita, o zagueiro e capitão Rafael, daí pra JP Galvão. Na tabelinha com o Rafael Bilu, recebe de volta o ex-jogador da Inter de Limeira. Domina, rebobina a fita, entrega na metade do campo com o Natan. Vai embora o camisa número 5 da equipe do Guarani. Da direita pra esquerda, ele alarga o campo, acelera o passe, entrega a jogada com o Emerson. Se da esquerda vem pelo meio, deixou pra trás a marcação de Iago. Entrega outra vez pelo meio com o Natan. Virada de jogo da esquerda pra direita, que bolão. Rafael Bilu do jeito que ele gosta. Pra cima do Marcelo Nunes pela canhota. Ainda Rafael Bilu dominou, botou na frente, vai pro chão. Por baixo a marcação de Marcelo Nunes chega. Tava pertinho dele também o Douglas Esquilo. Marcação dupla em cima do Bilu. Lateral pro Guarani, que vem pro campo de ataque em busca do primeiro gol, Albertinho. Se tivesse VAR ia ser falta pra nós, né? Então não posso reclamar, né? Mas o Bilu, pelo lado direito, deu a famosa pedalada, né? E o camisa número 6, o Marcelo Nunes, deu o famoso Antônio Nunes. Deu uma lapada, mas a bola saiu pela linha lateral. O Guarani com a bola no campo de ataque. E vem Bugrão, recuperação de bola de Natan. Volta o lance com Emerson da esquerda para a direita. Tenta fazer a jogada no pé de ferro. Ganhou da marcação e vai embora. Driblou o primeiro, segundo, fez fila. Tira a defesa do Caxias. Rebote e volta, cai pelo meio. Domina a parada ali o William Mota. Abriu na ponta esquerda para Douglas Esquilo. Tem espaço, camisa 16. Vem o time gaúcho. Douglas Esquilo avançou no gramado, carregou no terreno. Sai da esquerda, vem pelo meio, pertinho da grande área. Volta o lance com Pedro Cuiabá. Na canhota para Marcelo Nunes. Atenção, vem levantamento no meio da cozinha. Sobe, tira a defesa do Guarani. Tira Lucas Rafael. Ela sobe e desce, cai pelo meio. Samuel, a parada aí pra Isaac Mandrake de letra. Beleza de bola. Na canhota pra Pablo Baianinho. Domina o camisa 7, passou ali o Emerson. Baianinho preferiu prender e entregou pra Isaac Mandrake. 2 toques na bola do camisa 10, a João Emerson. Fica marcado, fica ali sem opção de jogar à frente. Ele rebobina a fita, volta jogando no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Trabalho de bola do time do Guarani lá pela direita para a jogada JP Galvão. Domina, recebe, rebobina a fita, recolou a rota, volta no campo de defesa.
Vem pro campo de ataque o time do Guarani, domina a jogada Emerson, dominou, recebeu, volta o lance na quarta zaga, vai trocando passe de novo o time do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. E compre pelo aplicativo. Tem a tentativa de ataque do Guarani, lançamento no comando, quem sabe agora Samuel dominou perna esquerda, mal, Samuel, ele dominou com condição, saiu na cara do goleiro Thiago Coelho, quase deu pro Guarani, Albertinho. Aí eu falo, né, o tempo de bola, né, enfim, né, falta para o jogador profissional. Ele fez a leitura certa, né, ali por trás da zaga, pelo lado, né, esquerdo, né, do campo de ataque. Porém, entretanto, ele dominou com a perna direita e quando ele foi bater com a perna esquerda pro gol, e o goleiro, né, o Thiago Coelho estava saindo em cima dele, mano, ele bateu na orelha da bola, mandou a bola pela linha de fundo. Se for ver, foi um lance vídeo cacetado, Lucas de Souza. Como é importante o jogador de futebol estar, né, ali tendo, né, todos os movimentos soltos, senão acaba acontecendo isso. A jogada foi boa. A jogada foi boa. Mas a intenção, mas a execução... O inferno tem um monte de negro também. Mas tudo bem, vamos lá, bola e texto. Vem Caxias, domina a jogada pela esquerda, Alain. O quarto zagueiro da equipe gaúcha entrega na metade do campo com Vini Guedes. Rebobina a fita, volta com Alain. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Caxias pela meia esquerda para a jogada do William Mota. Recebe fora da grande área, deixou na ponta canhota com o Marcelo Nunes. Rebobina a fita, entrega para Douglas Esquilo. Carrega na contramão, camisa 16, volta a jogada na altura da intermediária com o zagueiro Alain. Outra vez na esquerda com o Marcelo Nunes, daí com o Douglas Esquilo. Sai da esquerda, vem pelo meio, vem o time gaúcho pro campo de ataque. Bola aberta aqui pela meia direita, Thomas Bastos, o capitão. Rebobina, toca de primeira com o Lucas Cunha. Abriu na direita para Thiago Enes. No corredor, Cunhago na fita de corpo, escapou da marcação do primeiro. Tira por baixo a defesa do Bugre, vai bem no lance. Lucas Rafael, a bola vai embora, lateral para o time do Caxias, Albertinho. Na verdade foi o Natan, fez a função de volante, né? Ali quando o lateral esquerdo ali acaba sofrendo, lateral direito, o volante tem que estar lá vem os homens. Vem os homens, levantamento do Thiago Enes no lateral, bola fechada dentro da área, tira a defesa do Guarani, tá esperto o Lucas Rafael, manda fora, lateral para o time de Caxias do Sul, lateral para o time do Caxias, lateral já cobrado, Thiago Enes, linha de fundo, cruzamento, a bola vem alta, cresce na trave, Andrei, firme, seguro, faz a defesa, ninguém tasca, ninguém vê, a bola é do goleiro do Guarani, Albertinho. 5 minutos do primeiro tempo, a primeira defesa do goleiro Andrei, com a camisa do Guarani. Seja bem-vindo, Andrei. Toda sorte no mundo pra você, tomara que você vire o nosso Andrei Neneca nessa Série C, Lucas Souza. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Desce a ladeira, vem Bugrão, programa de ataque. Bola virada da esquerda pra direita, JP Calvão domina, volta a jogada com Isaac Mandraca atrás do círculo central. Domina, recebe o camisa número 10 do Bugrão, passa metade do campo, entregou pra Rafael Bilu. Vai embora o camisa número 11 na velocidade. Um pra lá, dois pra cá, bota na frente, invade ali a zona de ataque do time do Bugre. Recebeu ainda Bilu, tentou a jogada pessoal, tentou voltar no corredor, a bola toca na marcação de Douglas Esquilo, vai embora. Lateral para o time do Guarani pela direita, vem para a cobrança JP Galvão. Momentos iniciais de jogo no Estádio Centenário em Caxias do Sul, 6 minutos e meio da primeira etapa, por enquanto 0 Caxias, 0 Guarani. Mas o Bugrão tá em cima, lateral para o Bugrão pela direita, JP Galvão na bola, faz o lançamento, recebe a jogada Samuel, dominou, protegeu a camisa 9 e voltou com Isaac, dominou, trouxe por dentro, perna direita, levantamento de 3 dedos, buscando o Pablo Baianinha, a bola vai fora. Era o Natan ali pela meia direita, tentou o lançamento pra dentro da grande área de 3 dedos, cheio de marca. Mais uma boa chegada do Guarani aí, Albertinho. O Guarani vai chegando pelo lado direito, mais uma jogada boa do Guarani pelo lado direito. JP Galvão, hein? Está sendo o desafogo do Guarani, assim com o Pilu e também com ele, o camisa número 10, Isaac. 7 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai sendo o senhor da partida, por incrível que pareça, Lucas Souza. E eu vou destacar aqui uma certa dificuldade da geradora das imagens em escalar o time do Caxias, inclusive eles adentraram ali a transmissão sem confirmar as escalações. Sério, impressionante, sim. hein? Não, mas aqui, meu amigo... Aqui Meu Deus do céu. Sério, raiz, e vem Caxias, bola lá pro lado esquerdo, o Douglas Esquilo avançou no gramado, carregando o terreno, tentou mais um corte, consegue a fita, mas faz falta. Falta em cima de Natan, jogou parado, falta marcada. O tal do Esquilo deu um pescotapa ali no camisa número 5 do Guarani. Jogou parado, é falta pro Bugrão no campo de defesa, Albertinho. E pra você perceber, para os nossos torcedores, né, nossa grande audiência perceber, né, pra você ver como o Natan está esperto, né. Toda vez em que os laterais descem, né? Agora foi o JP Galvão, na jogada anterior foi o Emerson. Sempre tá o Natan ali para poder aparar a jogada ali, para quando o lateral ele vir, né? Quando ele voltar para o campo de defesa, já tem o volante já postado.
que esse volante é o camisa número 5, o Natan. O Natan vai ficar com a língua de fora, hein? Ele que é um menino novo, mas ele está fazendo ali, ele está fazendo o que o Lucas gosta de falar, né? Box to box. Ele ataca e defende. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 8 minutos, quase 9 da primeira etapa, placar de 0, Caxias 0 para o Guarani. Douglas Esquilo para a equipe de Caxias, entrega a jogada no comando com William Mota. Deixa de lado a jogada ali com o Vini Guedes, foi derrubado. A arbitragem manda o jogo seguir, a bola volta espirrada. É do time do Guarani no campo de defesa, 9 minutos da primeira etapa. 0 Caxias 0 para a equipe do Guarani. Abraçando aqui o Shotoku Maccabi, grande Shotoku em Nagoya, no Japão, acompanhando a transmissão. Boa noite, Lucas, boa noite, Albert. Boa noite. Ele diz aqui, Lucas, por onde é que você andava? Tava com saudade. Tô sempre por aqui, Shotoku. Desde o começo do ano estamos juntos novamente aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo Borges, lá em Chapecó, acompanhando aqui a transmissão também. Albert Cavalcante, Lucas de Souza, sempre aqui prestigiando a melhor equipe. Bom jogo, um abraço. Grande Obrigado. Marcelo Borges. Você ligado, conectado, valeu demais pelo carinho da audiência, pela honra da sua presença. Quase 10 minutos da primeira etapa. É o Guarani estreando o treinador, colocando aí o Marcelo Cordeiro no lugar do Maurício Souza, pelo menos interinamente. O time do Caxias também de treinador novo, vindo com o ex-Guarani, Júnior Rocha. Dessa lateral vem o time do Bugrão pro campo de ataque, domina na quarta zaga, Lucas Rafael, daí para Rafael. Domina o capitão da equipe bugrina. De perna direita, o levantamento, a bola vem alta, cai direto lá pro goleiro da equipe do Caxias, lançamento forte demais, só protegeu, rapaz, só protegeu o Thiago Coelho, mas estava pertinho dele o Rafael Bilu, viu, Albert? Vai, Thiago Coelho, essa jogada aí, né, o goleirão saiu de dentro da grande área e ele quis ali proteger, chegando perto da linha de fundo, Rafael Bilu apertou o passo e quase ele conseguiu um escanteio, tem que ficar esperto, quer dizer, continue assim, Caxias, deixa o Guarani fazer os 3 pontos, depois na conversa. Na marca dos 10 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Flor de Lótus. Campeonato Brasileiro Série C, terceira rodada, Estádio Centenário em Caxias do Sul, um pouco do espetáculo por enquanto, 0 Caxias, 0 para o Guarani, placar vivo Futebol Interior informando, também pela Série C, terceira rodada no Estádio Jonas Duarte, 0 para Nápoles, 0 também para o Floresta. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Albert Cavalcante, 10 minutos da primeira etapa, quase 11 o jogo, por enquanto 0-0. 0-0, o Guarani com a maior posse de bola, é verdade. A equipe do Caxias respeitando muito a equipe do Guarani. E a mudança de postura, né, do Guarani Futebol Clube. Como é que... nós sabemos, né, normalmente quando tem troca de treinadores, né, dá um oxigenado, isso é verdade. Mas ali nós estamos vendo alguns jogadores pontuais, o Natan mesmo não fez essas 2 primeiras, né? A primeira partida contra o Maringá, meu Deus do céu, horrível. Né? E o Guarani parece que hoje nós temos um time. Pedi um time, me deram uma seleção. Essa é a visão que nós temos. Tá competindo pelo menos, exatamente, né? Tá se entregando na marcação. Parece que o Caxias tá jogando, o Guarani tá jogando o brinco de ouro da princesa. Olha o time do Caxias pela direita, escapada do Iago, engata a primeira, segunda, terceira marcha, tentou ali a vantagem pra cima do Emerson, levou no fundo do campo, cruzamento, bola meia altura, tira Lucas Rafael. Mete a cabeça na bola, quarto zagueiro da equipe do Bugre, manda pela linha de fundo, é escanteio para a equipe de Caxias do Sul, Berti. 11 minutos para 12 minutos do primeiro tempo, o primeiro escanteio da partida vai para eles, hein? Para a equipe do Caxias pelo lado direito. Escanteio, Lucas de Souza, quem sabe não seja agora. Escanteio para a equipe do Caxias, tensão na defesa do Guarani, sinal de alerta ligado na defesa do Bugre, todo mundo na boca do gol, vem para a cobrança o camisa número 10 da equipe do Caxias, o Tomás Bastos. Tomás Bastos vem para a cobrança do escanteio, momento de expectativa, sinal de alerta ligado na defesa bugrina, vamos tirar essa, o Rafael se vira aí, Lucas Rafael, escanteio para o Caxias, jogada ensaiada, bola entrega para Iago dentro da área, devolveu com o Tomás Bastos, de letra no fundo do campo, cruzamento do Thiago Enes, bola perigosa no meio da área, dominou, recebeu o William Mota, volta a jogada na altura do círculo central, perde a chance do ataque, perde a chance do arremate do time do Caxias, desce de novo, vem lá pelo lado da esquerda para a jogada, Pedro Cuiabá, levantou na boca da boticha, segunda trave, sai do gol, Andrei! Firme, seguro, faz a defesa, a área do goleiro Albert Cavalcante. Assim que eu gosto, né? Goleiro fica plantado debaixo das 3 traves, não dá, né? E o Andrei ali vai pra cima mesmo, né? E toda a sorte do mundo pra ele, mas vou falar pra você, esse escanteio, né, do Caxias cobrado,
Se o Iago não atrapalha, meu amigo, seria o gol do Caxias, hein? Ia ficar numa boa condição e Lemota pra chutar, hein? Exatamente, ainda bem que houve ali, atrapalhou, lá veio o Guarani. Em Guarani, Rafael Belu, volta a jogada com o Natan, domina, recebe, espera a jogada, prefere voltar o lance na altura do círculo central com o Lucas Rafael, o quarto zagueiro do Bugre, alarga o campo, acelera o passe, entrega com o Emerson, passe em profundidade por baixo, buscando em saque, tira a defesa do Caxias, rebote e volta do time de Caxias do Sul, domina a jogada lá pela meia esquerda, Pedro Cuiabá, entrega de lado o passe com Marcelo Nunes, vai embora o time de Caxias, Marcelo Nunes engata a primeira, segunda marcha, passe em profundidade para Douglas Esquilo, dentro da grande área, chegou na bola, perigo, levantamento, bola fechada, passa por toda a extensão da área, vai fora. Vai pela linha de lado lateral para o Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lateral para o Guarani, pelo lado esquerdo do campo de defesa. Lembrando, você que quer acompanhar a festa dos melhores da Série A4 do Campeonato Paulista, tá rolando a cerimônia, né, com o patrocínio aí do Futebol Interior, do Sindicato dos Atletas de São Paulo, também da Federação Paulista de Futebol no Canal Paulistão. Elcio Paiola, Arthur Eugênio Matias, toda a galera do Futebol Interior também lá no Hotel Vitória, com os melhores do Campeonato Paulista A4. Na última semana, este que vos fala, Albert Cavalcante, esteve lá na festa da 2 e também da 3, a festa da 4, como a 4 terminou um pouco depois, a festa da 4 acontecendo, somente a festa da 4. Uma bela cerimônia lá no Hotel Vitória, aqui mesmo em Campinas. Dessa ladeira vem Guarani pro campo de ataque, domina a jogada Lucas Rafael. Da esquerda para a direita, ele entrega o passe para Rafael. Aí o capitão do Bugre abre na direita para JP Galvão. Domina, recebe, erga a cabeça, faz o lançamento longo, a bola sobe, desce aqui no corredor, tira a defesa do Caxias, afasta de qualquer maneira. Alan manda a bola pela linha de lado lateral para o Guarani, pelo lado direito, campo de ataque. Quase 15 minutos da primeira etapa, 0 Caxias, 0 Guarani. É o Guarani tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Perdeu para o Maringá na estreia, perdeu na última rodada também para a equipe do Brusque. Saída de bola errada do Guarani. Agradece o presidente Lemota, carregou no gramado, invade a área, perna esquerda, bateu pro gol, defendeu Andrei! Defendeu Andrei, salva a pátria do Guarani, mas que besteira do Lucas Rafael, quase o William Mota manda pro fundo do gol aí, Albertinho. Vamos ser sinceros, né, Lucas de Souza, foi o Rafael que fez a caca, né? Ele estava no meio campo, estava com a bola dominada, ele tentou dar um toquinho e foi muito devagar. E ali apareceu camisa número 29, né? O William Mota. Ele veio no contra-ataque, veio levando. E ali o Rafael só correu por correr. Ele bateu firme, bateu forte, mas ali o goleirão Andrei fez a defesa, tentou evitar a saída. Não conseguiu, escanteio pelo lado esquerdo. Quase o Caxias abre o marcador. Vem pra cobrança lá pela esquerda, de novo ele, o capitão do time, Tomás Bastos. Todo mundo na boca do gol, momento de expectativa, momento de alerta na defesa do Bugre. Vem levantamento na trave, desvio de cabeça do Lucas Cunha pra fora! Pra fora do gol, Lucas Cunha, que chance teve o Caxias. Talvez a segunda melhor, porque a primeira foi esse chute de Mota que gerou esse escanteio. De novo a desatenção da defesa do Bugre na bola aérea. Lucas Cunha subiu livre de marcação na segunda trave, Albertinho. E o detalhe, quem estava em cima dele somente olhando a bola. Ele, o Emerson, que na última partida tomamos o gol do Brusque com a mesma jogada. Só que lá estava agora ele e também o Natan. Ele tentando segurar jogador e o Emerson cravado no gramado. Quase, ó, foi por pouco, hein? O Lucas Cunha ali não fez o gol, ia ser o gol igualzinho que aconteceu contra o Brusque, Lucas Souza. Placar de 0-0, Caxias e Guarani. Dessa ladeira vem Caxias para o campo de ataque. Iago entregou no comando ali com Tomás Bastos, brigou para tentar ficar com a sobra. Recuperação de bola do Bugre, vai bem Lucas Rafael. Entrega pela minha esquerda com o Natan, que rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada até o goleiro Andrei. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Dessa ladeira vem Guarani, programa de ataque da direita para a esquerda da zaga central para a quarta zaga de Rafael para Lucas Rafael. Ele entrega na metade do campo, bola com o Natan de primeira, volta com o Lucas Rafael, vai trocando passes, roda a bola, vai trocando figurinhas o time do Guarani no campo de defesa. Lucas Rafael domina, entrega lá pela direita com o Rafael, domina o capitão Bugrino, entrega de lado para JP Galvão, tenta o passe pelo meio, achou o Caio Melo de primeira, tentou a jogada com o Rafael Elu, tira a defesa do Caxias, ela sobe, desce, quer intermediária, campo de ataque, chega para tocar de cabeça o Rafael, manda a bola pela linha de lado, lateral para o Caxias, posse de bola para o time gaúcho, Alberti. Só um detalhe, né, o Guarani era o senhor da partida, né, a partir do momento que o técnico do Caxias, Júnior Rocha, pediu para a equipe subir as linhas, o Guarani não consegue sair socando defesa. E quando a bola está nos pés dos seus jogadores, acontece isso, eles não conseguem sair, estão todos pressionados. Mais um escanteio para a equipe do Caxias, o terceiro da partida, o segundo pelo lado esquerdo. O Guarani vai mostrando os velhos erros.
O Guarani tem que usar o seu camisa número 10. O Guarani tem que parar de querer toda hora alargar o campo e jogar mais pelo meio, Lucas de Souza. Escanteio pro Caxias, vem pra bola, Tomás Bastos, é o capitão da equipe gaúcha. O camisa 10, levantamento na trave, desvio de cabeça, ela fica pererecando dentro da grande área. Tira, Isaac! Afasta de qualquer maneira o Mandrake, de novo essa bola aérea, dessa vez na primeira trave. Quase o Caxias chega lá, Albertinho. E eu falo pra você, hein, Tomás Bastos bate certinho, bate forte. Canhotinho, bom de bola, Tomás Bastos. Ele colocou no primeiro, ele colocou na segunda trave, agora colocou na primeira trave. Ali a zaga do Guarani vai se virando como pode. 0-0 Lucas de Souza, mas agora o Caxias é melhor. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Até a bola pro time do Guarani, campo de defesa para a jogada Lucas Rafael. Da esquerda para a direita, ele vira o jogo na zaga central para Rafael. Domina o capitão da equipe do Bugre. Pensa, pisa, olha o Filo Pentem, erga a cabeça, devolve a jogada na quarta zaga para Lucas Rafael. Vai trocando passes, roda a bola o time do Guarani no campo de defesa. Bola pelo meio, Pablo Baianinho. Domina, recebe, limpa a marcação de 2. Entrega por dentro para Caio Melo. De primeira com Natan. Volta a jogada com Rafael. Domina, recebe na zaga central. Vai trabalhando o time do Guarani. Tenta achar espaço. A equipe do Caxias marcando em bloco médio-baixo, dificultando aí o ataque do Bugre. O Bugre tem espaço até a metade do campo. Chegou na metade do campo. O time do Caxias já marca um pouco mais forte. Bola da direita para a esquerda. Ainda com a dupla de zaga para a jogada Lucas Rafael. Rebobina a fita, recalcula a rota. Volta a jogada até o goleiro André. Vai trabalhando a jogada do time do Guarani em busca de espaço. Aí o André dá um balão para frente. Lá sobe e desce. Rafa Belu tenta o toque de cabeça. No corredor não tem ninguém de branco e verde. Só o pessoal de Grená e branco. Recupera a posse de bola do time do Caxias no campo de defesa. Para a jogada Thiago Coelho, arqueiro da equipe de Caxias do Sul. Caxias que perdeu na última rodada, mandou embora o técnico Luizinho Vieira, trouxe o Júnior Rocha também estreando o treinador do time do Caxias. Lançamento lá do goleiro Thiago Coelho, a bola sobe, desce, cai no peito do Lucas Rafael. Domina para Bonito, bota a gorduchinha no gramado, chama a pelota de meu amor e vai embora. Entrega mais à frente, vem buscar jogo o Caio Melo. Os meio-campistas do time do Guarani tendo que vir buscar o jogo para tentar achar a jogada. Na marca dos 20 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo é o placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Brasileiro da Série C em destaque para você aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Flor de Lótus. Por enquanto 0 para o Caxias, 0 também para o Guarani. Série C do Campeonato Brasileiro segue também Anápolis 0, Floresta também 0. E daqui a pouquinho pelo Brasileirão Feminino, Série A1 tem Grenal, Grêmio Internacional, lá no estádio do Vale em Novo Hamburgo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Vem Bugrão, Rafael Bilu dominou, recebeu, costurou pela direita, limpou 2, abriu na ponta esquerda para Emerson, quem sabe agora, recebeu a camisa número 6 da equipe do Guarani, bota na frente, leva no fundo do campo, ganhou da marcação do Iago, vem cruzamento, a bola forte demais, faz o arco, vai direto pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Caxias. Chegou o Guarani pela esquerda, bateu mal na bola o Emerson, tiro de meta para o Caxias, Álvaro de Cavalcante, 21 minutos da primeira etapa e o jogo por enquanto ninguém é de ninguém no Centenário. Pois é, né, 21 minutos do primeiro tempo, o Guarani começou melhor, teve mais posse de bola ali, conseguiu ali chegar com mais facilidade no campo de ataque. A partir dos 11 minutos, a equipe do Caxias ali, né, o técnico Júnior Rocha acabou adiantando as suas linhas e acabou ali, né, encurralando a equipe do Guarani, que sofreu, né, com jogadas aéreas, mas, né, graças a Deus, o goleiro Andrei, né, vem fazendo uma boa partida, por incrível que pareça. Aprendi na minha vida que você não pode elogiar goleiro e nem juiz antes de terminar a partida. Mas, por enquanto, aos 21 minutos do primeiro tempo, a equipe, né, a equipe do goleiro Andrei vai se saindo melhor, né? E a equipe do Caxias é uma equipe perigosa e vamos ficar de olho nesse camisa número 10, Tomás Bastos, pessoal. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 0 para o Guarani, 0 também para o Caxias, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C pela Série B, segue 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, 0 também para o Goiás. Você acompanha tudo que de melhor acontece do Brasil e no mundo do futebol, lá no placar ao vivo do Futebol Interior. Olha o Caxias, pela direita, o passe de cabeça do Tomás Bastos, buscando o Iago no fundo do campo, atenção, invadiu a área, vem cruzamento por baixo, ela toca na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para o Caxias, descida mais uma vez pela direita, outra vez com o Iago. Tiro de canto em favor da equipe Caxias do Sul, Albertinho. 4 escanteios, segundo pelo lado direito e todos para a equipe do Caxias.
O Guarani vai, né? Vai deixando a equipe do Caxias crescer. Vem ele na bola, Thomas Basso, o capitão, pelo lado direito. Vem de novo o canhotinho, camisa número 10. Vem de perna canhota, levantamento de perna esquerda lá na segunda trave. Passa direto por todo mundo, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Albert, a impressão que fica, né? Chegamos aí na segunda metade deste primeiro tempo. Quando o Guarani consegue trabalhar essa jogada, consegue conectar o Isaac, a coisa ela flui, né? Mas quando essa bola tá no campo de defesa e os zagueiros despacham ela pra frente sem passar no meio campo, o Guarani fica sobrecarregado, porque ela bate e volta devido à marcação-pressão do time do Caxias. E normalmente, né, quando a bola é estourada, né, você vai pegar os defensores todos de costa, né, de frente. Olha lá, vem o Guarani. Vem Guarani, Rafael Bilu, recebe bom, passe de Pablo Aninho, deixou no corredor com o JP Galvão, recebe de volta Rafael Bilu, domina, recebe, sai da direita, vem pelo meio, encara a marcação de Douglas Esquilo, vai levando, carregando, protegendo no peito na raça, fica com a bola, soltou no comando com Samuel, recebe, faz o pivô, acaba derrubado, falta nele! Aê. Falta em cima do Samuel, jogo parado, falta marcada, é falta perigosa em favor do Guarani, Albertinho. 23 minutos do primeiro tempo, é a segunda vez que o Samuel toca na bola. A primeira ele deu aquela pichotada. E agora ele fez que ele sabe fazer melhor, né? A bola em profundidade de frente, né? Ali na meia-lua, ele colocou o corpão dele todo, né? O 13-13. O corpanzil. O corpanzil e acabou ali recebendo a carga por trás, ali falta, né? Falta foi puxado. Falta para o Guarani, falta frontal e é isso, como o Lucas de Souza estava dizendo, nós estamos batendo essa tecla. O Guarani precisa trabalhar mais a bola no meio campo, não adianta só buscar os seus pontas, né, porque jogada, né, ali o meio campo, ali no círculo central é onde tudo se cria. E Caio Melo pega a bola, coloca embaixo dos seus braços e quem sabe agora pode ser o segundo gol do Guarani. Caio Melo. Com a camisa do Guarani. Caio Melo, que marcou na estreia contra o Maringá, bate bem na bola o garotinho, quem sabe? Quem sabe, torcedor do Guarani, não seja essa falta. A chave que vai abrir a porta da esperança para a primeira vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Emerson 25 minutos. Tá ali colocado também o Emerson para cobrança. Caio Melo que já marcou o gol de falta neste Campeonato Brasileiro da Série C. Tá lá o Caio Melo, tá o Emerson também, uma falta frontal. Natan. É o Natan, o Emerson e o Caio Melo, né? Uma mini conferência para cobrança dessa falta. Nunca chutou uma bola pro gol. Aí o Bilu, Rafael Bilu tá chegando. Rafael Bilu também. Mas vai sair, da bola vai ser o Caio Melo. Provavelmente Caio Melo. Foi assim que o time do Guarani fez o primeiro gol contra o Maringá. O Emerson também estava perto da bola. Autoriza a arbitragem de Kleber Ariel Gonçalves. Vem pra bola Caio Melo na perna direita. Vem no capricho, mandou pro gol, ela passa por cima, vai fora. Bateu bem no capricho, Caio Melo, ela passou por cima, meia esquerda do goleirão Thiago Coelho. Tiro de meta para a equipe do Caxias, Albertinho. Bateu bem com a perna direita, tentou o ângulo, né, esquerdo do goleirão Thiago Coelho. Porém, entretanto, ela subiu um pouquinho, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Caxias, 26 minutos do primeiro tempo. Caxias 0, Guarani também 0. O Robson Vitoriano com a gente lá em Leme, o Roberto César também. O DL Santos perguntando se o Albert já tomou remedinho. E vem Bugrão, Rafael Bilu dominou, recebeu só 3 contra 2, limpou a marcação, vai pintar o golaço. Rafael Bilu bateu em cima da zaga, vai sobrando Isaac. Sai do gol, Thiago Coelho. Salva a pátria do Caxias. Recuperação boa do Guarani, que insiste no campo de ataque. A tentativa do Natan, a saída de bola do goleiro do Caxias. Ela se perde, vai pela linha de fundo, mas quase deu pro Bugrão. O Rafael Bilu podia ter tocado no Isaac, que passava livre no meio da área, Albertinho. O Rafael Bilu conseguiu, né? Ali aquela jogada levando aos trancos e barrancos. Aí o Isaac não sabia, né? Dentro da grande área, não sabia se ele ia atrás da bola, né? Ou se não, se ele corria para o meio. Nisso, o Rafael Bilu deu um drible sem querer e acabou ali. Não sabia se ele acabava dominando ou chutando. E no fim ali o goleirão Thiago Coelho levou sorte, tirou o que seria o primeiro gol do Guarani na partida. O Guarani tá melhor, hein, Lucas de Souza? E vem de novo bola pelo meio, Isaac Mandrake pra cima deles, Isaac. Na habilidade, na ousadia, na alegria, deixou pra Pablo Baianinho. Dominou, botou na frente, invadiu a grande área, limpou a perna direita, prendeu, devolveu pra Isaac, quem sabe agora. Tentou dominar, a bola ficou curta, ele consegue proteger, voltou com o Caio Melo. De primeira na esquerda com Emerson, posição legal, ele de fundo, cruzamento, segunda trave, espalma, Thiago Coelho. Rebote, voltou, JP Galvão de fora, explodiu em cima da marcação. Rebote, volta do
do Guarani na metade do campo. A arbitragem da falta do Rafael em cima do William Mota. Guarani vai pra pressão. Guarani vai pra cima do Caxias. Quase chegou. Dessa vez com o Emerson, cruzou bem. Melhor ainda o Thiago Coelho, arqueiro do Caxias, Albertinho. O cruzamento do Emerson ali buscando o Samuel, que entrava na diagonal pelo lado esquerdo. Porém, entretanto, ali o goleirão fez a defesa, acabou tirando a bola dali. Mas só uma observação, Lucas de Souza, conectaram camisa número 10. Aprenderam que o camisa número 10 é o cérebro do time. Conectaram o Isaac e depois de conectaram o Isaac, o Guarani começa a criar chances, Lucas de Souza. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Caxias para o campo de ataque, virada da esquerda para a direita, mal. Da direita para a esquerda, aliás, o Thiago Enes tentou conectar com o Marcelo Nunes, passe forte demais, lateral de graça para o time do Guarani, que recomeça a jogada de JV Galvão com o Rafael. De Rafael para Lucas, Rafael domina o quarto zagueiro da equipe do Bugre, entrega na metade do campo com o Natan, domina o camisa número 5, encara a marcação de William Malta, volta na quarta zaga, entrega com o Lucas Rafael, vai trocando passes, roda a bola o time do Guarani no campo de defesa, troca figurinhas, o Bugre no seu sistema de defesa, bola com o Lucas Rafael pelo meio, acha o passe com Caio Melo, domina o camisa 8, faz a proteção, ganha a marcação do Iago, domina atrás por dentro, leva pro meio, afunila o jogo, busca alguém para jogar, é obrigado a voltar no campo de defesa, pede pra galera do Guarani se movimentar pelo meio para poder achar o passe em profundidade. Domina Rafael, de Rafael para Lucas Rafael. Recebe o quarto zagueiro da equipe do Bugre e vai levando, carregando pro grid e entrega com Caio Melo. Pelo meio com Isaac, o Mandrake com espaço, vai embora, camisa 10 do Bugrão. Pela esquerda com o Pabaninho, dominou, soltou no fundo do campo com o Emerson. Quem sabe agora o cruzamento vem rasteiro. Tira a defesa do Caxias, afasta Vini Guedes. Mas o jogo estava parado, sobe o pano do Diego Fortunato, marcado impedimento no ataque do Bugre aí, Albertinho. Agora ali pelo lado esquerdo, mais uma vez ali o mapa da mira do Guarani, além do lado direito, agora está sendo o lado esquerdo. Porém, entretanto, que pena, o Emerson estava impedido. 29 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Caxias também 0. Quase que o Natan conseguiu recuperar na primeira, mas na segunda foi. No peito, na raça, dá um carrinho na bola, intercepta o passe, devolve a jogada para o time do Guarani. Guarani melhor no jogo, vem de novo. Natan, lançamento para Pablo Baianinho, bola forte demais, sendo o gol, Thiago Coelho. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro da equipe do Caxias. Repõe a bola em jogo, a bola sobe e desce aqui no comando de ataque. Toca de cabeça do Rafael, deu sorte o time do Caxias, ela cai na esquerda com Douglas Esquilo. Domina, recebe, encara a marcação de JP Galvão, traz por dentro, pé direito, vem o chute, a bola carimba, a marcação vai nas mãos do Grande Andrei. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro do Guarani. Chegou de novo o time do Caxias depois de um bom tempo, Albertinho. Vai chegando, né, o Caxias devagarzinho, agora aprendeu, né. Ali começou, né, várias vezes ali o Caxias pelo lado direito, pelo lado esquerdo, assustou bem. A partir dos 22 minutos, o Guarani ali conectou o seu meio campo com o Isaac e o Mandrake, e ali começou a ter as melhores oportunidades. Até mesmo o JP Galvão de um lado direito, até mesmo o Emerson pelo lado esquerdo, começaram a descer mais e dando mais opções para a equipe do Guarani. Agora vamos bater na mesma tecla, né? O Guarani precisa ter o famoso capricho. Na frente do gol, meu amigo, mira na cara do goleirão e enfia o bicão e traz os 3 pontos para Campinas. E vem Bogrão pela meia esquerda com Isaac, o Mandrake soltou com o Pabaninho, sai a tabela, saiu 2, tira a defesa do Caxias. Rebote cai pela meia esquerda para a jogada Lucas Rafael na marca dos 30, quase 31 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais de Futebol Interior, também na Rádio Flor de Lótus. Campeonato Brasileiro Série C 2025, por enquanto, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Caxias. Campeonato Brasileiro da Série B segue, por enquanto, no estádio Arena Nicknet em Ribeirão Preto, 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, 0 para a equipe do Goiás. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Desceu o Guarani pela direita, Rafael Bilu, cruzamento, a bola toca na zaga, sobe, desce, cai para Samuel, tocou de cabeça, vai pintar o gol do Isaac, afasta, tira a defesa do Caxias. Tira Thiago Enes, escanteio pro Bugrão. Tá madurando o gol do Guarani, Alberti. Quase, hein? O Rafael Bilu na bola pelo lado esquerdo. Vem levantamento do Samuel, a bola sobe, desce, cai na pequena área. Pegou, largou o goleiro, fica com ela, Thiago Coelho. Vai lá o arqueiro do Caxias, o Guarani vai chegando, vai espremendo o Caxias no seu campo de defesa, quase deu pro Bugrão, Albertinho, a arbitragem deu falta em cima do goleiro do Caxias. Vamos lá, né, primeiramente ali o Rafael Bilu, né, no cruzamento pelo lado direito, a bola explodiu na zaga, e quando todos acharam que ia sair, ali o Samuel cabeceou para trás, e ali vinha o Isaac, prontinho para cabecear para o fundo do gol sem goleiro, e ali apareceu o lateral direito, Thiago Enes, e fez a defesa. Após o escanteio, não teve jeito, né? Falta, carga em cima do goleirão Thiago Coelho. 32 minutos do primeiro tempo em Caxias, Guarani 0, Caxias 0.
E vem pro campo de ataque a equipe do Caxias lá pela ponta esquerda. Jogada na pós-cobrança de falta rápida. Domina Douglas Esquilo. Tentou passe pelo meio. Buscando o Tomás Bastos. Tira a defesa do Guarani. E tome contra-golpe do Bugrão. Vai levando Isaac Mandrake. Carregou pelo meio. Tentou passe por dentro buscando o Pablo Baianinha. A bola toca na marcação do Vini Guedes. Vai embora. Lateral para o time do Guarani pelo lado esquerdo do campo de ataque. Balança o esqueleto Emerson. Volta na altura do círculo central. Entrega com Caio Melo. Rebobina a fita. Recalcula a rota. Volta com Lucas Rafael da esquerda para a direita. Ele acha o passe com Rafael atrás do círculo central. Abre bola pela direita com JP Galvão. Dominou, recebeu, fez o break e volta. Jogada até Rafael. Atrás da metade do campo. Domina, recebe o zagueiro e capitão da equipe do Guarani. Vira da direita para a esquerda. Entrega de novo com Lucas Rafael. Vai embora o time do Guarani. Tá melhor no jogo. O Bugrão já merecia pelo menos um golzinho. Vem Lucas Rafael. Avança no gramado. Carrega no terreno. Passa a metade do campo. Cruza a fronteira. Mas volta o lance de novo com o seu companheiro de zaga Rafael. Domina, recebe, vai trocando passes. Roda a bola no campo de defesa do time do Guarani. Vai trocando figurinhas em busca de espaço. A equipe do Bugre. Canais Futebol Interior. Rádio Flor de Lótus. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Guarani da esquerda para a direita. Emerson domina funil o jogo, entregou com o Natan. Acelera o passo na ponta esquerda com Isaac. Não tem o domínio na bola. Camisa número 10. Tira a defesa do Caxias. Afasta Lucas Cunha. Rebote e volta. Bola de graça para a equipe do Guarani. Domina na quarta zaga. O Lucas Rafael. Da esquerda para a direita. Ele alarga o campo. Acelera o passe. Entrega com JP Galvão. Vem com paciência. Vem na base da troca de passe do Bugrão. JP Galvão pelo meio com Samuel. Fez o pivô. Entregou com o Baianinho. Limpou a marcação. Para a esquerda. Vem o chute. Passa a esquerda do gol. Vai fora. Jogada maravilhosa no ataque do Bugrão. Passe no Samuel, fez o pivô, abriu o corpo por ali, fez a proteção, entregou com o Pablo Baianinho, que limpou pelo meio, mandou um sapato do meio da avenida de perna esquerda. A bola tinha endereço, Alberti. Deu sorte o Thiago Coelho, porque nem se ele tivesse 4 mãos pegava. Ah, pelo detalhe, né? O Guarani não faz um golaço, né? Ali o Samuel fazendo o que sabe fazer melhor, né? Fez ali, né, o pivô e pelo lado direito, entrando pela diagonal, o Pablo, o Baianinho, ele bateu de pé na esquerda, a bola passou lambendo a trave do Thiago Coelho, que até pulou, mas nada poderia fazer, hein? Guarani vai aumentando, vai pilhando oportunidades. Lucas de Souza segue em Caxias, Guarani 0. Caxias também 0. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lembrando que a galera do futebol interior tá na festa de premiação dos melhores atletas da Série A4. Com um oferecimento aí do Sindicato dos Atletas, também do futebol interior e da Federação Paulista de Futebol lá no Hotel Vitória, a premiação dos melhores da Série A4. E claro, você vai acompanhar tudo que de melhor acontece nessa festa, que acontece nesse momento. Ao mesmo tempo de Guarani e Caxias, você vai acompanhar nas redes sociais do futebol interior. Vem Bugrão, pela meia esquerda com Isaac Mandrake, vai embora, camisa 10, entrega de lado com Emerson, domina, recebe a esquerda do Bugre, deixou com o Pablo Baianinho, tentou toque de chaleirinha, tentou um topa de efeito, buscando a metade do campo, buscando ali por dentro, acabou tocando errado, a arbitragem na sequência da falta. Falta marcada, jogo parado, falta no campo de ataque da equipe do Guarani, posse de bola para o time do Caxias, Albertinho. É, o Pablo Baianinho, depois do bate-rebate, a bola sobrou nele, ele acabou ali fazendo a carga em cima do jogador da equipe de Caxias no campo de defesa. 35 minutos do primeiro tempo, Caxias 0, Guarani também 0. Nessa ladeira vem Caxias para o campo de ataque, dominando na quarta zaga, avança no terreno, vai embora, camisa 33, Alain, volta na zaga central com o seu companheiro Lucas Cunha, entrega de lado com o Thiago Enes, da direita para a esquerda, ele vira o jogo de novo na quarta zaga para Alain, domina, recebe o camisa 33 dentro da zona da confusão, dentro da própria grande área, da esquerda para a direita de novo com o Lucas Cunha, recebe o camisa número 4 da equipe de Caxias do Sul, que tenta congelar o jogo, tenta diminuir o ímpeto do Guarani, vai administrando aí esse resultado 0-0, Caxias teve alguma chance também, mas no geral o Guarani melhor no primeiro tempo, domina, recebe lá pela esquerda, Marcelo Nunes, sai da canhota, vem por dentro, volta outra vez na quarta zaga com Alain, vai trabalhando a jogada do time do Caxias no seu campo de defesa, bola aqui pelo lado esquerdo, vem buscar jogo Tomás Bastos, tenta o lançamento logo buscando, William Mota no comando, tira a defesa do Guarani, rebote volta pelo meio, Caio Melo, tabelinha curta com o Natan, rebobina a fita, recomeça a jogada até Lucas Rafael, volta a jogada até o goleiro Andrei, domina dentro da grande área, o goleiro da equipe do Bugre, fazendo a sua estreia, o goleiro Andrei hoje no lugar do Fred Conte. Ele deixa na esquerda com o Lucas Rafael na metade do campo com o camisa 5, Natan, de Natan para Caio Melo, vai embora o time do Guarani, Caio Melo avança no gramado, carrega no terreno, vai embora o camisa 8 da equipe do Bugre, passa metade do campo, cruza a fronteira com coragem, cruza ali, incrível do gramado, volta a jogada na zaga central com Rafael, abre bola pela direita com JP Galvão, recebe o ex-jogador dentro de Limeira, traz por dentro, rebobina a fita, volta outra vez a jogada, volta de novo até o goleiro Andrei, Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas
notificações. YouTube Futebol Interior. Dessa ladeira vem Bogrão pro campo de ataque, domina pela meia direita o capitão Rafael. Avança no terreno, carrega no gramado, perna direita na bola, ele com a cabeça, descola o lançamento, logo buscando Samuel. Uma bola passa, vai direto nas mãos do arqueiro da equipe do Caxias. 37 da primeira etapa, 0 para o Caxias, 0 para o Guarani, Alberti. O Guarani, do senhor da partida, né? O Guarani até os 11 minutos controlou, depois deu a equipe de Caxias começou a ter suas oportunidades. Depois o Guarani começou a empilhar aí oportunidades, chances, né? A equipe do Caxias, do técnico Júnior Rocha, acabou ali, né? Indo com os seus atacantes, marcando impressão à equipe do Guarani no campo de defesa. E o Guarani mostrou os mesmos defeitos do técnico, né? Pintado, loser, enfim, todos os treinadores, né? A falta de calma. Por incrível que pareça, depois que ali o técnico Marcelo Cordeiro, né? Ali passou as instruções e pediu para a equipe não alargar muito, né? Não trabalhar a bola somente pelas pontas e sim usar o cérebro pensante, o camisa número 10, Isaac. O Guarani conseguiu as melhores oportunidades. Lucas de Souza. E vem de novo lá pelo lado esquerdo, o Pablo acaba desarmado, rebote volta, acaba pela meia direita, o William Mota tenta botar na frente por baixo, Caio Melo. Toca, manda pela linha de lado, lateral para o time do Caxias, lateral cobrado. Devolução do Vini Guedes buscando o Thiago Enes por baixo, a marcação chega, manda a bola pela linha de lado e ficou sentindo o Thiago Enes ali, Alberti. Ali o Paulo Baianinho, né? Eles já estão se pegando desde aquela primeira falta lá no campo de ataque, né? Em que o Pablo Baianinho e o Thiago Enes, né? Vieram numa disputa e o juiz acabou marcando falta do Pablo Baianinho. E na verdade foi só aquele famoso entreveiro. Aí agora numa dividida, né? O Pablo Baianinho ali perto da linha, da linha lateral, né? No campo de defesa. O Pablo Baianinho chutou a bola, é verdade. Mas acabou acertando, né? O Thiago Enes que caiu, rolou. Não temos VAR, meu amigo. Levanta e outra, tá fora do gramado, meu amigo. Rola o jogo, eu não sei também que o Rola Kleber, o melão, né? o Kleber, Ariel, Gonçalves Silva também é um bananão, né? Deixa rolar, meu. Deixa rolar. Vem Caxias pro campo de ataque por baixo, chega o Caio Melo, toca a bola pela linha de lado, de novo lateral para o time do Caxias. 39 minutos da primeira etapa, 0 Caxias, 0 para a equipe do Guarani. Posse de bola para o time do Caxias, a arbitragem deu, foi falta. Ali pela direita, falta do Caio Melo. Não senti nada que fosse falta por ali, mas tem uma falta perigosa do time do Caxias pela direita, a chance de botar essa bola dentro da área aí, Albertinho. Quase 40 minutos do primeiro tempo, o famoso mini escanteio, né, mais centralizado. O que eu tenho medo é camisa número 10, hein, Thomas Bastos, ali com aquela canhotinha ali, bate bem na bola, viu, Lucas? E vem ele para cobrança de parte da esquerda, é uma falta do lado direito, o pé cruzado, sempre um perigo dobrado. Quase 40 minutos da primeira etapa no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, 0 para o Caxias, 0 para o Guarani. Duas equipes que vêm de derrota na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani que inclusive ainda não venceu nenhuma na competição. Vem para a cobrança Thomas Matos, na perna esquerda, camisa número 10, concentrado, o capitão da equipe do Caxias, vem levantamento, ela vem fechada, desvio na primeira trave, bate, rebate, afasta a defesa do Bugre. Rebote e volta, cai na metade do campo, para a jogada por ali, o Alan, camisa 33, de perna direita, despacha, manda pra frente, ela sobe e desce, cai pela meia direita, para a jogada, o William Mota, dominou, carregou na contramão, entregou para Iago, bota na frente, leva no fundo do campo, aí a bola saiu, foi pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Na marca dos 40, quase 41 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você conferindo aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Flor de Lótus, por enquanto, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Centenário, em Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha, o foco do espetáculo, por enquanto 0 para o Caxias, 0 para o Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando. Por enquanto na Série B do Campeonato Brasileiro, 0 para o Botafogo, 0 para o Goiás. Rolando também o Campeonato Brasileiro da Série C. Em Anápolis, no estádio Jonas Duarte, 0 para o Anápolis, 0 também para o Floresta. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. E põe a bola em jogo o time do Guarani, lançamento longo buscando o Isaac lá na ponta direita, tira a defesa da equipe do Caxias, a bola sobe e desce, cai pelo meio, toca de cabeça, a bola vai pela linha de lado, lateral para o time do Caxias. Último toque, segunda arbitragem, foi do jogador do Guarani, lateral para o time gaúcho, já cobrado com pressa pelo Marcelo Nunes, daí para Douglas Esquilo, domina, recebe, sai na contramão, sai da esquerda, vem pelo meio, se livra da marcação do JP Galvão, ainda Esquilo, carrega na contramão, tá marcado, volta, jogada na altura do círculo central, entrega para si para Lucas Cunha, domina, recebe o camisa número 4 da equipe gaúcha, toca de lado com o Thiago Enes, estica no corredor, o passe com Iago, deixa a bola passar no corta-luz, entregou para Thomas Bastos, acaba escorregando o Thomas Bastos, melhor para Caio Melo que despacha, manda para frente, ela sobe e desce, cai pelo meio de novo, Lucas Cunha rebate, a bola sobe e desce, cai no comando de ataque, bate, rebate danado, Vini Guedes tenta ficar com a sobra, acaba derrubado, falta pro Caxias.
Falta em cima do Pedro Cuiabá. O Natan diz que pegou na bola, mas vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo aí, Albertinho. É, uma pegada no Natan ali no tornozelo do jogador da equipe do Caxias. Uma falta perigosa, uma falta frontal. Ele está ali mostrando a bola para o árbitro, mas não adianta, né? O Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Paraná, marcou a falta e ainda amarelou o Natan, volante Natan, que estava indo tão bem, né, nessa partida no primeiro tempo. 42 minutos do primeiro tempo, a falta perigosa para a equipe do Caxias. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Tem falta ao Caxias, é uma falta frontal, a meta do goleiro Andrei. 42, quase 43 minutos da primeira etapa, 0 para o Guarani, 0 para o Caxias. É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Caxias que perdeu na última rodada para a equipe do Confiança, jogando fora de casa. Culminou na demissão aí do técnico Luizinho Vieira. Veio o Júnior Rocha para tentar arrumar o time do Caxias, estreando contra o seu ex-time. Ele que treinou a equipe do Guarani no começo do Campeonato Brasileiro da última temporada. Falta para o time do Caxias. Na cobrança ali o Thomas Bastos. Também pertinho da bola me parece o William Mota. Falta para o time do Caxias. Momento de expectativa, 4 homens na barreira da equipe do Guarani. 43 do primeiro tempo. Falta para a equipe do Caxias. Vem para a cobrança o camisa número 10, o Thomas Bastos. Também pertinho da bola o Thiago Enes. 2 jogadores ali para fazer a cobrança. Thomas Bastos na perna esquerda. Vem na canhota, mandou pro gol. Pegou, largou, Andrei, tem rebote, gaveta! Douglas Esquilo! Gol! É do Caxias! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Flor de Lótus. Douglas Esquilo, camisa número 16 é a dele. Uma infelicidade tremenda do goleiro Andrei. Dizíamos que ele estava bem no jogo, bem seguro, mas na cobrança de falta aí do Thomas Bastos ele foi muito mal. A bola escapuliu da mão dele, tocou no travessão, ficou a feição ali do Douglas Esquilo, que de perna esquerda cutuca a bola lá dentro, põe no fundo no barbante, abre o placar para o time gaúcho. Douglas Esquilo, camisa número 16, enche de emoção e alegria o torcedor do Caxias presente no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do Futebol Interior, também da Rádio Flor de Lótus, 1 para o Caxias, Douglas Esquilo, o nome da fera, o nome da emoção, 0 para o Guarani. Andrei, essa aí passou, Guerreiro vai buscar lá dentro o Albert Cavalcante, numa infelicidade do goleiro do time do Guarani, abre a contagem o Caxias. É, eu e minha boca maldita, né? Não podemos elogiar goleiro, muito menos a arbitragem antes de terminar o jogo, né? E ali o Thomas Bastos, né? Ele bate bem na bola, é verdade. Porém, entretanto, a bola estava nas mãos do goleiro Andrei. Ele acabou se atrapalhando, a bola ainda bateu, né, na trave. E ali tinham 4 jogadores do Caxias de frente ali. E ali apareceu ele, né? Douglas Esquilo só teve o trabalho de colocar a bola no fundo do gol. Um frango, um frangaço do camisa número 1 do Guarani. Eu estava aqui pensando, bom, não é possível esse goleiro ser, né, ter uma qualidade pior que o Fred. Pois bem, seja bem-vindo, Andrei. 1-0 para a equipe do Caxias. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Caxias para o campo de ataque, trabalha jogada pela direita, para o lance, Iago, volta na altura do círculo central com o Vini Guedes, sai da direita, vem pelo meio, camisa 23, tenta o passe na esquerda, tira a defesa do Bugre, rebote e volta aí de Pedro Cunhabá, lá na ponta esquerda ele acha a jogada com o zagueirão Alan, vai embora o quarto zagueiro da equipe de Caxias, aí Alan vai levando no gramado, carregando no terreno, se deixa, leva embora, perna esquerda, levantamento, carimbou o Douglas Esquilo, rapaz, cruzamento forte, o Douglas Esquilo tentou o domínio, foi pro chão, uma pedrada ali do Alan para tentar encontrar alguém dentro da área da equipe do Caxias. Douglas Esquilo não teve o domínio na sequência lateral para o time do Guarani, campo de defesa. 47, quase da primeira etapa. O árbitro prometeu 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Reta final de jogo na primeira etapa. 1 para o Caxias, 0 para o Guarani. Tenta o Guarani o ataque. Bola vem aqui pro lado esquerdo para a jogada do Emerson. Carrega na contramão, fica marcado, volta na quarta zaga, entrega o lance para Lucas Rafael. Vai levando, carregando, entrega na metade do campo com o Natan. No momento que trila o apito o árbitro.
Aponta o centro do gramado, Kleber Ariel Gonçalves Silva do Paraná. Terminado o espetáculo no primeiro tempo. 1 para a equipe do Caxias, 0 para o Guarani. O destaque de Albert Cavalcante. Guarani jogava bem, Albert, é no detalhe, né? Detalhes que muitas das vezes custam uma partida. Uma cobrança de falta, uma falta que já nasceu meio besta no meio de campo ali, uma falta boba feita pelo Natan, cobrança de falta do Tomás Bastos, a falha do goleiro Andrei e o gol do Douglas Esquilo, 1 para o Caxias, 0 para o Guarani, Albert. A tônica do primeiro tempo, né? Jogou como nunca e perdendo como sempre, né? O Guarani que faz um bom primeiro tempo, combateu o bom combate até o finalzinho do primeiro tempo. Quando ali numa falta do Tomás Bastos, ali o goleirão ali, Andrei, foi com a mão mole, né? Ele que... né, que eu depositei, verdade, eu depositei toda a esperança no goleiro. Depositamos, aí. né? E eu acabei fazendo a besteira, né? Mais uma vez, né? Não elogie goleiro e arbitragem antes de terminar a partida. Dito isso, acabamos aí levando um gol aí com a falha do goleiro Andrei. Nós tomamos gol dele, hein? Douglas Esquilo, em Caxias. Meu Deus do céu, no estádio Centenário, entre o técnico Caxias, Júnior Rocha, e o nosso técnico Marcelo Cordeiro, os dois que estão hoje à frente da equipe, né? Um interino e outro estreando, estreia dos dois. Vai vencendo o Júnior Rocha por 1-0, Lucas de Souza. É isso, 1 para o Caxias, 0 para o Guarani, gol marcado por Douglas Esquilo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já para mais informações aqui no nosso intervalo. Oferecimento de pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça no delivery 3744-2121, também no WhatsApp 997883821 ou também no Disque Entregas 3242-3125. Olha que beleza, hein? É isso, intervalo de jogo, a gente volta já aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 2878 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta em intervalo de jogo. Por enquanto, 1 para o Caxias, 0 para a equipe do Guarani. Difícil falar, Albert. Difícil. Depois do primeiro tempo bom do Guarani, né, com chances criadas, uma falta no meio, né, uma falta da intermediária, a falha do André que tava indo bem. Mão de boneca. Meu Deus do céu, rapaz. Os antigos diriam mão de alface. Sai o gol do Caxias e agora é correr atrás do prejuízo de novo, né, Albert? Mão de pau, né, na verdade, né? Correr atrás do prejuízo. O Guarani que começou bem, né? Até os 11 minutos do primeiro tempo. Depois, meu amigo, a equipe do Caxias, do técnico Júnior Rocha, adiantou a sua marcação. Acabou ali, né? Acabando com a saída, né, do Guarani. Guarani que gosta de saída apoiada. Sendo que o Guarani saiu menos a saída apoiada hoje, viu, Lucas de Souza e amigos. O Guarani começava a não tanto rifar a bola, mas sempre buscando ali jogadores ali, os laterais. Nós não víamos ali os pontas lá na frente, os laterais. Mas não, uma jogada, uma construção, né, graduativa. Só que o Guarani ainda bate naqueles mesmos defeitos, né? Obviamente, por isso estamos na Série C, né? Não mudou alguns defeitos, né? Que é querer ali acelerar o jogo na hora que é pra tocar e querer tocar na hora que acelerar. O Guarani apressa a velocidade do Guarani, o Guarani não sabe ajustar ainda, né? Não tem ainda esse ajuste. E quando entrou o Isaac, literalmente, né? Não que o Isaac foi substituído, mas quando ele entrou na partida, os jogadores ali se tocaram que você tem um jogador cerebral, o Isaac, camisa número 10, que não, gente, é jogador de Série B. Querendo ou não, um jogador diferente, né? E quando começou a achar o Samuel, que o Samuel é o seguinte, se você não coloca... Samuel é o típico jogador que você tem que colocar ele em campo, entre aspas, né? Colocar ele ligado sempre, a bola tem que passar nele. Senão o Guarani vai jogar com um a menos, Rafael Costa da vida. Vocês lembram, Rafael Costa fazia gol, mas quando o time do Daniel Paulista não conseguia conectá-lo, meu amigo, já era banco, não serve pra nada. Então Samuel jogando como o 9, né, precisa ser conectado. E quando as melhores oportunidades do Guarani foi assim, ele puxando a marcação, ele puxando ali o contato físico e fazendo o pivô. Mas, né, o Guarani, né, numa jogada do Natan, né, de frente da grande área ali, né, ele foi acabar chutando a bola, acabou pegando o Pedro Cuiabá, acabou levando o cartão amarelo. Uma falta de longa distância, hein? Longa distância, a bola não veio forte, mas também não veio fraco também, né? Essa é a verdade. Porém, entretanto, o goleirão André estava inteiro na bola. O que ele fez, a bola inteiro acabou... E sozinho, né? Ele poderia, se ele poderia ter... Se ele erguesse a mão e mandar a bola para escanteio. Se não tá seguro para fazer um encaixe, manda a bola pra fora. Exatamente. Não se compromete, tá indo bem, saiu bem do gol em 3 oportunidades, fez uma boa defesa num chute ali do William Mota, pouco depois da metade do primeiro tempo. Depois, a partir desse lance, o Guarani melhorou, teve chances, pelo menos um bom volume de jogo, não conseguiu transformar isso em gols, mas... E é o típico lance, né, Albert, que se o time não tá bem, né, mentalmente, se deixar o psicológico se abalar... deita. É complicado, porque o Guarani tomou um gol cedo contra o Brusque, não conseguiu virar o jogo. Aliás, faz tempo que o Guarani não consegue virar uma partida também, né? O Guarani é o seguinte, meu amigo. 1-0 pros caras, já era, esquece. Vamos ver se o Guarani vai ter força de empatar e virar. Eu vou até puxar de cabeça qual foi a última virada do Guarani no campeonato. Porque você tá lembrando alguma virada? Eu lembro num jogo contra o Avaí, se eu não tô enganado, mas isso em 2022, acho que foi a estreia do Douglas Borges, inclusive, no Guarani. Um jogo na ressacada que o Guarani venceu por 2-1 e o Guarani virou aquele jogo. Falando em Douglas Borges, falando em goleiro, viu, Lucas de Souza? Douglas Borges tá no Tombense, né? Entrou na justiça, 252, mais de 200, né, quilos de picanha pedindo, pelos seus serviços prestados.
Bons serviços, bons, né? mas obviamente é uma brincadeira, né? Mas assim, o cara foi contratado, né? Eu trabalhei, eu tenho que receber. Não importa se eu entreguei ou não. Aí vai a culpa de quem trouxe, né? E não fui eu nem você, né, Lucas de Souza? Então, é isso. Guarani devendo uma bala, quando aí o André, né, ele salvou no primeiro lance, né, o camisa número 29 ali, o William Mota, né, numa jogada. Depois, meu amigo, na falta, depois... Aí a paçoca... Aí, como diria um outro, né? A vaca deitou, mas ainda tem todo o segundo tempo. Por enquanto, 1 para o Caxias, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No jogo entre Botafogo e Goiás, Anselmo Ramon, hein? Ex-artilheiro do time do CRB. Você gostaria do Anselmo Ramon no Guarani, Albertinho? Ele passou pelo Guarani, né? Antes dele, né, ele passou no Guarani, fez alguns golzinhos assim, mas agora eu queria. Não teve muito destaque? Ele fazia gol, né? Mas eu preferia ele agora, né? Porque aí ele acabou tá consolidado, né? Agora ele não quer vir, né? Pois é. O Goiás vai vencendo o Botafogo por 1-0. Gol de Anselmo Ramon. Nesse momento, o Goiás é o 5º colocador da Série B com 10 pontos e o Botafogo na zona de rebaixamento. A situação vai ficando complicada lá pro time do Pantera de Ribeirão Preto. Você acompanha os jogos do Botafogo aqui nos canais Futebol Interior com ele, na Rádio W Esportes. Campeonato Brasileiro da Série C, Wilson Rocha lá na Rádio W Esportes, sempre nas transmissões dos jogos do Botafogo, também aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série C, no intervalo, Anápolis 0, Floresta 0. Nesse momento, Albertinho, o Floresta somando 1 ponto, o que significa dizer que o Guarani é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C nesse momento. Pelo amor de Deus, olha aí, estamos vendo o lance aí do Andrei. Nossa, mas que jogada, Andrei, mano. Porra, Andrei, era spawn pra longe, irmão. Pelo amor de Deus. Foi o que eu disse, né? Goleiro quando não tá muito seguro. Se essa bola tá molhada, não sei como é que tá a situação do gramado lá no Centenário. Sei lá, dá um soco pra frente. Faz alguma coisa. Porque falha. Realmente, tem bola que ela vem serpenteando pelo alto, é difícil pra você encaixar, ela acaba não segurando legal, mas uma bola dessa, o goleiro tentou encaixar, ela escapar, bater na trave e sobrar limpa, né? E teve um detalhe também, a galera do Guarani nas redes sociais, a torcida do Bugre nas redes sociais, irritada com a defesa, porque o Douglas Esquilo pega esse rebote meio livre. Aliás, tinham 4 jogadores do Caxias para tentar fazer o gol. Depois desse rebote dado pelo Andrei, meio que falhou também a defesa, uma falta de atenção para evitar que alguém chegasse no rebote, Albertinho. Exatamente, né? Acho que a bola tá tão fácil na mão do goleiro que a turma falou, tá longe, mano, a bola não saiu forte, né? Tá com o goleiro. Só que não. Acabou ali uma falha grotesca ali, meu Deus, hein? A lá Douglas Borges, né? Nós estamos com sofrimento, olha, depois que nós ali, né, criticamos tanto o Kozlinski também gostava de tomar golaço. Gostava. O Kozlinski... Apesar de ser um bom goleiro, né? Mas... O Kozlinski ele é igual o Kozlinski é o goleiro que chama gol. O Volpe. O Volpe, o Everton também do Palmeiras, tem dessas. É um chama-gol do caramba. Aí depois disso, meu Deus, nós tivemos aí o Rafael Martins... Aí também tivemos o Tony, que saiu daqui, né? Daquele jeito. Aquele gol. O último grande goleiro que o Guarani teve, assim, do torcedor olhar e falar, não, esse me traz confiança. Pegorari, talvez? Eu vou falar pra você que é o Paulino, viu? O Jefferson Paulino, que hoje brilha lá no Ituano. O Jefferson Paulino. Depois foi disso, o último grande goleiro que o Guarani teve? O último grande goleiro. Torcedor no chat, concorda? Realmente foi o Jefferson Paulino, eu quero ouvir a sua opinião, hein? Marcelino Fernandes, a galera que tá com a gente aqui no chat, o José Maduro também conosco. Vai lá, Albertinho. Perdemos o acesso em 2021 por conta disso, né? Goiás 2, Guarani 0. Rafael... Um dos gols marcados pelo Elvis, Elvis, né? Exatamente. E o Galhardo, acho que fez um dos gols, foi um desses aí, não sei se foi o Galhardo, sei lá, foi... Acho que foi o Léo Gamalho, não? O Léo Gamalho, né? Exatamente, Léo Gamalho, então, mas ali com 2 falhas, né? No começo do jogo, um chute despretensioso e acabamos aí dançando. E quando ali, antes de entrar ali, os jogadores no aquecimento no gramado, hein? Estranho, hein? Só uma correção, o segundo gol do Goiás naquela ocasião, no dia 22 de novembro de 2021. Brinco de Ouro da Princesa, quase o morri. Nicolas fez o segundo gol do time do Goiás, o famoso Cavani do Cerrado. Aí, quando nós Você quer a escalação daquele jogo, Albertinho? Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Matheus Bidu. Saudade do Thales. Bruno Silva, saudade. Rodrigo Andrade e Regis, Pablo, Júlio César e Lucão. Saudade. Putz, ai meu coração. Técnico Daniel Paulista. E o técnico do Goiás era o Glauber Ramos, né? Que naquela ocasião escalou Tadeu, Diego, Davi Duarte, Reinaldo e Arthur, Felipe Bastos, Miranda,
Caio, Conceição e Elvis, Dadá e Nicolas. Equipes voltando ao programado, pelo jeito sem alterações do time do Guarani, Alberti. Eu acho que só alteração a luva do Andrei, né? Deve estar com a cola ou se não até mesmo com aquele velcro, né? Alguma coisa diferente aqui, pelo amor de Deus, hein? Que frango do nosso goleiro, mas temos todo o segundo tempo aí, quem sabe, né, meu amigo? Um pontinho que nós estamos na última colocação de novo. De novo na última colocação. Meu Deus do céu. Vambora, Guarani. Tem todo o segundo tempo ainda pela frente. O verde é a cor da esperança. A esperança que banha esse manto sagrado da equipe do Guarani. Vambora para a segunda etapa. Guarani jogou bem no primeiro tempo, mas precisa botar a bola dentro do gol. Andrei errou, bola para frente, vambora. Vambora, Guarani, vambora, Isaac, vambora, Samuel, Rafael Bilu, bora entrar no jogo. Vambora para esse segundo tempo, Guarani precisando da vitória. Precisando pontuar no Campeonato Brasileiro da Série C. É tiro curto, depois desse jogo restarão 15 rodadas e o próximo jogo é uma pedreira contra o Botafogo da Paraíba no Brinco de Ouro da Princesa. Após 2 jogos fora de casa, o Guarani retomando aí os jogos no Brinco de Ouro. O árbitro da partida, o senhor Kleber Aniel Gonçalves Silva, colocado ali para o início do segundo tempo. Saída nesta segunda etapa pertencendo ao time do Guarani. Guarani agora do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. O time do Caxias do lado direito da sua Smart TV, do seu smartphone, do seu computador. Tudo pronto, vamos para a segunda etapa de jogo. Guarani com a camisa branca, calção verde, meia branca. O time do Caxias, camisa grená, calção branco, meia grená. Trila, o apito árbitro. Apita Kleber Ariel Gonçalves Silva, tá rolando, tá valendo. Começa o segundo tempo no Estádio Centenário. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos curtir a segunda etapa do que promete ser um jogão de bola. Bola rolando pro segundo tempo e por enquanto 1 para o Caxias. Gol marcado por Douglas Esquilo, 0 para o Guarani. Desejamos a você uma ótima noite de futebol aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Flor de Lótus. Trabalho de bola do time do Guarani, campo de defesa para a jogada. Rafael Domina recebe o camisa número 13 e capitão, entrega pelo meio com o Natan. De pé em pé, o Bugrão daí para Isaac Mandrake no comando. A bola passou pelo Samuel, passa também pelo Pablo. Vai direto nos pés do arqueiro da equipe do Caxias, o Thiago Coelho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Trabalho de bola do time do Caxias, campo de defesa para a jogada. Lucas Cunha, carrega na contramão, fica marcado, rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada até o goleiro Thiago Coelho. Abre pela meia esquerda com o Alan, recebe o camisa 33, encosta para receber Marcelo Nunes, ele prefere o passe à frente, lançamento buscando o autor do gol, Douglas Esquilo. Chega a marcação de JP Galvão, manda pela linha de lado lateral para o time do Caxias. Tem pressa o JP Galvão, coloca a bola na linha lateral, bem pertinho do Marcelo Cordeiro por ali, que vai aplaudindo o sistema de marcação do Guarani, vai aplaudindo o encaixe, o posicionamento dos seus jogadores nesse começo de segundo tempo. Balanço esquerdo, Marcelo Nunes acha no fundo do campo Douglas Esquilo, faz a proteção, tentou ganhar do JP Galvão no peito na raça, vai assistindo, vai levando mesmo caído, vai pro chão, arbitragem manda o jogo seguir, tira a defesa do Guarani, afasta Rafael, ela sobe, desce, cai pelo meio, Samuel tentou domínio, tentou a jogada, Rafael Bilu acabou desarmada, ela fica batendo e rebatendo, não perde, ganha danado, é perna pra tudo que é lado ali pro lado direito do campo de defesa do time do Guarani, acaba indo pro chão, Alan, falta pro time do Caxias. Falta pro time gaúcho, jogo parado, falta marcada. A primeira falta do segundo tempo em favor da equipe de Caxias do Sul, Berti. O primeiro minuto do segundo tempo, ali os jogadores do Caxias vão pro embate, hein? Os jogadores do Guarani também em busca da bola. Jogadores do Caxias ali buscando o contato veio. Falta pelo lado esquerdo, Lucas de Souza. Bola na área, Bugrina. Vai pintar o chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa da equipe do Guarani. Todo mundo na boca do gol, quase 2 minutos deste segundo tempo. Vem pra cobrança, Tomás Massos na perna esquerda, camisa número 10. Vem levantamento, primeira trave, desvio de cabeça, bate, rebate dentro da área, passa por todo mundo. Cai na ponta direita, tenta chegar antes da bola sair. O Thiago Enes, ela se perde, vai pela linha de fundo, só tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa para a jogada, vem embora Rafael, estica na ponta direita, recebe o lance JP Galvão, rebobina a fita, volta a jogada até Rafael, marcado de perto pelo William Mota, consegue fazer o rodopio, volta dentro da grande área até Lucas Rafael, recebe o quarto zagueiro do Bugre, marcado de perto pelo Iago, ele despacha, manda pra frente, ela sobe, desce, rebate de cabeça, Alain, outra vez a bola subindo, descendo, caiu aqui pela meia esquerda com o Marcelo Nunes, de primeira no corredor com o Douglas Esquilo, ajeitou com o William Mota, volta o lance pela meia esquerda com Pedro Cuiabá, de primeira com o Thiago Bastos, sai
vai a triangulação, Iago com Ilemota tentou devolução no Iago, acaba tirando a defesa do Guarani com o Lucas Rafael, rebote de volta de Isaac, consegue a proteção, deixou para trás o Pedro Cuiabá, deixou na ponta esquerda para Emerson, tentou partir em velocidade por baixo, chega Lucas Cunha, manda a bola pela linha de lado lateral para o time do Guarani, mas saída de bola perigosa do Guarani, essa saída apoiada, sempre uma dor de cabeça pro torcedor do Bugre, Albertinho. O Caxias conseguiu o primeiro gol no primeiro tempo, agora no segundo tempo vai apertando a equipe do Guarani, que não consegue passar no meio campo. Quer dizer, quando passa, né, quando passou agora, é bola para trás no Lucas de Souza. Não consegue progredir o time do Guarani nesse começo do segundo tempo, 3 minutinhos de etapa complementar. Vem Guarani pela meia esquerda, Pablo Baianinho dominou, recebeu, deixou para trás a marcação de Tomás Bastos, da esquerda para a direita, o passe do Isaac, no comando para Samuel, abriu na ponta direita para JP Galvão, olhou para dentro da grande área, o camisa número 2, dominou, recebeu, ficou marcado, volta, jogada no corredor direito com o Rafael Bilu, domina, recebe, dois toques na bola, acha Natan, da direita para a esquerda, ele vai fazendo a jogada, funil do jogo, volta na quarta zaga, outra vez, a bola voltando, Lucas Rafael, entrega pelo meio com Caio Melo, vai embora o camisa número 8, pelo meio no comando com Samuel, dominou, recebeu, fez a proteção, de trivela de perna esquerda, abre jogada na ponta para JP Galvão, tocou no corredor, boa bola com Rafael Bilu, dominou, protegeu, carregou na contramão, tá marcado o camisa número 11, fez a jogada individual, limpou, um pra lá, dois pra cá, pra cima da marcação do Iago, chamou a bola curta com o JP Galvão, deixou de lado a jogada com o Natan, Natan de primeira, volta o lance com o Rafael, troca passes, roda a bola, a equipe do Guarani no campo de ataque, vai virando o lado da jogada em busca de espaço, Natan vira o jogo da direita pra esquerda com o Lucas Rafael, à frente do círculo central, vai embora, camisa número 4, entrega de lado com o Emerson, outra vez com o Lucas Rafael, Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Recuperação de bola do Guarani, à frente do círculo central, Natan dá de primeira com JP Galvão, recolhe o lance, entrega a jogada mais atrás com o Rafael, rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada, outra vez com o goleiro André, domina, recebe o arqueiro, camisa 1 da equipe do Guarani, para, pensa, pisa, olha, tá sozinho, entrega de lado a jogada com o Caio Melo, recebe o camisa número 8, cabeça erguida, vai levando pro dedinho do tabuleiro verde em busca de espaço, só tem jogador do Guarani Lucas, de lado para tentar fazer a jogada, vai lá, Albertinho. Eu acho que o Guarani tem que trocar, né, se não for nominalmente, trocar de posição, né, colocar o Caio Melo como se fosse o segundo volante e colocar o Natan como o primeiro, porque o Natan ele chega com a posse de bola, quando está no campo de ele não sabe o que fazer, fica girando, parece um liquidificador lá de casa, quando tem casca de ovo, sabe, fica girando, não sabe o que fazer. O Caio Melo, nós sabemos que além do arremate, ele também tem a qualidade no passe. Já que não vai trocar nominalmente, troca de posição, poxa. E vem Guaranista, jogando outra vez no campo de defesa. Caio Melo tenta o passe pelo meio, passe errado. Interceptação do Pedro Cuiabá. Bola volta lá na direita para a equipe do Caxias. Recebe o lance Thiago Enes. Rebobina a fita, recalcula a rota, chama a tabela curta, devolve a jogada com Pedro Cuiabá. Outra vez para Thiago Enes, vai trocando passes, roda a bola o time do Caxias no campo de defesa. Aí Tomás Bastos, de novo com Thiago Enes. Tenta o passe em profundidade no fundo do campo, buscando o Iago, passe interceptado. Recuperação do Guarani com o Lucas Rafael, que volta a jogada até o André. André dominou, recebeu a pressão ali do Iago, mandou pra frente de qualquer jeito, a bola volta de graça pro time do Caxias, recebe Pedro Cuiabá, avançou no gramado, avançou no terreno, por baixo, vai bem demais no corte Natan, daí pra Isaac, o Mandrake de primeira na esquerda e vem Bugrão, Pablo Baianinho, linha de fundo, recebe com condição, evita a saída, encara a marcação do Lucas Cunha, Baianinho pra Isaac, o Mandrake dentro da grande área, dominou, recebeu, protegeu, voltou com o Emerson, de novo com o Isaac de primeira com Caio Melo, cabe o tiro, ainda Caio Melo dominou, tentou mais um corte, abriu na ponta direita com o JP Galvão, olhou pra dentro da grande área, tentou cruzamento, a bola toca na marcação, fica de graça para Tomás Bastos, que apara, domina, tranquilo para a equipe do Caxias do campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aí, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Desce o Caxias pela meia direita, atenção, recebeu o Iago, avançou no gramado, entregou de lado com o Thiago Enes, pé direito, manda uma bomba, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani aí, Albertinho. O Thiago Enes tentou fazer igual ali o Douglas Esquilo, né? Bater, né? Desculpa, né? Igual o Thomas Bastos, né? Bater de fora da área, achando ali que o goleirão, o André, ia liberar ali, né? Mais uma vez, o ticket para o segundo gol. Para entretanto, a bola foi por cima. Segue em Caxias, Caxias 1, Guarani 0. Vem Guaranista jogando na quarta zaga para o lance, Lucas Rafael, da esquerda para a direita, ele inverte a jogada com o Rafael, domina, recebe o camisa número 13, capitão da equipe do Bugre, deixou de lado com o JP Galvão, troca passe do Guarani no campo de defesa, marcação dura da equipe do Caxias, JP Galvão tentou o lançamento, a bola explode na marcação do Marcelo Nunes, lateral para o Bugre, já cobrado pelo JP Galvão, encontra mais à frente Rafael Bilu, tentou voltar a jogada, acaba desarmado, bola pela linha de lado, chega inteiro no lance por ali, o Alan, lateral para o time do Guarani, lado direito, campo de defesa, pouco atrás da linha que divide o gramado, Guarani com muita dificuldade para tentar armar o jogo nesse segundo tempo,
tempo. Bola retomada, repõe a bola de jogo, JP Galvão pro time do Bugre. Ele rebobina a fita, entrega com Rafael, de Rafael para Lucas Rafael na quarta zaga. Lucas Rafael pede para alguém se aproximar para poder dar o passe. Ele acha pelo meio a jogada com Isaac. Rebobina a fita, volta, lance até o Lucas Rafael, vai de pé em pé o time do Guarani, mas não sai do campo de defesa. O Caxias marcando certinho, encaixada a marcação do Caxias. Aí vem buscar jogo Rafael Bilu para tentar fazer a jogada. Lá pela meia direita para o lance, tentou fazer a jogada pessoal por baixo, chega a marcação de Alain. Manda pela linha de lado, lateral para o time do Guarani. E aonde o Rafael Bilu vai, o Alain, o quarto zagueiro do Caxias, corre atrás, Alberti. Exatamente, né? O cão de guarda, né? E o Bilu insiste em ficar, né, preso pelo lado direito. Roda, Bilu, roda, puxa a marcação que você abre para os jogadores de trás virem ali como elemento de surpresa. Ele fica ali colado pelo lado direito. Tem hora que o jogador também tem que ser desobediente. Somente com a situação que tá, porque o Caxias tá certinho para ser no contra-ataque. Você vê que ele deixa o Guarani ficar rodando a bola e os jogadores estão só esperando para poder dar uma estocada. Ó, vem Guarani, sai da direita, vem pelo meio, Rafael Bilu, como pediu o Albert, tentou lançamento no comando, buscando o Isaac, tira a defesa do Caxias. Rebote e volta, cai no campo de defesa, pois não, Albert. Pode tirar o Samuel. Samuel para a partida agora, para esse segundo tempo, não tá prestando no caso. Pode tirar o Samuel, muda, vamos ver aí, coloca o Luiz Miguel, Cristiano, põe quem se quer, coloca o Isaac como se fosse um camisa número 9, esquece, o Samuel no segundo tempo não tá prestando para nada. Vem Guarani, jogando lá pela esquerda, virada de jogo errada. Vai direto pela linha de lado, lateral de graça pro Caxias no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 9 minutos e meio deste segundo tempo, 1 para o Caxias, 0 para o Guarani. Albert Cavalcante, os 10 primeiros minutos dessa segunda etapa. Se não mudar muita coisa aí, o Marcelo Cordeiro vai precisar mexer no time, porque o Guarani não consegue mais jogar. Ai, meu Deus do céu. Olha essa saída de bola, perigosa lá atrás com o Andrei, despacha, manda pra frente o arqueiro do Bugre. Ela sobe e desce, cai pela meia esquerda, Marcelo Nunes. Toca de cabeça, a bola vai pro comando de ataque do time gaúcho. Recupera a jogada Natan, habilidade, tranquilo, favorável, sai jogando. Entrega a jogada pelo meio com o Isaac Mandrake, limpou a marcação. Abriu pela meia esquerda com Pablo Baianinho. Recebe o camisa número 7 e foi pra marcação de Thiago Enes. Dominou pra Baianinho, passou Emerson no fundo do campo. Baianinho soltou pra Emerson, passe forte demais. Forte demais, o passe do Baianinho não deu para Emerson chegar. Tiro de meta para a equipe do Caxias na marca dos 10 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais do Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus. Estádio Centenário, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ao palco do espetáculo. Por enquanto, terceira rodada, Campeonato Brasileiro Série C tá assim. 1 para o Caxias, gol de Douglas Esquilo, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Campeonato Brasileiro Série B segue 1 para o Goiás, 0 para o Botafogo. E na Série C, segundo tempo, por enquanto 0 Anápolis, 0 para o Floresta. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus. O Lucas de Souza, tô feliz da vida. Albert Cavalcante, quase 11 do segundo tempo e o jogo. Pois é, né? 10 minutos do segundo tempo, o Guarani não entrou em campo ainda, hein? E quando tem as chances, né? Igual a última jogada aí do Pablo Baianinho com o Emerson, pelo amor de Deus, né? Bom, sendo que estão jogando a Série C, né? Esperar o quê, né? Aí que tá, né, torcedor? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Porém, entretanto, o Guarani em 3 jogos, nenhuma vitória. Lembrando que é 21 pontos aí o número. Olha o Caxias, levantamento para dentro da grande área, tentou por ali, o William Mota sai do gol, o goleiro do Guarani vai lá, Andrei. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro do Bugre, desceu perigosamente o Caxias, Albertinho. Vai descendo o Caxias, né, perigosamente, o Guarani vai aí aceitando a marcação ali passivamente. Ó o Bugrão. Ó o Bugrão, recebe a jogada, Rafael Bilu, da direita, vem pelo meio, limpou a marcação no primeiro, fez fila, abriu na ponta esquerda para Baianinho, recebeu, entregou para Emerson, linha de fundo, cruzamento, bola no meio da área, toca de cabeça do Baianinho, vai fora! Boa pontada do Guarani, recebeu o Emerson pela meia esquerda, o cruzamento na segunda trave. Pablo Baianinho livre de cabeça, toca a bola, vai por cima da meta do goleiro Thiago Coelho. Quase deu pro Guarani aí, Albertinho. O Guarani tentando, né? Cruzamento de longe, né? Pelo lado esquerdo, é verdade, o Emerson buscando a segunda trave, lá estava ele, Pablo Baianinho, camisa número 7, subiu mais que a zaga, porém, entretanto, subiu e cabeceou torto, a bola foi por cima do goleirão Thiago Coelho, no estádio Centenário, o Caxias vai vencendo o Guarani por 1-0.
Aí o Guarani sai jogando errado, Natan entregou um presentaço pro Iago, tentou ligar aqui na esquerda com o Douglas Esquilo, tira a defesa do Bugre, rebote em volta do time do Caxias, Iago soltou pra Esquilo, entrada da área, dominou, recebeu, tentou limpar pra direita, abriu pra Thiago Enes, atenção, recebeu, camisa 2 pra direita, veio chute cruzado, passa na frente do Iago, vai fora! Que chance teve o Caxias, era o segundo gol do time gaúcho aí, Albertinho. Levou sorte, né? O Thiago Enes, né, recebeu, livre, leve e solto pelo lado direito, bateu firme, bateu forte e bateu cruzado. Ali parecia ser ali o Iago, camisa número 11, pulou na bola. Ali se ele encosta o pé na bola, ali já tinha ido o sistema defensivo, o goleiro, já era. Seria o segundo gol do Caxias, que coisa, né? 13 minutos do segundo tempo, Caxias 1, Guarani, que não voltou pro segundo tempo 0. Vem Guarani, está jogando pela meia direita, Rafael, entrega de lado pra Natan, da direita pra esquerda, passa essa bola pelo Caio Melo, chega no Emerson, de primeira pra Caio Melo, erra no domínio, mas dá sorte, entrega de lado pra Emerson, marcação cerrada do Caxias, todo jogador do Guarani que recebe, já tem 2, 3 do Caxias já na marcação, bola ali pela esquerda, Isaac Mandrake vem buscar jogo pela canhota, volta com o Caio Melo, chega, disputa, jogada ali com camisa número 4 do Caxias, o Lucas Cunha, não gostou da força da dividida ali, o camisa número 4, o zagueiro central do time gaúcho, falta, na verdade, lateral pro time do Guarani, mas o Lucas Cunha ficou na bronca com o Caio Melo, Albertinho. Ele joga jogado, lambaria pescado, né, e a equipe de Caxias vai, né, vai, aquela, né, vai parando, né, fazendo joguinho ali, faltinha, mas pra mim não foi nada, mas o Caio Melo deixou a perna esquerda ali em cima da coxa do Lucas Cunha, e o Lucas Cunha foi tirar a satisfação, né? Pra mim também não foi nada. Enfim, vai ter troca no Caxias aí, Albertinho. Vai embora o camisa número 29, o William Mota, infelizmente, vai entrar o 19, Helder. Não é aquele Helder não, tá? Aquele Helder lá, ele aposentou, ele afundou o Guarani e ainda rodou um pouquinho ainda, né? E acabou afundando. Então vai em 29, o William Mota vai embora e entra o 19, o camisa número 19, Helder. Na equipe, William Mota vai embora e entra o 19, o Helder, né? O Helder. Isso, o Helder, camisa número 19, Isso, o Helder. Tá no jogo, o Helder com W, camisa número 19 do time do Caxias, 14 minutos, quase 15 deste segundo tempo, troca um atacante pelo outro aí, na verdade, o técnico do Caxias, né, Albert? O William Mota parece que cansou, né? Cansou, né? E agora tá vendo aí que a zaga do Guarani também é uma mãe, né? Coloca um atacante aí um pouquinho mais descansado aí pra poder aí, né, fazer mais o forfait, porque o Guarani não voltou pro segundo tempo, Lucas Souza. Abraçando aqui o Rafael Carlos, também o Roberto César, José Maduro, Marcelino Fernandes, tá todo mundo ligadinho com a gente, o DL Santos, 1979 também tá com a gente. 15 minutos do segundo tempo dessa ladeira, vem o time do Caxias com ele, com o Helder, acabou de entrar, volta a jogada com Pedro Cuiabá, na direita pra Thiago Enes, desce o Caxias, Thiago Enes dominou, carregou, volta a jogada pelo meio com o Pedro Cuiabá, de lado a jogada com Vini Guedes, no comando pra Tomás Bastos, abriu na ponta direita pra Thiago Enes, olhou pra dentro da grande área, Fatiou, levantou no meio da cozinha, o Helder dominou, tentou limpar pra bater, tira a defesa do Guarani, afasta Lucas Rafael, rebote volta, cai pelo meio com o Samuel, protege, voltou a jogada com o Natan, lançamento pra Baianinho no comando, sai do gol, Thiago Coelho! Lançamento bom do Natan, ia pegando o Pablo Baianinho em condição quase indo pro Guarani, Albertinho. Mais uma vez, né, o Pablo Baianinho, camisa número 7, ele recebeu a bola, né, em profundidade, e ali o goleirão Thiago Coelho saiu chutando tudo, mandou a bola pela linha lateral, quase, o Guarani empata, Lucas de Souza. Muito bem, canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Muito bem, Albert Cavalcante, temos 16 minutos da segunda etapa, placar de 1-0 para o time do Caxias, momento que tivemos aí um pequeno problema no sinal que chega diretamente lá do Estádio Centenário, sinal já restabelecido. Vem o time do Guarani, vinha pro campo de ataque, a bola sobe, desce, volta na metade do campo, ali Caio Melo, rebobina a fita, recalcula a rota, entrega o lance pra Rafael, na verdade Lucas Rafael, daí pro goleiro Andrei, despacha, manda pra frente, ela sobe, desce, passa a metade do campo, não chega nela o Samuel, rebate a defesa do Caxias, mas rebate mal, pega a sobra, o Natan, avança no gramado, carrega no terreno, vai pro chão, é falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, já vem Guarani, bola pela meia esquerda, Caio Melo, entrega de lado a jogada com Emerson, deixou no corredor, vai pro campo de ataque, Isaac Mandrake, domina, recebe o camisa número 10, agora mais pelo lado esquerdo, camisa número 10 do Guarani, ainda Isaac, domina, recebe, prende bola, erga a cabeça, volta pra Emerson, dominou, recebeu, parou, pensou, encosta pra receber, Caio Melo, recebeu camisa número 8, rebobina a fita, volta, jogada até Lucas Rafael, pra cima Guarani, o jogo é pra frente, Lucas Rafael pra Rafael, da esquerda pra direita, desce o Bugre, recebe o capitão da equipe campineira, bola aberta na direita pra Rafael, Pilou, a bola não chega.
não chega no Rafael Bilão, bola se perde, vai pela linha de lado, só lateral para a equipe do Caxias, lado esquerdo do campo de defesa, o Guarani não consegue atacar, Albert Cavalcante vai pintar alteração. Vai mudar, né, a equipe do Guarani, né, vai o camisa número 20, que é o Giva, né, o Giva vai entrar no lugar dali do camisa número 7, o Pablo Baianinho, né. E vai entrar o João Vitor também. E o João Vitor, né, o João Vitor vai entrar no lugar de quem ali, hein? Do Pablo Baianinho. Então vamos lá. Pablo Baianinho vai embora e entra o camisa número 18, João Vitor. E o Giva, camisa número 20, entra no lugar do camisa número 5, Natan, que já está amarelado. Exato. Então mudou, Natan foi embora. Entrou o camisa número 20, o Giba, o Pablo foi embora. O camisa número 7 entrou o 18, João Vitor. Toda sorte no mundo pra eles. Técnico mexeu, comentarista da Barra Repórter fala, Albert Cavalcante, as duas primeiras mexidas aí do técnico Marcelo Cordeiro. Vira essa boca pra lá. Vira a página, né? Vira a folha. Mas ele foi embora, mas os resultados continuam o mesmo, né? O Guarani é uma passividade nesse segundo tempo que, pelo amor de Deus, nem parece, nem voltou, o desempenho, né? Também, né, Albert? Nossa senhora. Muito abaixo do esperado, né? E o legal mesmo é que ele continua com o Samuel Tonelada, velho. Meu Deus do céu, a bola não chega nele, velho. Tendo o Cristiano no banco, poderia dar uma dinâmica diferente, mas vamos lá, vem Bugre. Vim aqui pelo lado direito, não consegue dar sequência. Rafael Bilu acaba desarmado, lateral para o Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você, o Guarani. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Bugrão, passe de Lucas Rafael no comando para Samuel. Ergue a bola, tentando a chegada do Isaac. Aparece a cobertura de Alain. Toca de cabeça, rebombina a fita, recua essa bola com o Thiago Coelho. Faz a defesa do arqueiro do Caxias e já repõe a bola em velocidade. Perna direita, já manda pra frente, já quebra essa bola pro campo de ataque, buscando Iago, recuperação de bola do time do Guarani. 19 minutos do segundo tempo, placar de 1-0 pro Caxias. Desce o Bugrão em busca do empate, domina a jogada Emerson. Deixou de lado na canhota, recebe João Vitor, acabou de entrar, tá cheio de gás do camisa número 18 pra cima deles, moleque. Recebe João Vitor, soltou no comando pra Isaac, devolução de bola com João Vitor. Tô sentindo segurança nesse ataque. Emerson, cruzamento, bola fechada, buscando Samuel. Tira Lucas Cunha, a bola vai pra trás, escanteio. Boa chegada do Bugrão. João Vitor, Isaac Mandrake na esquerda para Emerson. Vem o cruzamento em altura. Afasta a defesa do Caxias. Tira Lucas Cunha. Tirou para trás, espirrou o taco. Escanteio pro Bugrão, Albertinho. Escanteio pro Guarani. O segundo na partida para a equipe do escanteio, para a equipe do Guarani, né? Nesse jogo. O primeiro pelo lado esquerdo. Quase. Se a bola passa, tá vendo. O Samuel Tonelado fazer o gol do Guarani. Escanteio, Bugrão, Camelo na bola, levantamento, ela vem fechada. Sai mal o goleiro, a bola sobe, desce e volta na entrada da área. A arbitragem já parou o jogo, deu falta no Thiago Coelho. Falta no Thiago Coelho, jogo parado, falta marcada, é falta para a equipe do Caxias no campo de defesa. E agora o Thiago Coelho vai ficar caído aí uma semana e meia. Na marca dos 20 minutos. 20 minutos deste segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Flor de Lótus. Campeonato Brasileiro Série C, terceira rodada. Estádio Centenário, ao Parque do Espetáculo por enquanto. 1 para o Caxias, gol marcado pelo Douglas Esquilo. 0 para o Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Segue 1 para o Goiás, 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. E pela Série C, Anápolis 0, Floresta também 0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Desce o Caxias, bola aqui pro lado esquerdo, tentando. Douglas Esquilo tira a defesa do Bugre. JP Galvão completa a bola, sobe, desce e volta na metade do campo do time do Caxias. Olha lá, rapaz, quase que o Alan perdeu ali o compasso, quase que ele é desarmado pelo Samuel. Bola volta até o goleiro Thiago Coelho, que manda pra frente de qualquer jeito. Recuperação de Caio Melo. Rebate, entrega a jogada pela meia esquerda com João Vitor. Parou de lado a jogada com Giva, tentou um chapéu ali pelo meio perfeito. A cobertura de Pedro Cunhabá. Entrega pelo lado esquerdo, toma e já bota o time do Caxias no campo de ataque. Douglas Esquilo. Perna direita na bola, lançamento longo, vai nas mãos do goleiro Andrei. Firme, segura o arqueiro da equipe do Guarani para fazer a intervenção. Albert Cavalcante, 21,5 do segundo tempo, 1-0 Caxias. E a transmissão, né, que nós estamos acompanhando, né, em alguns lugares aí tem as pessoas que não se ligaram, que parece a transmissão para todo mundo, viu, Lucas Souza? Certo. Né, e graças a Deus estamos com a transmissão, a turma tá correndo, buscando aí para poder, né, passar aí a imagem para o seu torcedor. Dito isso, a coisa mais fácil hoje é vencer o Guarani. Faça um gol e dê a bola para o Guarani, que o Guarani não sabe o que fazer com a bola. Vamos ver com as mudanças, né? Com o Giva, ai meu Deus do céu, né? Com o Giva, com o João, né? Com o João Vitor aí, uns destaques, né? Nós apostamos tanto nele, né? Quem sabe o Samuel Tonelado também possa fazer o gol calar minha boca, mas dito isso, amigo, aí ó, o time do Caxias apertou, rifou a bola.
Olha lá, segunda bola. Deu sorte agora, o Isaac Mandrake dominou bonito, matou a pelotinha no gramado, chama ela de meu amor e vem embora. Vai Isaac Mandrake, domina, recebe, faz ali a proteção, deixa pra trás a marcação do Iago. Tenta o passe pelo meio, busca no Samuel, a bola sobe, desce, cai no comando, não chega no camisa 9 e tira de qualquer maneira o Alan. Rebote e volta, dificuldade do Samuel pra correr atrás da bola também, impressionante. Vem Guarani, pelo lado esquerdo para a jogada, Emerson entregou de lado com o João Vitor. Dominou, recebeu, faz ali a jogada individual, traz por dentro o PT a bola, entrega na intermediária com Giva. Tem espaço, camisa número 20, ameaçou chutar, tocou no comando com o Isaac. De primeira com o Samuel, voltou com o Camelo. Camelo também de primeira volta, jogada, entrega com Giva, da esquerda pra direita, daí pra JP Galvão, dominou, recebeu, faz o break, afunila o jogo de novo, outra vez com Giva, vem buscar muito o jogo, camisa número 20, acabou de entrar, tá cheio de gás, vira da direita pra esquerda, entrega a jogada com o Lucas Rafael, alarga o campo, acelera o passo com o Emerson, domina, recebeu, camisa meia dúzia, dominou, trouxe por dentro, ala esquerda do Bugrão, pelo meio com Giva, domina, recebe, devolve a jogada pela meia esquerda com o Emerson, dominou, protegeu, volta, jogada pra João Vitor, troca passes, roda a bola do Guarani, passe do João Vitor no fundo do campo, buscando o Caio Melo por baixo, a cobertura perfeita, o Thiago Enes pra fazer interceptação, rebote cai com o Helder, volta a jogada com o Thiago Enes, que despacha, manda pra frente, Caxias todo recuado, entrega a bola de graça pro Guarani, que vem pro ataque em busca do empate, Albert. Eu tô falando, né, você quer os 3 pontos, faça o gol e entrega a bola pro Guarani, Guarani, faça seu jogo, não adianta, o Guarani não consegue, quem vai mudar agora, que legal, né, sobra esmo, uma placa. Mas tem que. Bom, assim, aqui é o seguinte. Eu acho que é no Caxias, subiu a placa ali do 11 no 25. Mas é o Douglas Esquilo que tá no chão. É o Douglas Esquilo no chão, mas então, subiu o 11 ali. Aqui é assim, os caras falam assim, ó. É. Aí você que se lasque pra poder descobrir o que é. Então é o 16 no 25. Não, é o 11 mesmo, olha lá. É o 11. É a substituição dupla. Sai o Iago e entra o Calisson. Calisson! É, não é o Calypso, é o Calisson. E vai entrar o 28 no o 28 no lugar do 10. O Thomas Bastos vai embora e vai entrar o 28, Ian Rolim. Então alteração tripla no time do Caxias, tá? Alguém. O 16 não vai sair, não. O Douglas Esquilo. O Douglas Esquilo fez toda a menção que ia sair, mas parece que não vai ser, não. Vamos ver. Dançando, né? Tomando, né? Aí, é isso mesmo. Tá sabendo agora sim. Então o Douglas Esquilo vai embora entre os 7, né? O Gabriel Lima. Exatamente, Gabriel Lima. Então vai embora. Nossa, que mudança. Quatro mudanças, hein? Já, 4 mudanças. Mudou todo o sistema de ataque. O técnico, o Júnior Rocha, né? Ele coloca o Ian Rolim no lugar do Tomás Bastos, o Gabriel Lima no lugar do Douglas Esquilo e o Calisson no lugar do Iago. O técnico mexeu, o comentarista falou. Vai lá, Albert. E aqui não conseguia fazer nada disso, hein? Aqui não conseguia ganhar, aqui não conseguia marcar. Eu vou falar pra você, saia do Guarani e seja feliz. Mas, né, parabéns aos envolvidos, né? Pastana e companhia. Pastana tá na corda bamba, hein? Não podemos esquecer, hein? Pastana e companhia, parabéns, viu? Parabéns. O elenco que vocês montaram aí agora. Aí agora não tem desculpa, Romulo Amaro, né, o presida, também não quero mais também não, viu, presidente? Prometeu também não quero mais não, vou socar o bambu, e não adianta ligar não, viu? Não adianta ligar não, vou socar o bambu mesmo. Parabéns aos envolvidos, parabéns a vocês, parabéns a você, cai a transmissão, é isso aí, o torcedor bugrino não pode acompanhar, transmitir, parabéns aos envolvidos, linda camisa, viu? Muito obrigado pela camisa. Só no futebol interior a transmissão do Guarani não cai. E vem Caxias para o campo de ataque. Tentativa de jogada ali pela meia esquerda. Tentou o lance individual. Gabriel Lima tentou esticar a jogada no Marcelo Nunes. A bola volta é do Guarani no campo de defesa com JP Galvão. Canais Futebol Interior. Rádio Flor de Lótus. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Guarani para o campo de ataque. Isaac Mandrake tentou corte pelo meio. Acaba desarmado. Ian Rolim tentou para chutar. Tentou chegar chutando tudo ali. Chega a marcação da sequência, o Thiago Enes manda a bola pra frente de qualquer jeito, tira pro mato que eu joguei campeonato, lateral para o Guarani, lado direito, campo de defesa, vem pra cobrança, JP Galvão, ele entrega a jogada com o Giva domina errada, a bola vai pra trás, recuperação de bola do time do Caxias, dá sorte ainda, porque a bola ficou com o Guarani, carrinho por baixo do Helder, vai pintar cartão, amarelo pro camisa número 19 do Caxias, Alberti. Ali eu achei que ele poderia ser um cartão vermelho ali pro JP Galvão, ou pro Helder. Ali ele pegou. Se tivesse VAR, essa cor do cartão aí era diferente, hein, Albert? Chegada forte do Helder pra cima do lateral direito do Guarani. Pegou, deixou as cravas da chuteira. E pegou a canela, hein? Rapaz. Olha só. Se não tem a caneleira ali, era capaz de quebrar a perna do JP Galvão, hein? Quem sabe, né? Ele vendo ali vendo a canela, você não, JP Galvão não vai. Não volta. Agora o árbitro chama ali o Rafael pra poder conversar. E vai entrar o Cristiano daqui a pouquinho no time do Guarani, Albert.
realmente a ausência do VAR no Campeonato Brasileiro da Série C poderia ter mudado a cor desse cartão aí, porque amarelo ficou muito barato para atacando o Caxias. E vamos ver ali, né, se caso o árbitro está vendo ali, né, o ferimento ali. Eu acredito que tenha acontecido, eu acredito, né? Aqui tem que ficar da marca, ele podia mudar a cor do cartão, ele tá com a mão no bolso ali, bem que ele podia socar um vermelho aí, né, só pra nós ver só pra nós testar um negocinho, né. Mas só pra ver o que acontece, né? Mas pelo jeito aí não vai ter, ali continua o JP Galvão ali, ó, sentindo dores ali, vamos lá, e pra ter mudança, vamos ver quem ele vai mudar, quem vai entrar, mas ficou barato esse cartão amarelo, hein? Ficou barato ali pro Welder, o camisa número 19 do time do Caxias, o árbitro ali vai conversando com ele. É a última também do Welder, né? Mais uma chegadinha dessa, vai pra rua. 28 minutos do segundo tempo, vai sair o camisa... Vai embora ele, JP Galvão mesmo, vai entrar o 21 Cristiano. Exato. Nossa, qual que é a loucura. Então vai embora o JP Galvão, entra o Cristiano. Tá no jogo aí o camisa número 21 do Guarani, tirou um dos laterais, o técnico Marcelo Cordeiro, Albertinho. Pra tudo ou nada, né? Estranho, mas o Samuel continua em campo. Eu não acredito em negócio desse, ó. Ele pode fazer 2 gols, ele pode fazer igual o Elvis aí. Mas se assim, ó, o tamanho do Elvis ele tem. Vocês me entendem. O tamanho do Elvis ele tem. Está com aquele porta-mala de sandeiro, né? Vocês me entendem. Mas o futebol do Elvis o cara não tem. Então, não adianta. Tá fazendo hora extra. Aí, ó. Olha aí o Guarani, está jogando no campo de defesa perigosamente, acaba derrubando o Lucas Rafael Welder. Foi nada. Falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Recuperação de bola da equipe do Guarani no campo de defesa, Giba. Entrega de lado com o Rafael, daí para Rafael Bilu. Desce o Guarani, pelo meio para Isaac Mandrake, quem sabe agora. Recebe de frente para a marcação, soltou para Samuel no comando. A bola escapuliu e vai pela linha de fundo. Escapuliu a bola ali do Samuel, não consegue chegar o camisa 9. Numa boa bola enfiada pelo Isaac, mas faltou ali um pouco mais de agilidade pro camisa 9 do Guarani, Albertinho. Escapuliu, Lucas? Escapuliu, né? Dali, você podia colocar ali 3, 4, 5 gramados ali, não ia chegar nunca. Bola alongada pro Samuel, esquece. Esquece. Tira o Samuel, meu. Põe o Luiz Miguel, põe qualquer outra aí, meu irmão. Não tem condições. Na marca dos 30 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior da Rádio Flor de Lótus, Campeonato Brasileiro Série C, terceira rodada, Estádio Centenário, em Caxias do Sul, um pouco do espetáculo por enquanto, 1 para o Caxias, 0 para o Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando, segue pela Série B, 1 para o Goiás, 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, 1 para o Caxias, 0 para o Guarani, 0 para o Anápolis, 0 para o Floresta, também pela Série C. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. 1-0 Caxias. Tem lateral bola, equipe gaúcha pelo lado esquerdo. Vem para a cobrança Marcelo Nunes. Ele entrega a jogada mais à frente com o Ian Rolim, ex-jogador de Ituano. Rebobina a fita, recolhe o lance para Marcelo Nunes. Lá pelo meio ele acha a jogada com o Calisson. Bola virada lá na direita para Thiago Enes. Ajeitou de cabeça pelo meio, atenção. Foi buscar a jogada o Ian Rolim. Arbitragem para o jogo da impedimento. Sobe o pano, o senhor Diego Fortunato do Paraná. Impedimento marcado, jogo parado, Albertinho. Puta susto, hein? Pelo amor de Deus, não tem VAR, não tem nada, essas linhas aí meio torta, sei lá. E agora só, né, nós olhamos aí o placar, né, 31 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Caxias. Dá vontade de pegar o... Ó o Guarani pela esquerda, João Vitor vai embora, sai da esquerda, vem pelo meio, limpou a marcação no primeiro, soltou pra Isaac Mandrake, quem sabe agora, Isaac dominou, protegeu, demorou demais pra soltar a pelota. Tira a equipe do Caxias, na sequência, a falta do Rafael. Falta do Rafael em cima do Welder, jogo parado, posse de bola pro time do Caxias, Albertinho. O Guarani tem medo de fazer gol, o Guarani tem medo de pisar na área, o Guarani tem medo de concluir, o Guarani tem medo. O Guarani tem medo de propor o jogo, o Guarani tem medo. É impressionante, cara. Ali estavam 4 jogadores do Guarani contra 4 jogadores da equipe do Caxias. Meu irmão, o Isaac, o camisa número 10, abaixa a cabeça, você pode, meu parceiro. Arrisca daí, dane-se os outros, vocês já fizeram tanta caca. Por que você não pode arriscar daí, meu? Pelo amor de Deus, e não adianta, o Samuel não adianta, velho. Não adianta. Tira o Samuel, bom, 32 minutos também não vai dar porcaria nenhuma, mas tira o Samuel, velho. É ruim demais. O Marcelino diz aqui, né, sobre
o Lucas Macedo, né? Também, se ele é pior que o Cristiano que entrou. Samuel já entra cansado, não corre. Quando corre, tá com freio de mão puxado. Questionando aqui as contratações. A galera do Guarani com razão, né? Com muita razão. O time sai de uma Série B pífia, de uma Série B, a pior campanha da história do clube na Série B, para um Campeonato Brasileiro da Série C que promete ser ainda pior. O Guarani está sendo pior que o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, que foi ridículo. E as exibições do Guarani na Série C, meu Deus do céu, deixando o torcedor do Guarani muito triste, muito chateado. Difícil defender alguma coisa, Albertinho. E a turma não aprende, né? Tirar o campeonato estadual, né, como parâmetro, né? Estamos vendo mais uma vez, né? Estamos aí no Campeonato Paulista nota 5, para ir pro Campeonato Brasileiro nota 1. Exatamente. E vem Caxias lá pela meia esquerda, tentativa de jogada ali pela esquerda do Pedro Cuiabá. Olha o Andrei, bola recuperada, bate, rebate danado dentro da área. Olha que Deus nos acuda, tira Giovani. Rebote voltou pela meia esquerda para a jogada em Rolim. Arbitragem da falta de ataque. Meu Deus do céu, Albertinho. Tirem as crianças da sala, já diria o outro. Que confusão na defesa do Guarani. É um perna pra quem te quero lá dentro da defesa do Guarani, Albertinho. Nossa, André, ele não bate bem. Rapaz. O goleiro é o seguinte, ou ele é louco ou ele é louco. A gente reclamando aqui do Fred Conte, mas pelo jeito o Andrei também, hein? Que Nossa Senhora do Brinco de Ouro ajude o Guarani. Desce o Bugrão. Vem com o João Vitor entrega de lado com o Rafael Bilu. Avançando no gramado, carrega no terreno, vai embora, engatar a primeira, segunda, terceira marcha, limpou a marcação do primeiro, do segundo. Aos trancos e barrancos, corre, vai embora. Lançou na segunda trave. Vem o chute do Cristiano pra fora. Pra fora, Cristiano! Podia ter dominado, podia ter tentado o toque de cabeça, ele quis pegar de primeira, mandou a esquerda do gol do goleiro Thiago Coelho, Albertinho. Para que o Samuel Tonelado tava chegando perto dele. A bola veio, né? A bola veio da direita, né? Da esquerda pra direita, um belo passo do Bilu que fez tudo sozinho, hein? Saiu costurando e fez o cruzamento. Um dos únicos que se salvam nesse time do Guarani é o Rafael Bilu, pelo amor de Deus. Aí ele fez o cruzamento, né, pro lado direito, dentro da grande área, o Cristiano ali tava o Samuel Tonelada, velho. Só ele ter colocado o pé, ele tira todo o peso da bola, o Samuel enchia o pé e fazia o gol. Mandava chupa, Albert, cala a boca, Albert, você não sabe de nada. Mas não. Ele que nunca fez um gol desse jeito, ele quis se consagrar. Achou que é o menino Neymar. Realmente, né? De muleta. Vem Guarani, lá pela esquerda, Caio Melo. Rebobina a fita, volta a jogada com João Vitor. 35 minutos do segundo tempo. Estamos nos aproximando da reta final do jogo. Já não tem mais técnica nem tática. É coração na ponta da chuteira, Guarani, pra tentar alguma coisa no jogo. Vem João Vitor lá pela ponta esquerda, avança no gramado, carrega no terreno, vai embora, encara a marcação dupla em cima dele. Ainda João Vitor dominou, protegeu, devolveu na ponta canhota com Caio Melo. Recebe o camisa 8, parou, preparou, levantou na boca da botija, tira a defesa, a bola bate, rebate, afasta na sequência. Marcelo Nunes tirou na primeira o Lucas Cunha, na sequência tirou o Marcelo Nunes, lateral para o Guarani, lateral vem Cristiano para a cobrança, Albertinho. Que Deus nos ajude, né? Nós estamos vendo ali que o João Vitor virou meio, o Isaac virou atacante. E vem Bugrão, Giva dominou dentro da grande área, Rafael Bilu dominou, limpou, deu uma caneta na marcação, chega, Lucas Cunha afasta. Olha o Rafael Bilu, quase ele protagoniza um lance genial, tira a defesa do Caxias, escanteio pro Guarani lá pela ponta direita, Albertinho. Escanteio pela ponta direita e oferecimento a baterias do alemão, hein? Primeiro escanteio pelo lado direito, todos pro lado esquerdo. O Bugrão, levantamento, bola fechada, falhou o goleiro, tira em cima da linha, Lucas Cunha. Inacreditável a chance que perde o Guarani. Falhou na saída do Thiago Coelho. Em cima da linha do Cascunha para tirar o que pareceu o toque do Rafael. Quase o gol de empate do Guarani, Albertinho. Ia ser uma falha também do goleirão Lucas Cunha. Mas ali o Rafael tocou na bola e já saiu comemorando. Estava lá o jogador do Caxias para tirar quando veio o Guarani no campo de ataque, Lucas de Souza. Vem pra pressão Bugre, vem com o seu arco e flecha apontado pro time do Caxias, vem embora João Vitor, domina, recebe, encara a marcação de Arrolim, tentou botar na frente, Arrolim leva a melhor tira na sequência, Thiago Enes, a bola sobe, desce, cai lá pela ponta direita, vai buscar pela sobra, o Gabriel Lima sobe, toca de cabeça, manda a bola pela linha de lado, Lucas Rafael, lateral para a equipe do Caxias, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. 37 do segundo tempo, momento de expectativa, momento
decisivo momento derradeiro no jogo no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Vem Caxias, bola lá pela direita, Gabriel Lima tentou a parar, acabou indo pro chão, arbitragem manda o jogo seguir, a posse de bola pro Guarani, Caio Melo, lançamento para Samuel, tentou escorar, tentou fazer o domínio, acaba desarmado ali pelo Lucas Cunha, recuperação de bola do Caxias lá pela meia direita, para a jogada, Pedro Cuiabá, volta o lance na intermediária, campo de defesa com o Thiago Emenes, faz o lançamento longo, a bola sobe e desce, tira a defesa do Guarani, não chega ali no Calisson, afasta a defesa bugrina, tá esperto na jogada, Lucas Rafael, manda a bola pela linha de lado, é lateral para o time do Caxias, lado direito, o campo de ataque, pouca frente ali que divide o gramado, vem pra cobrança, Thiago Enes, toma a distância, faz o lançamento buscando o Calisson, sobe a defesa bugrina, afasta com o Emerson, é outro lateral para a equipe do Caxias, o Thiago Enes chamando o torcedor do Caxias para comemorar, chamando o torcedor do Caxias a vibrar com esse placar momentâneo, placar de 1-0 para o time do Caxias, gol marcado praticamente no último lance do primeiro tempo com o Douglas Esquilo, vem Caxias, bola lá no fundo do campo, recebe o lance lá na ponta direita, o Helder dominou, protegeu, tentou devolução de bola com o Thiago Enes, faz falta, a camisa número 2 do Caxias, é falta para o Guarani, Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lá atrás tira a defesa da equipe do Caxias de qualquer maneira com o Lucas Cunha, a bola volta de graça para a equipe campineira lá pela meia esquerda para a jogada, o Emerson, daí para Lucas Rafael, rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada até o goleiro Andrei, domina, recebe o arqueiro, camisa número 1, sai pelo meio, corta a luz inteligente ali do Rafael Belu, entregou para Isaac, devolveu a jogada para Rafael Belu de perna esquerda, lançamento para João Vitor no costado, quem sabe agora João Vitor para tentar receber, sai do gol, Thiago Coelho! Thiago Coelho que funciona como um líbero, né? Passe em profundidade ali, o goleirão do Caxias está sempre atento, Alberti. É, o nosso também, funciona como líbero para o time adversário. Lá vem o Guarani. Vem Guarani, lá pela meia esquerda, Giva, domina, recebe em cada marcação, Diego Rolim, por elevação, passe para Emerson, atenção, linha de fundo, Emerson ganhou no pé de ferro, tentou trazer para a direita, afasta, Thiago Enes. Melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista. Tira a bola, manda pela linha de lado, ela toca ainda no Emerson. Tamo bem, viu? Manda a defesa dos caras, afasta a bola, bote alguém do Guarani, vai, é lateral pro time dos homens, e vem mais alteração no time do Guarani aí, Albertinho. Agora vai pro tudo ou nada, né? Vai entrar o 19, Lucas Macedo, 16, Caio Christian, né? E agora vamos ver quem vai sair, né? Vai embora o Emerson, graças a Deus, vai embora o Emerson e entra o 16, o Caio Christian, graças a Deus. Graças a Deus, vai com Deus, Emerson, vai com Deus. E vai embora ele, o camisa número 9. Camisa número 9, Samuel vai embora, entra o 19, Lucas Macedo, Lucas de Souza. Olha o Guarani no campo de ataque, tentou pela primeira vez no jogo, o Lucas Macedo tira a defesa do Caxias. Lateral pro Guarani, tem pressa, o Guarani lá pela esquerda, Caio Christian vem pra cobrança. Entra candidato com Caio Melo, daí pra Isaac Mandrake, a bola acabou ultrapassando, a arbitragem para o jogo da falta. Falta para o Guarani pela ponta esquerda, é chance de botar essa bola dentro da areia, Albertinho. É, falta pelo lado esquerdo e cheio de, né, ali o Caio Christian chamando toda a responsabilidade. Enquanto o Emerson, o melhor lateral do Campeonato Paulista de 2025, não fez bulufas nenhuma. Entrou ele, o Caio Christian na bola. Quem sabe agora, Lucas de Souza? Quem sabe na bola parada vem Caio Christian. Acabou de entrar o camisa 16, tá cheio de gás, cheio de vontade. Quem sabe agora nos pés dele a cobrança da falta que vai empatar o jogo pro Bugrão. Levantamento, segunda trave, passa por todo mundo. Cai na ponta direita, a bola do Guarani ainda. Bola recuperada pelo Cristiano, entregou com o Rafael Milu. Dominou, botou na frente, tentou invadir a área. Acabou desarmado. Recuperação de bola para a equipe do Caxias. Vai embora Pedro Cuiabá. Entregou para Ian Rolim. De primeiro lançamento para Calisson no comando. Sai do gol, Andrei. Estufa o peito, tira na sequência, afasta, Caio Christian, rebote de volta, cai pelo meio, Giva, entregou para João Vitor deixou pro Caio Christian, que deixou pro João Vitor, ninguém se entendeu na comunicação, recupera a posse de bola do time do Caxias, que sai jogando errado, recuperação do Guarani com o Isaac Mandrake, foi puxado pelo Thiago Enes, a falta para o Guarani pela meia esquerda, o Guarani tentando o gol de empate a qualquer custo, Albertinho. É, no final do jogo, né, o Guarani ligou, né, o turbo, enquanto a equipe do Caxias vai se defendendo como pode. 41 minutos, segundo tempo, 1-0 o Caxias em cima do Guarani. Vem Guarani pela meia esquerda para a jogada, domina o lance lá pela ponta esquerda, João Vitor, domina, recebe, volta a jogada à frente do círculo central com o Caio Melo, olhou para dentro da grande área, prefere virar o jogo da esquerda para a direita, inverte a página, vira a folha com o Cristiano, encara de frente a marcação de Marcelo Nunes, ainda Cristiano dominou, fez ali uma graça, ameaçou ir para frente, tentou dar ginga de corpo, por baixo, chega a marcação de Marcelo Nunes, fecha a porta para ele, acaba com a festa, manda pela linha de lado, lateral para o time do Guarani, lateral para o Guarani pela ponta direita, campo de ataque, Cristiano, toma a distância, sai jogando curtinho, a jogada com o Lucas Macedo, devolveu com o Cristiano, fez o cruzamento, a bola faz a parábola, vai direto pela linha de fundo. Direto pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Caxias aí, Albertinho. É, o Cristiano entrou, só fez caca. Só fez caca, né? Mas tudo bem, né? Samuel está fora, Cristiano dentro.
Vida que segue, Lucas. Vida que segue, na marca dos 42. 42 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo do placar de jogo você conferindo aqui na Rádio Flor de Lótus também. Na Rádio Futebol Interior por enquanto. Campeonato Brasileiro Série C, terceira rodada. Estádio Centenário, palco do espetáculo. E 1 para o Caxias, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Segue no Jonas Duarte, 0 para o Anápolis, 0 também para o Floresta. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás vai batendo o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem Guarani, vinha, Caio Cristian erra o passe. Recuperação de bola do time do Caxias. Lançamento, Pedro Cuiabá com Calisson, atenção. Helder fechou no comando, tentou cruzamento. Calisson, a bola bate na marcação de Lucas Rafael. Rebote voltou, Calisson voltou com Ian Rolim. Entregou de lado com Gabriel Lima. Recebeu na entrada da área, tira a defesa do Guarani com Caio Melo. Vem na sequência, recebe a jogada Cristiano. Gira pra cima do Ian Rolim, consegue se livrar bem da marcação e vai embora. De 3 dedos, tentou lançamento à frente, buscando o Lucas Macedo, a bola forte demais. Chega na cobertura, Alain manda a bola pela linha de lado, mas quase chegou o time do Caxias de novo, Alberti. O legal foi o Cristiano lá no campo de defesa, né? Fez o Chirosflin, quando vai mudança, maior mudança na equipe do Caxias. O camisa número 20, o Vini Guedes vai embora, o camisa número 23, e vai entrar o camisa número 3, Alisson. 23, Vini Guedes vai embora, entra o camisa número 3, Alisson. Guarani pro tudo ou nada, e quando a equipe do Caxias vai se fechando mais, Júnior Rocha, né, chegou e vai conquistando os 3 pontos, Lucas de Souza. 43,5, a última troca do técnico Júnior Rocha, que tira um volante para botar um zagueiro. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Desce a ladeira, vem Guarani pela ponta esquerda, Giva entregou com Caio Christian, devolução de bola com camisa 20, vai embora a Giva, domina, recebe, erga a cabeça, despacha, manda lá pra ponta direita, entrega pra Cristiano, lançamento longo demais. Longo demais o lançamento pro Cristiano, a bola acabou passando pelo camisa número 21 do Guarani, lançamento forte demais, só lateral para o Caxias, campo de defesa, Albert Cavalcante, 44 minutos da segunda etapa, reta final de jogo, por enquanto 1-0 pro Caxias. Eu vou falar pra você, se, né, existisse, se você, tudo que você pensar de ruim, você, qualquer coisa, o que pode ser pior hoje, você sair de casa sem um guarda-chuva, o que pode você de madrugada, né, ali seu pneu furar, se trocar o pneu, certo? Essa é quem torce para um clube hoje, é torcer para o Guarani. Que impressionante situação, a fase do Guarani, por enquanto 3 jogos, 3 derrotas na Série C. Vem Bugrão, pela esquerda Isaac, o Mandrake domina, recebe, encara a marcação de Rolim. Rebobina a fita, entrega a jogada na intermediária com Giva, vem buscar jogo, camisa número 20, encara de frente a marcação de Pedro Cuiabá. Ainda Giva, bota na frente, se livrou da marcação, chega por baixo, Thiago Enes. Manda a bola pela linha de lado lateral para o time do Guarani no campo de ataque, mais 7 minutos. Mais 7 minutos, vamos até 52 nesse segundo tempo. É agora então, hein? É o momento, Alberti, pra cima, vambora Guarani, bola da esquerda pra direita, vem buscar jogo, João Vitor, recebe o passe aqui na ponta direita, mudou de lado, camisa 18, entrega por dentro com o Rafael Bilu, dá bobeira o Bilu, recuperação do Caxias e olha o contragolpe, Gabriel Lima com Calisson, atenção, bota na frente o camisa número 28, acabou de entrar, ainda domina o Calisson, camisa número 25, carrega na contramão, tá marcado, espera a cavalaria chegar, volta na metade do campo com Pedro Cuiabá, recebe o camisa número 27, estica na ponta esquerda com Marcelo Nunes, dominou, recebeu, volta o lance, volta a jogada ali pela meia esquerda com Alain, de Alain com o camisa número 3, o Alisson devolve a jogada com Alain, vai valorizando o resultado, vai trabalhando a jogada, ganhando tempo, o time do Caxias vence por 1-0, resultado importante, coloca o Caxias lá na parte de cima da tabela, lançamento no comando, recebeu o Gabriel Dima, volta a jogada com Ian Rolim, carrega na contramão, tá marcada, protege, volta a jogada na altura do círculo central com Pedro Cuiabá, chama a tabela curta com Marcelo Nunes, outra vez a jogada com Gabriel Lima, vem buscar jogo camisa 7, que volta a jogada até o goleiro Thiago Coelho, Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lançamento longo pro campo de ataque, atenção, olha lá, bola pra o Éder, vai ser na cara do goleiro, vai pintar o segundo gol do Caxias, o Éder dominou, perna esquerda, bateu, gaveta! Gol! É do Caxias! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior
emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Flor de Lótus. Welder, camisa número 19 a dele. No lançamento longo da defesa do Caxias pro campo de ataque, toda a defesa do Guarani parou. Pediram impedimento e o Welder saiu na cara do goleiro Andrei. E aí o centroavante de perna esquerda, livre, leve e solto, de perna canhota, cutuca, bota lá dentro, põe no fundo do barbante. Bota um prego no último, praticamente no último lance aí do jogo, nos acréscimos. Bota aí um ponto final praticamente no jogo, para passar a régua, definir a fatura. Caxias 2, Guarani 0. 2 para o Caxias, 0 para o Guarani. Welder é o nome da fera, o nome da emoção. Goleirão André, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E aí, Albert Cavalcante, na intimidade do lance, me dá o detalhe do gol para selar o destino do Guarani na partida. 2-0 Caxias. O Júnior Rocha foi mais esperto que o Marcelo Cordeiro, né? Quando o cruzamento não vai dar nada, Lucas. Pode deixar que eu fico falando detalhe. A equipe do Júnior Rocha, né? O Caxias foi bem melhor que o Guarani. E assim foi mostrado aí, né? O Guarani não soube sofrer, segurar aí, né, quando teve a chance de fazer o seu gol, e a equipe de Caxias soube sofrer. E, obviamente, a equipe do Júnior Rocha, né, com a situação da equipe, ele montou a equipe para quê? Para ser ali para jogar no contra-ataque, esperando ali os bananas de pijama, Lucas Rafael, que sempre estão ali adiantados e totalmente desconectados da partida, dar uma sobra. Dito isso, ali o lançamento lá de trás, um lançamento, uma bola estocada, ali sobrou para ele, pro Welder, com toda a tranquilidade, camisa número 19, somente esperou ali o goleiro Andrei fazer o X, mas o X acabou virando o Y, a bola passou entre o goleirão, camisa número 1 do Guarani, e o Guarani vai sendo derrotado. Terceiro jogo, terceira derrota. Dito isso, Lucas de Souza já pode pedir a música no Fantástico. 3 derrotas seguidas. E vem Guarani pela esquerda, João Vitor. Vira o jogo da esquerda para a direita, buscando na outra ponta. Rafael Bilu dominou, recebeu camisa 11, atenção. Domina, balança o corpo na frente da marcação do Marcelo Nunes. Ainda Rafael Bilu tentou o corte esquisito, quase caiu. Entregou para Caio Melo, pé direito, bateu em cima da marcação. Rebote voltante, Rafael, domina o capitão da equipe bugrina. De lado ele entrega a jogada para Cristiano, domina, recebe o camisa 21. Puxa a tabela com Rafael Bilu, devolve mal Rafael Bilu. Recuperação de bola da equipe do Caxias com Alan. E olha o contragolpe. Vai embora o Alan, tenta o lançamento à frente para Gabriel Lima no corredor. Ele aposta a corrida, vai para cima. Tenta chegar nela, acaba derrubando o Lucas Rafael, é falta. Falta marcada, jogo parado, é posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Triste, melancólica atuação do Guarani de novo na Série C. Já não é mais nem sinal vermelho, Albertinho, já muda a cor de novo. Mais uma atuação patética do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. É inacreditável o que esse time do Guarani não joga. Falta entrega, falta vontade para esse time do Guarani, além da qualidade, né? Série C é um campeonato difícil, mas você precisa do mínimo de qualidade para poder jogar. Parabéns, e o Guarani, de novo, montando um elenco horroroso, acreditando no desempenho do Campeonato Estadual para poder jogar o Brasileiro. Guarani está na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, gente. Time que brigou há 2 temporadas para subir para a Série A. Que por capricho e por vaidade dentro da administração do Guarani, quem sabe confirma o que eu estou falando. O Guarani não subiu por vaidade, agora está sofrendo talvez um dos piores momentos da sua história. 3 jogos na Série C, 3 derrotas, Albert Cavalcante, é inacreditável. Pois é, e tem gente ainda que defende a continuação, a manutenção do trabalho, né? E não adianta pegar aí, né, e colocar a camisa, a alusão a 94, cara, a camisa não ganha mais jogo não, meu irmão. Não pode colocar essa camisa estreia da camisa branca do Guarani, da nova versão agora, né? Alusão 94. Não, se fosse por moda, se fosse por estilo, o Guarani era campeão em todo o campeonato. Entendeu? Então não porque adianta. Faz uniformes belos, mas a gente tá falando de bola. Exatamente. E o Guarani, o departamento de futebol do Guarani não entende nada de bola. Não. Seu Rodrigo Pastana, de novo você à frente da montagem de um elenco. Você e o seu Maurício Souza, que tem culpa no cartório também pela montagem pífia desse elenco. A culpa é da torcida. Trazer Samuel, gente. Samuel não consegue correr. A culpa é nossa. E hoje, mais uma vez, não demonstrando nada. Não, e outra, pragmático, não adianta, não vai dar nada aí. Pode ficar sem Demais. Inacreditável. Vai terminar o jogo. Trila o apito o árbitro. É sofrimento. Trila o apito o árbitro. Confirmada a 3ª derrota seguida do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. É vergonha, é crise instalada no brinco de ouro da princesa.
Final de partida no Centenário na estreia de Júnior Rocha, ex-treinador do Guarani. O Caxias bate o Bugre pelo placar de 2-0. Terceira derrota do Guarani. O Guarani é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá pra terminar também o jogo do Jonas Duarte em Anápolis. 0 para o Anápolis, 0 para o Floresta. O Floresta, gente, somando seu primeiro pontinho na Série C. É outro time que vai cair pra Série D também, esse Floresta. Horroroso. E é capaz do Guarani perder pra esse time. Mas nesse momento o Guarani é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Menos 4 gols de saldo. Fez apenas 2 gols na estreia contra o Maringá e sofreu nada mais, nada menos que 6 gols. Guarani sofreu 6 gols em 3 jogos no Campeonato Brasileiro da Série C. Tomou 3 contra o Maringá, 1 contra o Brusque, agora toma mais 2 contra o Caxias. Será que ninguém tá vendo isso, Albert? Não. Será que ninguém na diretoria do Guarani, que hoje fez uma reunião em dia de jogo, pelo estatuto não poderia nem estar acontecendo essa reunião sobre a aprovação das contas do Guarani? E mesmo assim ela aconteceu. Tem muita coisa errada no Guarani. E se nada mudar, Albert, se nada mudar, o Guarani nem permanece na Série C. Porque a conta agora é permanência, né? Tem que torcer pra permanecer. Mas pra isso precisa vencer jogo. Precisa de pelo menos 7 vitórias. Foi assim na última temporada, né? 21 pontos. E se o Guarani continuar nessa ladainha, nessa pindaíba, o Guarani vai cair. E eu digo, sem medo de errar, vai cair com rodada de antecedência para a Série D do Campeonato Brasileiro, Albert. E digo mais ainda, hein? E a próxima partida em casa, se perder agora, se perder contra o Botafogo, já era. Por incrível que pareça, 3 jogos, 3 derrotas, não, ó, só milagre, viu? Só, qual é o nome dele mesmo lá? O Abel, quando chegou, não foi o Abel, é o Abel, né? O Abel salvou a Ponte Preta, sim, também, né? Na Bacia das Almas. Fluminense, na época do Abel, do Cuca, sei lá, do também, Cuca né? também. Mas, gente, ó, o Mozart Acabou, Santos né? que salvou o Guarani em 2022, e não é sempre que você vai ser salvo dessa maneira. não, esquece. Futebol exige planejamento, gente. Abraçando aqui a Neuci Lucato, o Renato Bueno, o Rafael Carlos. Pra quem é rival do Guarani, aproveita o momento pra tirar onda, mais do que justo, desde Certo. que com respeito, né? A gente acredita no futebol irreverente, acredita na zoeira do futebol que tem que acontecer, desde que maneira saudável. E do outro lado de Campinas, a Ponte faz uma boa campanha, não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso aqui pra caramba. Não perdeu no Campeonato Brasileiro da Série C, aliás. Veio numa situação parecida com a do Guarani, também caiu pra Série C no passado. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. O Guarani não aprendeu nada, Albert. Fez uma janela horrorosa de novo. Não tem qualidade no elenco, não tem jogador pra poder fazer o mínimo, competir o mínimo dentro do campeonato. Troca o técnico como se isso fosse a salvação da lavoura. Tudo bem, aparentemente o Maurício Souza havia perdido o comando do time, mas não tá só na culpa do treinador, não. Porque dentro de campo o Guarani é uma bagunça. E tecnicamente, individualmente também o time não entrega nada, é muito fraco. Olha esse gol, o primeiro gol que tomou o André, né? O Guarani tomou um gol, mas assim mas nem videogame, é uma falha grotesca. Não, você toma gol de videogame assim, quando você tá com aqueles jogadores da Master Liga que chegam, jogadores originais da Master Liga Que lá. é o Cástolo. É o Castolo, o Valene, o Chimeles. É isso aí, você toma gol assim. Né? não, Porque não é esse é o possível, nível de jogadores do Guarani. Jogadores que não entregam o mínimo pra jogar competitivamente. Um Campeonato Brasileiro da 3ª divisão, gente. A gente não tá falando da Série B, cujo o nível, apesar de crescer ao longo das temporadas, é ainda um nível fraco. Tá falando da Série C, gente. O Guarani não tá conseguindo entregar o mínimo. Quando você continuar com o Emerson, ainda usando o Emerson, né, no campeonato. O melhor lateral direito, esquerdo do campeonato. Que tamo vendo aí, velho. O cara não acerta um cruzamento. O cara não acerta nada. O cara não acerta nada. O Guarani... Zaga bugrina, com Nossa. Rafael e Lucas Rafael também. Eu É uma cheguei a defender peneira, muito os velho. dois, mas Para. não dá. O Guarani não oferece o mínimo, a começar do goleiro. Não oferece o mínimo. O Isaac, que hoje, mais uma vez, teve a chance como titular. E é isso, gente. Mas vai botar quem no lugar? Muda o esquema de jogo. Chega de jogar no 4-2-3-1, no 4-3-3. Exatamente. Joga com 3 zagueiros, sei lá, faz o que dá pra fazer. Mas Mete 4 zagueiros. Não dá pra jogar com um jogador armando o Não. time. Não tem, o Guarani não tem esse cara. Não. Pode ser o João Vitor, pode ser o Isaac. Péssimo João Vitor também. Faz, e não Nossa. tem esse jogador para armar o time. Na boa, no acabou, ataque, né? Denis Júnior, que é menos pior que o Samuel, e o Samuel também. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, a câmera pegou a situação, a silhueta do Samuel, com todo respeito. Eu tô melhor fisicamente que o Samuel. Pelo amor de Deus, gente. Tudo bem, o Roberto César lembra bem aqui do mérito do Douglas Esquilo no primeiro gol, né? Na falha do goleiro Andrei.
Mas, gente, um clube do tamanho do Guarani, único campeão brasileiro do interior em 1978, tudo bem, eram outros tempos, mas é uma vergonha o que o Guarani vem passando, e não é só de hoje não, é de anos. Anos a fio o Guarani sofrendo na Série B, anos a fio. Parece que agora esse pesadelo chamado Série C vai demorar para acabar. Enquanto pessoas sérias não administrarem o Guarani, esse pesadelo chamado Série C não vai terminar tão cedo. Enquanto não for feita uma limpa na administração do Guarani, uma limpa no Conselho Administrativo do Guarani, uma limpa no Departamento de Futebol do Guarani, tem que começar pra ontem. Não é pra amanhã, não. É pra ontem o que tem que acontecer no Guarani. O Guarani, eu falo de novo, cai com antecedência pra Série D do Campeonato Brasileiro. E outra coisa, só lembrando, hein? Vou deixar avisado aqui, já com a certa antecedência, agora são exatamente, agora eu vou olhar aqui no meu digital, 21 horas e 30 minutos, meu digital aqui que eu estou olhando aqui. Não adianta depois ligar, mandar mensagem aí pra querer retalhar. Já vou avisar antes, que é o seguinte, eu vou deixar avisado também, meus amigos, o Lucas já sabe, meu CPF, meu CNPJ. O CNPJ seria da empresa e o que eu falo é pelo meu CPF. Então, assim, uma coisa tem nada a ver com a outra. Então não adianta depois vir com ligação. Ah, que vocês estão falando. Estamos falando a realidade. Nosso trabalho aqui, acima de tudo, é jornalístico. Exatamente. Eu sou narrador esportivo, o Albert aqui é o meu repórter / comentarista. O nosso trabalho é jornalístico de reportar o que está acontecendo em campo. E não também é invenção. Fora de campo, porque a gente sabe que a administração do Guarani é uma bagunça e não é de hoje. Pode ter entrado em recuperação judicial para tentar acertar as contas? Sim. A gente não sabe até que ponto a questão de folha salarial está sendo paga em dia, ao que tudo indica, parece que está tudo sendo pago em dia. Então, se está tudo pago em dia, são esses jogadores em campo que não estão correspondendo. Agora, quem montou o elenco? De novo. Aí você Quem que foi responsável pela montagem desse elenco do Guarani? Mais uma vez, esse elenco limitadíssimo, que não merece vestir a camisa do Guarani, que é uma camisa muito pesada, uma camisa de tradição. E olha a situação que o torcedor passa agora. Porque o jogador termina o jogo, vai para casa, vai se arrumar, tem tudo do bom e do melhor, nutricionista, né? Preparo do bom e do melhor, mesmo na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, e o torcedor? Que paga o sócio torcedor, que mesmo nessa draga danada vai no Brinco de Ouro, colocou quase 8.000 pessoas na estreia contra o Maringá. Esse é o torcedor que sofre. Então é por esses que essa administração do Guarani precisa pensar um pouco mais. E não adianta dizer, estamos falando porque nós somos jornalistas e temos que falar assim. Ninguém tem medo de censura e represália, não. Nós estamos falando a verdade. O Guarani, o time do Guarani, hoje, não serve para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. E eu falo sem medo de errar. E Série D não tem transmissão, né? Você viu lá com o Edinaldo. Exatamente. Ó, fazer o seguinte, para não perder tempo, a gente vai pro rápido intervalo e volta já pro fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior. Rádio Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada,
que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Muito bem, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado, mais um resultado inaceitável do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Albert Cavalcante, pra gente não perder tempo, vou deixar ao seu critério. Se você quiser dar uma nota geral pro time do Guarani, se você quiser falar individualmente também, você fica à vontade. Porque eu acho que pra mim, o time hoje merecia nota 0. Merecia nota 0. Torcedor do Guarani não merece esse tipo de exibição. Então, fica a seu critério. Se você quiser dar as notas individualmente ou uma nota geral, fica a seu critério aí, Albert. Porque eu acho que o torcedor também vai compartilhar dessa minha opinião. Hoje, todo o time do Guarani, inclusive o Marcelo Cordeiro, mereceria nota 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E aí, Albertinho? Eu não vou ficar perdendo tempo, eu não vou acender vela pra um defunto ruim, não, cara. É uma nota geral e já era, né? Porque, cara, como eu posso dizer sem ser... Eu preciso passar algo mais, uma forma mais racional. Não, mas, Albert, sendo racional, a crítica ela tem que ser dura. Não, sim, mas assim... Albert, desde o ano passado o torcedor do Guarani sofrendo com isso. E não é só desde o ano passado, não. Mas não é questão só disso, né, Lucas? É assim, tem um livro que eu não vou... Eu acho que você é melhor que eu, você que é um leitor assíduo, mas tem aquela era de ouro do Barcelona, onde tem um livro que diz... a capa do livro é A Bola Não Entra Por Acaso. Né? E acredito que essa situação que o Guarani vem passando, né, de 2020, eu posso dizer 2020 para cá, um ano luta para subir, outro ano luta para cair, etc. E nego manda e desmanda, aí tem o cargo do CEO, aí tira e põe, enfim. A bola não entra por acaso. O Guarani Futebol Clube hoje, em campo, é nada mais nada menos que o reflexo da sua administração. Ponto. Então vamos lá, né? Enquanto acreditam que o Emerson é o melhor lateral esquerdo e ele não faz por onde, ou até mesmo você trazer, quando trouxeram, né, ali o Maurício Souza, que iriam trabalhar com jogadores de base, mesclado, etc. Legal, achamos legal. Passou-se 40 dias, né? Acabou perdendo 2, o Marcelo Cordeiro agora a terceira. Mas onde estavam esses jogadores aqui? O Luiz Miguel, o Lucas Macedo, o Giovani, os caras sumiu após o Campeonato Paulista, ninguém fala nada e agora apareceram num passe de mágica, assim como ali
Pirim Pim Pim, né? Que é do Peter Pan, né? Pirim Pim Pim apareceu. Um pocinho de Pirim Pim Pim apareceu todo mundo. Então, é muita coisa escondida, obviamente nós não iremos saber, mas não adianta mais esconder, porque o reflexo das cacas que vocês estão fazendo estão aí, ó. 3 jogos, 3 derrotas. Enquanto vocês, atravessando a avenida, subindo um pouquinho, a Avenida Ayrton Senna, tem uma equipe aí, 3 jogos, 7 pontos, está brigando pelas cabeças. Se e vai pode subindo... ter um time menos badalado, mas é um time que pelo menos se entrega. Exatamente. Se entrega mais do que esses jogadores aí do Guarani. Exatamente. Todo mundo fala, porque o presidente dele, cara, ele é o cara que ele vai, mata a cobra, mata a cobra e mostra a cobra. Diferentemente de alguns aí que chegam aí, nós iremos subir. É certeza. Gente, deram certeza. Mais uma vez. Cuidado, gente. Cuidado com essas afirmações. Mais uma vez. Certeza. Nós vamos. Eu entendo que ninguém vai chegar e falar assim, nós iremos cair para a Série D. Mas eu entendo que você tem que ter um pouco mais de sabedoria em dizer, nós iremos brigar para a manutenção. Por conta que nós temos inúmeros problemas. Joga limpo com o seu torcedor. Toda entrevista que tem, não, nós iremos subir. Podcast, até mesmo na Série A2 só. Eu acabei entrevistando com ele na série. Então não adianta. Não tem mais bobo no futebol. Tem Albert Cavalcante e uns par. Porque do outro lado não tem nego bobo mais no futebol. Não adianta, é nota 0 pra vocês. Nota 0. Lucas, nota 0 pra equipe do... Infelizmente não pra instituição, tá? Mas pra esses jogadores aqui, que representam Rômulo Amaro, Hintze, representa Rodrigo Pastana, que aí não tem como ele falar que não tem... não temos dinheiro. Comprou porque quis. Pede pra sair então, velho. Isso aqui é chancela de incompetência. Pede pra sair. Só um detalhe. Nota geral 0, Albert. 0. Só pra gente poder encerrar aqui as notas do jogo. Gente, peço perdão pros nossos ouvintes. Muita gente aqui. Batemos quase 100 simultâneos na transmissão. Temos ainda 50 simultâneos aqui no nosso fim de jogo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mas mais uma exibição pífia. Enquanto o Guarani não mostrar hombridade, não demonstrar bom futebol, a nota do jogo vai ser 0 daqui até o fim do campeonato. Já fica determinado aqui. Então, nota 0 para todo mundo, e com essa nota 0 a gente encerra as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Abraçando aqui o Ederson Franchuk, o Rafael Carlos, o Alexandre Cristiano, dizendo: o goleiro é pior do que o outro, hein, que saiu, tá feio, nem deu pra secar. Tá dizendo aqui o Alexandre Cristiano. E fica a zoeira, fica a brincadeira aí dos rivais com toda a justiça, porque o Guarani se colocou nessa condição, Albert. O Guarani se colocou nessa condição. E o Rafael Carlos coloca aqui: pra torcer pro Guarani hoje tem que gostar muito do time, e é o que eu falei no bloco anterior, antes da gente vir pro fim do jogo. Quem sofre não é Pastana, não é Rômulo Amaro, né? Não é quem tá no Conselho Deliberativo, que hoje fez uma reunião, né? Às escondidas. Vamos colocar dessa forma, porque em reunião, em dia de jogo, pelo próprio Estatuto do Guarani, não pode acontecer. Certo? É o torcedor que sofre. É quem veste a camisa, quem paga sócio torcedor, é quem vai no Brinco de Ouro, é quem estará lá contra o Botafogo da Paraíba na próxima rodada. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior e também na Rádio Flor de Lótus. Entendeu? Então, esses são os que sofrem. E o Délio Santos coloca aqui uma pergunta interessante. E eu acho que é um caminho. Agora, desde que seja feita de maneira séria. Não adianta querer transformar o Guarani em SAF desde que ela também não seja bem gerida. Mas olha só o Capivariano. Olha o Primavera que vão chegar. Esses times aí que vão pra Série A1 do Paulista ano que vem não vão chegar pra subir e descer não, gente. Vivemos uma nova ordem no futebol mundial e já não é de hoje. Da gestão séria, da gestão bem feita, coisa que o Guarani não tem feito há muito tempo. E se continuar assim, vê o que aconteceu com o Sampaio Correia, vê o que acontece agora com Santa Cruz, times com o São Caetano, então nem se fala. Times que perigam deixar de existir, deixar de ter calendário, gente. Times do tamanho de Santa Cruz e Sampaio Correia, que são camisas grandes em seus respectivos estados, merecem um calendário digno, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, com estadual bem feito. Olha o que os administradores do Guarani, olha o que a diretoria do Guarani está fazendo com o time. O time pode perigar a não ter calendário se isso continuar daqui 2 anos. Bate na madeira aqui, mas se o time cai para a Série D no que vem,
vai mal na Série D, vai mal no Paulista, fica sem vaga em nenhuma competição, Albert. Setembro, se não se classificar, acabou o campeonato. Acabou o ano? Acabou o ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, só tem... Ou seja, daqui 5 meses o campeonato... Daqui 5 meses o Guarani pode não ter mais calendário. Então pronto, e parabéns aos envolvidos, e não foi falta de aviso, eu não sou formado em administração, não sou formado, enfim. Porém, entretanto, pelo que eu vejo, tirando em base os outros clubes que estão em ascensão, posso dizer que o Guarani não está sendo bem gerido. E, mais uma vez, o reflexo da sua direção está sendo colocado, depositada dentro do gramado. Quando o seu gestor, ele vem a público e diz que é obrigação e nós vamos subir, e você vê um time tomando taca... Tá registrado, viu, seu Romulo Amara? Tá registrado. E aqui, vamos cobrar, como a imprensa de Campinas no restante também vai cobrar, porque o desempenho abaixo da média dos times de Campinas reverbera também no trabalho dos profissionais. Sem transmissão em jogo fora de casa, como é o caso da Série D, pelo jeito, né? Não teremos transmissão da Série D, a não ser que a CBF consiga aí alguém para fazer a transmissão, porque pelos clubes não podem, então cadê a lei do mandante? Cadê a lei do mandante? No qual ele poderia negociar os direitos de transmissão de televisão. Gente, eu tô imaginando o futuro. O Guarani pode chegar em 2027, 2026, aliás, sem transmissão em jogos fora de casa, a não ser que alguma equipe vá até o estádio. E eu só um parênteses aqui sobre isso, abraçar o Edmar Ferreira, parceiro nosso aqui do Futebol Interior, da Rádio Rápido no Ar, excelente narrador, referência em Limeira. Ele foi para Goiatuba fazer a transmissão, ele e sua equipe da Rádio Rápido no Ar foi até Goiatuba, 19 horas de viagem entre ida e volta para fazer Inter de Limeira e Goiatuba. É isso que a administração do Guarani quer, porque não afeta só torcedor, não afeta só jogador, afeta também a imprensa e quem depende desse trabalho. E aí, Albertinho? E aí, Lucas de Souza, vamos aguardar agora os próximos capítulos, né? Vamos aguardar até mesmo, dar uma olhada se tem algum, né? Terá, né, entrevista coletiva do técnico interino, o Marcelo Cordeiro, mas é isso, né, Lucas de Souza? 3 jogos, 3 derrotas, infelizmente, sei lá, eu sinto que, não sei, só um milagre, tá? É só um milagre, Guarani escapa, e eu tô falando sério. Pode até parecer, 3 rodadas, eu tô falando sério. Pelo que foi apresentado ano aqui, passado foi a mesma coisa. Foi ainda pior ano passado. Foi a mesma coisa, sabe? Eu cansei de me descabelar, cansei de receber ligação, cansei, E só um detalhe, os 2 próximos jogos, hein? Botafogo da Paraíba, que é um time acertado pelo Antônio Carlos Zago, em casa, no Brinco de Ouro, e depois já é o São Bernardo. 2 jogos em casa o Guarani vai fazer, um no dia 4 de maio, na próxima semana, e depois no dia 10. Vou fazer o último intervalo aqui do nosso fim de jogo e a gente volta em definitivo para poder fechar o fim de jogo aqui. Se tiver entrevista coletiva, a gente bota. Se não tiver, também não bota, porque... Daí eu vi o que do Marcelo Cordeiro? Chegou agora, é técnico interino, vai dar as mesmas desculpas, talvez, que o Maurício Souza deu em seu último jogo como treinador do Guarani, como foi contra o Brusque. Então, um rápido intervalo, a gente volta já pro último bloco aqui do nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Em fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo mais um péssimo resultado do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Derrota de 2-0 para a equipe do Caxias, jogando fora de casa. O Albert, antes da gente ir para a ficha técnica do jogo, o pessoal tá perguntando aqui do japonês que o Guarani contratou, né? O Ryuta? O Ryuta. Então, trouxeram o Ryuta, né? Lembrando que o Guarani vai disputar a Copa Paulista. Então, trouxe só pra Copa Paulista. Vocês sabem o que vai acontecer? O Guarani vai bem na Copa Paulista, vai trazer 2, 3 caras pra trazer pro time poder jogar a Copa Paulista. E aí vai prejudicar o time na Copa Paulista, que é a única chance que o Guarani tem esse ano pra poder disputar uma Copa do Brasil no que vem. Vou falar pra você, do jeito que tá as coisas aqui, Lucas de Souza. Olha, eu vou falar pra você, viu? A modelagem aí desse... esse ano de 2025... tenebroso. 2024, vamos botar a temporada, fazer igual ao futebol europeu. 2024, 2025 do Guarani é pra apagar da história. Não, pode parar, acho que é Pelo pior. amor de Deus, é um dos piores biênios da história do clube. É inacreditável. Pode parar. Horrível. Muito bem. O Ryuta com certeza deve aparecer na equipe do Guarani para disputar a Copa Paulista. O time do Guarani que vai disputar a Copa Paulista esse ano. E tá num grupo bem complicado, né? O grupo do Guarani na Copa Paulista 2025 não é fácil. Tem aí na sua chave o time do Primavera, que foi o campeão do Campeonato Paulista da Série A2, o Paulista de Jundiaí, que subiu para a Série A3, no Rio Branco, São Bento e também o 15 de Piracicaba. Então, olha o grupo que o Guarani tem, lembrando que na primeira fase serão 10 jogos, né? São 6 equipes no grupo 3 e as equipes se enfrentam em turno e retorno na mesma chave. O Guarani vai utilizar um time B para a disputa da Copa Paulista, tentando aí, visando a Copa do Brasil 2026. Muito bem, 9 horas e 53 minutos, hora e vez da ficha técnica aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Muito bem, para Guarani 0, Caxias 2, a terceira derrota consecutiva do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani que foi a campo com o goleiro Andrei, que hoje fez a sua estreia, mandou a campo também o JP Galvão, Lucas Rafael e na esquerda o Emerson. No meio de campo hoje jogou o Natan, o Caio Melo e também o Isaac como armador. E na frente o Rafael Bilu, juntamente do Pablo Baianinho
E no comando de ataque, o Samuel. Lembrando que o Guarani, nas nossas notas do jogo, recebeu nota 0. 0, 0, 0 a nota do Guarani hoje. Mais uma péssima exibição. Entraram no Guarani o João Vitor, também o Giva, entrou o Cristiano, também o Caio Christian e o Lucas Macedo na equipe do Guarani. Do outro lado, a representação do Caxias, do técnico Júnior Rocha, que fez a sua estreia hoje, com o grande Thiago Coelho, Thiago Enes, Lucas Cunha, Alain e Marcelo Nunes, Douglas Esquilo, o Vinícius Guedes, também o Pablo Paraíba e do outro lado o camisa número 10, o Thiago Bastos, e o William Mota, juntamente do Iago, no ataque. Entraram no time do Caxias o Helder, o Gabriel Lima, o Calisson, o Ian Rolim e também o Alisson. Arbitragem do jogo a encargo do Kleber Lima. Tem anotado aí, Cavalo? Perdi minha anotação aqui. Do paranaense Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Sérgio Henrique Monteiro Gomes e do Diego Fortunato. O quarto árbitro, Rodrigo Brandi da Silva, do Rio Grande do Sul. Estádio Centenário, Caxias do Sul, terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. 2 para o Caxias, um gol marcado pelo Douglas Esquilo no primeiro tempo e pelo Helder no segundo tempo, já nos acréscimos do jogo. 0 para o Guarani, hoje treinado pelo Marcelo Cordeiro. E essa ficha técnica completa de Caxias 2, Guarani 0, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ficha técnica do jogo. E agora você vai acompanhar na sequência o nosso comentário final, que você acompanha de duas maneiras. Nosso primeiro comentário um pouco mais longo vai para o nosso YouTube e na sequência o comentário mais curto que vai para o nosso Instagram. Esse próximo comentário final você acompanha em nosso canal no YouTube. Agora o comentário final. Lucas de Souza. Vergonha. Acho que essa é a palavra que define esse começo do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Vergonhoso o que o Guarani vem apresentando ao seu torcedor na terceira divisão do futebol brasileiro. Desde o ano passado o Guarani não consegue competir, não consegue entregar ao seu torcedor um futebol de confiança. E Albert Cavalcante, apesar de ser ainda a terceira rodada, o Guarani já caminha, já está no rumo certo, trilhando passos largos, uma quarta divisão do futebol brasileiro em 2026. Pois é, né? Uma quarta divisão, se o Guarani não abrir os olhos, assim como, né, corrobora aí com o que o Lucas acabou de dizer, né? Onde o Guarani, ele sempre, o maior inimigo do Guarani é ele mesmo. E nem pode, obviamente, né, do outro lado nós temos as equipes, né, obviamente que elas se enfrentam entre elas em busca dos 3 pontos, mas o maior adversário do Guarani hoje é ele mesmo. 2024, o final do Campeonato Brasileiro pífio, começou o Campeonato Paulista, mais uma vez, parece, né, que eles não aprendem, né, eles levam de parâmetro o Campeonato Estadual para o Campeonato Brasileiro, assim como foi em 2023. E o que aconteceu em 2023 deu tempo, ali o Mozart Santos acabou salvando a equipe, e 2024 não deu tempo, e agora 2025, na Série C do Campeonato Brasileiro, 3 jogos, 3 derrotas, o que o torcedor burguino pode esperar? Eu, Lucas de Souza e amigos, eu posso afirmar, se o Guarani na próxima partida, e tem a próxima, tá? A próxima partida contra o Botafogo da Paraíba em casa, não conquistar os 3 pontos, Lucas de Souza, eu cravo o Guarani na Série D do Campeonato Brasileiro. Próximos 2 jogos do Guarani contra Botafogo da Paraíba e contra o São Bernardo. Se não ganhar em casa, pelo menos 6 pontos, não é nem 4, empatar um e ganhar outro. Se não ganhar 6 pontos nas próximas 2 rodadas de Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani é fortíssimo candidato a cair para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. Esse é o comentário final que você acompanha no nosso YouTube. Comentário final. Esse comentário final que você vai acompanhar em seguida é o comentário final que vai para o Instagram. Comentário um pouco mais curto, mas que resume bem, que sintetiza muito bem aquilo que é o sentimento do torcedor, aquilo que é o sentimento daquele que está sofrendo com o Guarani desde o ano passado, caiu para a Série C e, olha, não tem perspectiva de melhora nenhuma. Esse comentário final você vai acompanhar no nosso Instagram. Agora, o comentário final. Lucas de Souza. Albert Cavalcante. Muito bem, por ser um comentário mais curto, a palavra que fica é vergonha.
e muita tristeza, muita decepção com o Guarani nesse começo de Campeonato Brasileiro da Série C. É pegar um time de muita história, de muita tradição, de muita camisa, que movimenta milhões ao longo de todos esses anos, tendo em vista a forte paixão dos seus torcedores e realmente brincar e fazer uma brincadeira de muito mau gosto com a cara do torcedor bugrino. Quem está na administração do Guarani hoje, quem está no Conselho Deliberativo, no Conselho Administrativo do Guarani, tem que ter vergonha do trabalho que está sendo feito e cobrar mudança. Você, sócio torcedor, você que tem poder de voto dentro do Guarani, você tem que cobrar mudança. Cobrar algo diferente, porque o caminho é tenebroso. E ver o Guarani na Série D do Campeonato Brasileiro pode ser o último capítulo de uma história que, olha, para se tornar uma história feliz, vai demorar muito tempo. Exemplos não faltam, gente. O que foi o Fortaleza antes de se tornar o que se tornou, o que foi o Bahia antes de se tornar o que se tornou, a Portuguesa que está tentando se retomar agora, o São Caetano que entrou no ostracismo. O Guarani não merece isso, tendo em vista a história, não só em âmbito estadual, mas também nacional. Haja vista que é o único time do interior campeão brasileiro. Então, quem administra o Guarani, bota a mão na consciência e começa a fazer um trabalho direito. Renuncia se não estiver dando conta e coloca na mão de quem sabe administrar o clube. Comentário final. Albert Cavalcante com comentário final, reta final aqui da nossa transmissão, seu destaque final para Caxias 2, Guarani 0, a terceira derrota consecutiva do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Azar no jogo, azar no amor e azar na sorte. Esse é o Guarani Futebol Clube versão 2025, principalmente também nessa Série C. O Guarani que volta a campo no dia 4, né, de maio. Pois, daqui uma semana. Tiveram uma semana para treinar e apresentaram isso? Meu Deus! No domingo. Irá estragar o domingo de muita gente. O Guarani Futebol Clube está conseguindo, porque a CBF poderia, né, colocar os jogos do Guarani, pelo menos na segunda. Porque na segunda-feira o time o time não ajuda e segunda-feira é um dia ruim. Seria legal. Dito isso, às 16 horas, né? No domingo nós estaremos, dia 4, né? Estaremos aqui, o Lucas de Souza, para contar mais uma história. E tomara que seja uma história feliz. Só lembrando, hein? Se o Guarani não conseguir os 3 pontos nessa próxima partida aqui, meu irmão, já pode beijar a viúva. Porque aí a vaca deitou, só um milagre. Lucas de Souza. Esse Albert Cavalcante, agradecendo mais uma vez ao nosso super repórter, brilhantando aqui a nossa transmissão. Jornada nos canais Futebol Interior, sempre no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, Disque Entregas, 3242-3125, ou peça no WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor, Alemão Baterias. Sua partida começa aqui, Avenida Joaquim Alves Correia, 777 em Valinhos, no WhatsApp 994662878. Clube Concórdia, em Souza, 154 anos de tradição. Futebol Interior, 19989893526. Chame no Zap e faça um ótimo negócio. Direção executiva de Alcio Paiola, direção geral de Doutor Arthur Júnior Matias, hoje na festa de premiação da Série A4 do Campeonato Paulista. Tudo que de melhor aconteceu na festa dos melhores da 4, você acompanha nas redes sociais do Futebol Interior, não perca. Coordenação de Carlos Cossato, na mesa de áudio e vídeo ele, Eduardo Rodrigues, nosso bolacha. Na rádio Flor de Lótus, a direção é de Décio Reis. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante, desejando a você uma ótima semana e até semana que vem com Guarani e Botafogo da Paraíba, se Deus quiser, com a primeira vitória do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série C. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior. Muito mais você. Rádio FI. 22 horas.